A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Leitura integral da edição de número 52, impressa, publicada em português pela IDE Editora, na voz de Sérgio Grão. CD 1. Contendo Introdução. A primeira edição, publicada em janeiro de 1868. Esta nova obra é mais um passo adiante nas consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme indica seu título, tem por objetivo o estudo dos 3 pontos diversamente interpretados e comentados até agora: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou, se quiserem, 2 forças regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem os fenômenos especiais, que são naturalmente inexplicáveis, se faz abstração de um deles. Absolutamente, como a formação da água seria inexplicável se fizesse abstração de um dos 2 elementos constitutivos, o oxigênio e o hidrogênio. O Espiritismo, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos e considerados por isso mesmo como inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Esses fatos são muitos nas Escrituras e pela falta de conhecerem as leis que os regem é que os comentadores dos 2 campos opostos, girando sem cessar no mesmo círculo de ideias, uns fazendo abstração dos dados positivos da ciência, outros do princípio espiritual, não puderam chegar a uma solução racional. Esta solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. Ela tira, é verdade, a maioria desses fatos seu caráter sobrenatural, mas o que vale mais, admiti-los como resultantes das leis da natureza ou rejeitá-los inteiramente? Sua rejeição absoluta arrasta da própria base do edifício, ao passo que a sua admissão a esse título, não suprimindo senão os acessórios, deixa a base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença de verdades que elas antes consideravam como utopias. Esta obra é, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Os materiais estavam preparados, ou pelo menos elaborados desde longo tempo, mas o momento de publicá-los não havia ainda chegado. Era preciso, primeiro, que as ideias que deveriam formar-lhe a base tivessem alcançado a maturidade e, por outro lado, ter em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito claramente, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada levianamente antes da elucidação completa da questão seria uma causa de retardamento antes que de adiantamento. Daquela que se trata aqui, a importância do assunto nos fez um dever de evitar toda precipitação. Antes de entrarmos na matéria, pareceu-nos necessário definir o papel respectivo dos espíritos e dos homens na obra da nova doutrina. Essas considerações preliminares, descartando toda a ideia de misticismo, são o objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos, sobre esse ponto, uma atenção séria, porque aí está, de certo modo, o nó da questão. Malgrado a arte que incumbe a atividade humana na elaboração dessa doutrina, a iniciativa pertence aos espíritos, mas não está formanda pela opinião pessoal de nenhum deles. Ela não é, e nem pode ser, senão a resultante de seu ensinamento coletivo e concordante.
Por essa única condição, pode-se dizer a doutrina dos espíritos. De outro modo, não seria senão a doutrina de um espírito, e não teria senão o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância nos ensinamentos, tal é o caráter essencial da doutrina, a própria condição da sua existência. Disso resulta que todo princípio que não recebeu a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Mas uma simples opinião isolada, da qual o Espiritismo não pode assumir a responsabilidade. É essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, por outro lado, pelo critério da lógica, que faz a força da doutrina espírita e lhe assegura perpetuidade. Para que ela mudasse, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e que viesse um dia a afirmar o contrário do que disseram, uma vez que ela tem a sua fonte no ensinamento dos espíritos. Para que sucumbisse, seria preciso que os espíritos deixassem de existir. É também o que a fará sempre prevalecer sobre os sistemas pessoais que não têm, conforme ela, suas raízes por toda parte. O Livro dos Espíritos não viu seu crédito se consolidar, senão porque é a expressão de um pensamento coletivo geral. No mês de abril de 1867, a Gênese, segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Caracteres da Revelação Espírita. 1. Pode-se considerar o Espiritismo uma revelação? Neste caso, qual é o seu caráter? Sobre o que está fundada a sua autenticidade? A quem e de que modo foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra, quer dizer, é, em todos os pontos, o produto de um ensinamento oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade pronta, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazerem uso de suas faculdades, uma vez que lhes pouparia o trabalho da pesquisa? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra senão a do Cristo que se conhece? Quais são as verdades novas que nos trazem? Tem o homem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo e em sua consciência tudo o que lhe é necessário para se conduzir? Tais são as questões sobre as quais importa nos fixemos. 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu e no figurado. Descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, a mais geral, disse de toda coisa ignorada que vem à luz, de toda ideia nova que se coloca na pista daquilo que não se conhecia. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode-se dizer que há, para nós, revelação incessante. A astronomia nos revelou o mundo astral que não conhecíamos, a geologia, a formação da Terra, a química, as leis da afinidade, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier são reveladores. 3. O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Revelar um segredo é dar a conhecer um fato. Se a coisa é falsa, não é um fato, e por consequência, não há revelação. Toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação, se é atribuída a Deus, e Deus, não podendo nem mentir e nem enganar, ela não pode emanar dele. É preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. 4.
Qual é o papel do professor diante de seus alunos, se não é o de um revelador? Ensina-lhes o que não sabem, o que não teriam nem tempo e nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é a obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que deram, cada um, o seu contingente de observações, e das quais se aproveitam aqueles que vêm após eles. O ensinamento é, pois, em realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram e que, sem isso, as teriam sempre ignorado. 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Produz a luz que gradualmente se vulgariza. Onde estaria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Mas o que são os homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde vêm? Em que se convertem? Notemos que a maior parte traz, em nascendo, faculdades transcendentais e conhecimentos inatos, que um pouco de trabalho basta para desenvolver. Pertencem realmente à humanidade, uma vez que nascem, vivem e morrem, como nós. Onde, pois, aurem esses conhecimentos que não puderam adquirir em sua vida? Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito do que um legume maior e mais saboroso do que um outro. Dir-se-á com certos espiritualistas que Deus os dotou de uma alma mais favorecida do que a do homem comum. Suposição inteiramente ilógica, uma vez que acusaria Deus de parcialidade. A única solução racional desse problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que viveu por mais tempo, que por consequência mais adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos avançados. Em se encarnando, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros, sem ter necessidade de aprender, é o que se chama um homem de gênio. Mas o que sabe não deixa de ser o fruto de um trabalho anterior, e não o resultado de um privilégio. Antes de nascer era, pois, espírito adiantado. Ele se reencarna, seja para fazer os outros aproveitarem o que sabe, seja para adquirir mais. Os homens progridem, incontestavelmente, por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência. Mas, entregues às suas próprias forças, esse progresso é muito lento, se não são ajudados por homens mais avançados, como o escolar o é por seus professores. Todos os povos tiveram seus homens de gênio que viveram em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. 6. Desde que se admita a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não se admitir que espíritos capazes, pela sua energia e a superioridade de seus conhecimentos, de fazer a humanidade avançar, se encarnem, pela vontade de Deus, tendo em vista ajudarem o progresso em um sentido determinado? Que recebam uma missão igual a um embaixador que recebe uma de seu soberano? Tal é o papel dos grandes gênios, que vêm fazer senão ensinar aos homens as verdades que estes ignoram e que teriam ignorado ainda durante longos períodos, a fim de lhes dar um impulso com a ajuda do qual possam se elevar mais rapidamente. Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, que deixam depois deles um longo rastro luminoso na humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, messias. As coisas novas que ensinam aos homens, seja na ordem física, seja na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que são um dos elementos essenciais do progresso.
Tais são os filósofos cujas ideias atravessaram os séculos. 7. 9. Há revelações diretas de Deus para os homens? É uma pergunta que não ousaríamos resolver, nem afirmativa nem negativamente, de maneira absoluta. Isso não é radicalmente impossível, mas nada nos dá a sua prova certa. O que não poderia ser duvidoso é que os espíritos, os mais próximos de Deus pela perfeição, se penetram de seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a qual pertençam e o grau de seu saber pessoal, podem aurir suas instruções em seus próprios conhecimentos, ou recebê-las de espíritos mais elevados, até mesmo dos mensageiros diretos de Deus. Estes, falando em nome de Deus, puderam ser, por vezes, tomados pelo próprio Deus. Essas espécies de comunicações nada têm de estranhas para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela contemplação dos espíritos instrutores nas visões e aparições, seja em sonho, seja no estado de vigília, como se vê em muitos exemplos delas na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer que a maioria dos reveladores são médios inspirados, audientes ou videntes, de onde não se segue que todos os médios sejam reveladores, e ainda menos intermediários diretos da divindade ou de seus mensageiros. 10. Somente os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se agora que os espíritos estão longe de ser todos perfeitos e que existem os que se apresentam sob falsas aparências. Isso foi o que levou São João a dizer: não creiais em todo espírito, mas vede antes se os espíritos são de Deus. Primeira Epístola, capítulo 4, versículo 4. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como as há apócrifas e mentirosas. O caráter da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação maculada pelo erro ou sujeita a mudanças não pode emanar de Deus. Assim é que a lei do Decálogo tem todos os caracteres de sua origem, ao passo que as outras leis mosaicas, essencialmente transitórias, frequentemente em contradição com a lei do Sinai, são a obra pessoal e política do legislador hebreu. Os costumes do povo se abrandando, suas leis por si mesmas caíram em desuso, enquanto que o Decálogo permaneceu em pé como o farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, ao passo que aboliu as outras leis. Se elas fossem obras de Deus, guardar-se-ia de tocá-las. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e aí está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. 11. Uma importante revelação se cumpre na época atual, a que nos mostra a possibilidade de comunicação com os seres do mundo espiritual. Esse conhecimento não é novo, sem dúvida, mas permaneceu até os nossos dias, de certa forma, no estado de letra morta, quer dizer, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações as havia sufocado sob a superstição. O homem era incapaz de delas tirar alguma dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-la de seus acessórios ridículos, compreender-lhe a importância e dela fazer sair a luz que deverá iluminar a rota do futuro. 12.
o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos sem disso desconfiarmos, as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, em consequência, o destino do homem depois da morte é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. 13. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Resulta ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Resulta da primeira no sentido de que seu advento foi providencial, e não o resultado da iniciativa e de um desejo premeditado do homem, que os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensinamento dado pelos espíritos encarregados por Deus para esclarecerem os homens sobre as coisas que ignoravam, que não poderiam aprender por si mesmos e que lhes convinha conhecer. Hoje, que estão amadurecidos para compreendê-las. Resulta da segunda no sentido de que esse ensinamento não é privilégio de nenhum indivíduo, mas é dado a todo mundo pelo mesmo meio, que aqueles que os transmitem e os que os recebem não são seres passivos, dispensados do trabalho de observação e de pesquisa, que não renunciam ao seu juízo e ao seu livre-arbítrio, que o controle não lhes é proibido, mas ao contrário, recomendado. Enfim, que a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, que é deduzida pelo trabalho do homem da observação dos fatos que os espíritos colocam sob seus olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara e das quais ele mesmo tira as consequências e aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração resulta do trabalho do homem. 14. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente do mesmo modo que as ciências positivas, quer dizer, aplica um método experimental. Fatos de uma ordem nova se apresentam e não podem se explicar pelas leis conhecidas. Observa-os, compara-os, analisa-os e dos efeitos remontados às causas chega à lei que os rege. Depois, deduz suas consequências e procura suas aplicações úteis. Não estabelece nenhuma teoria pré-concebida. Assim, não colocou como 16. Do mesmo modo que a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, disso resulta que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O Espiritismo e a ciência se completam um pelo outro. A ciência sem o Espiritismo se encontra na impossibilidade de explicar certos fenômenos unicamente pelas leis da matéria. Ao Espiritismo, sem a ciência, lhe faltaria apoio e controle. O estudo das leis da matéria deveria preceder ao da espiritualidade, porque é a matéria que fere, primeiramente, os sentidos. O Espiritismo, vindo antes das descobertas científicas, teria sido obra abortada, como tudo o que vem antes de seu tempo. 17. Todas as ciências se encadeiam e se sucedem numa ordem racional. Nascem uma das outras na medida que encontram um ponto de apoio nas ideias e nos conhecimentos anteriores. A astronomia, uma das primeiras das que foram cultivadas, permaneceu nos erros da infância até o momento em que a física veio revelar a lei das forças dos agentes naturais. A química, nada podendo sem a física, deveria sucedê-la de perto, para em seguida marcharem as duas de acordo, apoiando-se uma sobre a outra. A anatomia,
A fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia não se tornaram ciências sérias senão com a ajuda das luzes trazidas pela física e pela química. A geologia, nascida ontem, sem a astronomia, a física, a química e todas as outras, teria se ressentido dos seus verdadeiros elementos de vitalidade. Não poderia vir senão depois. 18. A ciência moderna mostrou a verdade sobre os elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um único elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria, por si mesma, é inerte, não tem vida, nem pensamento, nem sentimento. É-lhe necessária a sua união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, mas o principal o tem demonstrado por provas irrecusáveis. Estudou-o, analisou-o e demonstrou a sua ação evidente. Ao elemento material veio juntar o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel destes dois elementos, explica-se sem dificuldade uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. 1. Nota. A palavra elemento não é tomada aqui no sentido de corpo simples, elementar, de moléculas primitivas, mas no de parte constituinte de um todo. Neste sentido, pode-se dizer que o elemento espiritual tem parte ativa na economia do universo, como se diz que o elemento civil e o elemento militar figuram no total de uma população, que o elemento religioso entra na educação, que na Argélia há o elemento árabe e o elemento europeu. Fim de nota. O Espiritismo, tendo por objeto de estudo um dos dois elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Não poderia vir senão depois da sua elaboração e nasce pelas forças das coisas, da impossibilidade de tudo se explicar somente com a ajuda das leis da matéria. 19. Acusa-se o Espiritismo de parentesco com a magia e a feitiçaria, mas esquece-se que a astronomia tem por primogênita a astrologia judiciária, que não está longe de nós, que a química é filha da alquimia, da qual nenhum homem sensato ousaria se ocupar hoje. Ninguém nega, entretanto, que estivesse na astrologia e na alquimia o germe das verdades de onde saíram as ciências atuais. Malgrado as suas fórmulas ridículas, a alquimia encaminhou para a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades. A astrologia se apoiava sobre a posição e o movimento dos astros, que havia estudado, mas na ignorância das verdadeiras leis que regem o mecanismo, o universo, os astros eram, para o vulgo, seres misteriosos aos quais a superstição emprestou uma influência moral e um sentido revelador. Quando Galileu, Newton, Kepler fizeram conhecer essas leis, que o telescópio rasgou o véu e mergulhou nas profundezas do espaço um olhar que certas pessoas acharam indiscreto, os planetas nos apareceram como simples mundos semelhantes ao nosso, e todo o alicerce do maravilhoso desabou. Ocorre o mesmo com o espiritismo em relação à magia e à feitiçaria. Estas se apoiavam também sobre a manifestação dos espíritos, como a astrologia sobre o movimento dos astros, mas na ignorância das leis que regem o mundo espiritual, misturavam a essas relações práticas e crenças ridículas, às quais o espiritismo moderno, fruto da experiência e da observação, mostrou a verdade. Seguramente, a distância que separa o espiritismo da magia e da feitiçaria é maior do que a que existe entre a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia. Querer confundi-las é provar não saber delas nem a primeira palavra. 20. Só o fato da possibilidade de comunicar-se com os seres do mundo espiritual
tem consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela, e que tem tanto mais importância quanto atinge a todos os homens, sem exceção. Esse conhecimento não pode deixar de trazer, em se generalizando, uma modificação profunda nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças que têm tão grande influência sobre as relações sociais. É toda uma revolução que se opera nas ideias, revolução tanto maior quanto mais poderosa, quando não está circunscrita a um povo, a uma casta, mas que atinge simultaneamente, pelo coração, todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. É, pois, com razão, que o Espiritismo é considerado a terceira das grandes revelações. Vejamos no que essas revelações diferem e por que laços se ligam uma à outra. 21. Moisés, na qualidade de profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Na qualidade de homem, foi o legislador do povo pelo qual essa lei primitiva, se depurando, deveria um dia se difundir por sobre toda a terra. 22. O Cristo, tomando da lei antiga o que era eterno e divino e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, e das penas e recompensas que espera um homem depois da morte. Ver Revista Espírita 1861, páginas 90 e 280. 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primeira, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista, todo novo, sob o qual fez considerar a divindade. Não é mais o Deus terrível, ciumento. 25. Toda a doutrina do Cristo está fundada sobre o caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa de salvação e dizer: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e todos os profetas, e não há outra. Sobre esta crença, somente pôde estabelecer o princípio da igualdade dos homens diante de Deus e da fraternidade universal. Mas era possível amar esse Deus de Moisés? Não, não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, junto à imortalidade da alma e da vida futura, modificou profundamente as relações mútuas dos homens, lhes impôs novas obrigações, fê-los encarar a vida presente sob uma outra luz. Devera, por isso mesmo, reagir sobre os costumes e as relações sociais. Incontestavelmente, pelas suas consequências, é esse o ponto capital da revelação do Cristo, e do qual não se tem compreendido bastante a importância. É lamentável dizê-lo, é também o ponto do qual se está mais afastado, o que mais se tem ignorado na interpretação de seus ensinos. 26. Entretanto, o Cristo acrescentou, aspas, muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las, e tenho, para vos dizer, muitas outras que não compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Fecha aspas. João, capítulo 14, 16, Mateus, capítulo 17. Se o Cristo não disse tudo o que ele teria podido dizer, foi porque acreditou dever deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem no estado de compreendê-las.
Intencionalmente, o seu ensinamento era, pois, incompleto, uma vez que anunciava a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, pois, que se equivocariam com as suas palavras, que seriam desviados dos seus ensinamentos. Em uma palavra, que se desfaria o que ele fez, uma vez que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Não se restabelece senão aquilo que foi desfeito. 27. Por que chama ele ao novo Messias de Consolador? Esse nome, significativo e sem ambiguidade, é toda uma revelação. Previa, pois, que os homens teriam necessidade de consolações, o que implicaria a insuficiência daquelas que encontrassem nas crenças que se formassem. Nunca o Cristo foi mais claro e mais explícito do que nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas prestaram atenção, talvez porque se tem evitado pô-las em evidência e aprofundar-lhes o sentido profético. 28. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de maneira completa, foi porque faltavam aos homens conhecimentos que estes só poderiam adquirir com o tempo e sem os quais não poderiam compreendê-lo. Há coisas que teriam parecido um contrassenso no estado dos conhecimentos de então. Por completar os seus ensinamentos, deve-se, pois, entender no sentido de explicar e desenvolver bem mais do que no sentido de acrescentar verdades novas, porque tudo neles se encontra em germe. Falta somente a chave para apreender o sentido de suas palavras. 29. Mas quem ousa permitir-se interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias senão os teólogos? Quem ousa? A ciência, primeiro, que não pede permissão a ninguém para dar a conhecer as leis da natureza e salta de pé juntos sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo o mundo, e as Escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, e por esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da Igreja, não estavam o bastante, entretanto, para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas, e sem remontar tão alto, os de hoje não lançaram anátema aos períodos de formação da Terra? Os homens não puderam explicar as Escrituras senão com a ajuda daquilo que sabiam, das noções, falsas ou incompletas, que tinham quanto às leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam, de boa fé, se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho, querendo a todo preço nele encontrar a confirmação de um pensamento pré-concebido. Volteavam sempre no mesmo círculo, sem deixarem o seu ponto de vista, de tal sorte que não viam senão aquilo que queriam ver. Por sábios teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer certas leis, o espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, ela não poderá judiciosamente alegar as contradições da ciência, quando não está de acordo consigo mesma. 30. O Espiritismo,
tomando seu ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como este auria a sua de Moisés, é uma consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e com isto fixa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade no pensamento. Definiu os laços que unem a alma ao corpo e levantou o véu que escondia aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda a parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com uma mesma aptidão para a 32. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Dito de outro modo, que é punido por onde tem pecado, que essas consequências duram tão longo tempo quanto as causas que as produziram, que assim o culpado sofreria eternamente se persistisse eternamente no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um melhorar-se, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos. Como o doente sofre dos seus excessos tão longo tempo, enquanto não lhes põe termo. 33. Se a razão repele, por incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infligidas por uma única falta, ou os suplícios do inferno que não pode abrandar o mais ardente e o mais sincero arrependimento, ela se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, não fecha nunca a porta do retorno e estende sem cessar a mão ao náufrago, em lugar de empurrá-lo para o abismo. 34. A pluralidade das existências, cujo princípio o Cristo colocou no Evangelho, mas sem defini-lo mais do que muitos outros, é uma das leis mais importantes reveladas pelo Espiritismo, no sentido de que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Por essa lei, o homem explica todas as aparentes anomalias que a vida humana apresenta. As diferenças de posição social, as mortes prematuras que sem a reencarnação tornariam inúteis para a alma a vida abreviada, a desigualdade das aptidões intelectuais e morais, pela antiguidade do espírito que tem, mais ou menos, aprendido e progredido, e que traz, em renascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. 35. Com a doutrina da criação da alma em cada nascimento, vem-se cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, nada os liga. Os laços de família são puramente carnais, não são solidários com um passado em que não existiam. Com a doutrina do nada depois da morte, toda a relação cessa com a vida. Eles não são solidários quanto ao futuro. Pela reencarnação, são solidários quanto ao passado e quanto ao futuro. As suas relações se perpetuam no mundo espiritual e no mundo corporal. A fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo, o mal, as suas consequências inevitáveis. 36. Com a reencarnação, caem os preconceitos de raças e de castas, uma vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher,
De todos os argumentos contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, não há nenhum deles que ultrapasse em lógica o fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação repousa sobre uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, ela repousa sobre a mesma lei da igualdade de direitos sociais e, por conseguinte, a da liberdade. 37. Tirai ao homem o espírito livre, independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma máquina organizada, sem objetivo, sem responsabilidade, sem outro freio que o da lei civil, e próprio para ser explorado como um animal inteligente. Não esperando nada depois da morte, nada o detém para aumentar os gozos do presente. Se sofre, não tem em perspectiva senão desespero e o nada por refúgio. Com a certeza do futuro, há de encontrar aqueles a quem amou, o medo de rever aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo não fizesse senão tirar o homem da dúvida com respeito à vida futura, teria feito mais pelo seu adiantamento moral do que todas as leis disciplinares que o freiam, algumas vezes, mas não o transformam. 38. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não é apenas irreconciliável com a justiça de Deus, que torna todos os homens responsáveis pela falta de um só deles. Seria um contrassenso e tanto menos justificável que, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a qual se pretende fazer remontar a sua responsabilidade. Com a pré-existência, o homem traz, em renascendo, o germe de suas imperfeições, dos defeitos de que não se corrigiu e que se traduzem por seus instintos naturais, as suas propensões a tal ou tal vício. Está aí o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença capital de que suporta o castigo das próprias faltas, e não as de outrem. E esta outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, é encorajante e soberanamente equitativa de que cada existência lhe oferece os meios de se remir pela reparação, e de progredir, seja em se despojando de algumas imperfeições, seja adquirindo novos conhecimentos, e isso até que, estando suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e feliz. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, em renascendo, qualidades inatas, do mesmo modo que aquele que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Está identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem nele pensar. Quem está obrigado a combater as suas más tendências está ainda na luta. O primeiro já venceu, o segundo está em vias de vencer. Há, pois, virtude original, como há saber original e pecado, ou melhor, vício original. 39. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por São Paulo sob o nome de corpo espiritual, quer dizer, de corpo fluídico da alma depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma, que é um dos elementos constitutivos do ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que durante a vida do corpo. 42. Se considera, por outro lado, a força moralizadora do Espiritismo pelo objetivo que assinala para todas as ações da vida, pelas consequências do bem e do mal que faz tocar com o dedo, a força moral, a coragem, as consolações que dá nas aflições por uma inalterável confiança no futuro, pelo pensamento de ter perto de si os seres a quem amou,
a segurança de revê-los, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo o que se faz, de que tudo o que se adquire em inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido. Que tudo aproveita ao adiantamento, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo com respeito ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade quem preside ao grande movimento de regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque pelo fato é ele o verdadeiro Consolador. Nota. Muitos pais de família deploram a morte prematura de crianças para cuja educação fizeram grandes sacrifícios e dizem a si mesmos que tudo isso é pura perda. Com o Espiritismo, não lamentam mais esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los mesmo com a certeza de verem morrer seus filhos, porque sabem que, se esses últimos não aproveitam essa educação no presente, ela servirá, em primeiro lugar, para seu adiantamento como espíritos, depois que isso será igualmente adquirido para uma nova existência, e que, quando retornarem, terão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos para adquirirem novos conhecimentos. Tais são essas crianças que trazem em nascendo ideias inatas, que sabem, por assim dizer, sem terem necessidade de aprender. Se os pais não têm a satisfação imediata de verem seus filhos aproveitarem essa educação, dela gozarão certamente mais tarde, seja como espíritos, seja como homens. Talvez eles sejam de novo os pais dessas mesmas crianças, de quem se dirá felizmente dotadas pela natureza e que devem as suas aptidões a uma precedente educação. Do mesmo modo, se os filhos acabam mal pela negligência dos seus pais, estes podem ter que sofrer, mais tarde, pelos dissabores e desgostos que lhes suscitarão em uma nova existência. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, número 21, Mortes Prematuras. Fim de nota. 43. Se a esses resultados se acrescenta a rapidez extraordinária da propagação do Espiritismo, apesar de tudo o que se fez para abatê-lo, não se pode discordar de que a sua vinda tenha sido providencial, porque triunfa de todas as forças e de toda a má vontade dos homens. A facilidade com a qual ele é aceito por um tão grande número, e isso sem constrangimento, sem outros meios senão o poder da ideia, prova que responde a uma necessidade, a de crer em alguma coisa, depois do vazio cavado pela incredulidade, e que, consequentemente, veio ao seu tempo. 44. Os aflitos são em grande número. Não é, pois, surpreendente que tantas pessoas acolham uma doutrina que consola, de preferência, as doutrinas que desesperam, porque aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, que se dirige o Espiritismo. O enfermo vê chegar o médico com mais alegria do que aquele que está bem. Ora, os aflitos são os enfermos, e o Consolador é o médico. Vós que combateis o Espiritismo, se quereis que renunciemos a ele para seguir-vos, dai, pois, mais e melhor do que ele. Curai com maior segurança as feridas da alma. Dai mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores. Fazei do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Mas não penseis em destruí-lo, vós com a perspectiva do nada, vós com a alternativa das chamas do inferno, ou da beata e inútil contemplação perpétua. 45. A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não está em nenhum indivíduo. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Está aí um caráter essencial de uma grande importância. Ela é coletiva no sentido de que não foi feita como privilégio a pessoa alguma.
que ninguém, por conseguinte, pode dela se dizer o profeta exclusivo. Foi feita simultaneamente sobre toda a terra, a milhões de pessoas, de todas as idades e de todas as condições, desde o mais alto da escala, segundo esta predição referida pelo autor dos Atos dos Apóstolos, aspas. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Não saiu de nenhum culto especial a fim de servir a todos um dia de ponto de reunião. Nota. Nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a se operar é o de um observador atento que estuda os fatos para procurar-lhes a causa e deles tirar as consequências. Confrontamos tudo aquilo que nos foi possível colecionar. Comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos do globo. Depois, coordenamos tudo metodicamente. Em uma palavra, estudamos e demos ao público o fruto das nossas pesquisas, sem atribuir ao nosso trabalho outro valor do que o de uma obra filosófica, deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como fundador de doutrina, nem ter querido impor nossas ideias a ninguém. Publicando-as, usamos de um direito comum, e aqueles que as aceitaram fizeram-no livremente. Se essas encontraram numerosas simpatias, foi porque tiveram a vantagem de responder às aspirações de um grande número, do que não poderíamos nos envaidecer, uma vez que a origem não nos pertence. O nosso maior mérito é o da perseverança e do devotamento à causa que abraçamos. Em tudo isso, fizemos o que outros poderiam fazer igual a nós. Por isso, nunca tivemos a pretensão de nos crer profeta ou Messias, e ainda menos de nos dar como tal. Fim de nota. 46. As duas primeiras revelações, sendo o produto de um ensinamento pessoal, foram forçosamente localizadas, quer dizer, ocorreram sobre um único ponto em torno do qual a ideia se espalhou pouco a pouco. Mas necessitou muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo invadi-lo inteiramente. A terceira tem de particular que, não estando personificada num indivíduo, produziu-se simultaneamente em milhares de pontos diferentes, todos tornando-se centros ou focos de irradiação. Multiplicando-se esses centros, seus raios se encontram pouco a pouco, como círculos formados por uma multidão de pedras lançadas na água, de tal sorte que, em dado tempo, acabarão por cobrir a superfície inteira do globo. Tal é uma das causas da rápida propagação da doutrina. Se ela tivesse num único ponto, se fosse obra exclusiva de um homem, teria formado seita ao seu redor, mas talvez decorresse meio século antes que tivesse alcançado os limites do país onde nascera, ao passo que, 10 anos depois, tem marcos plantados de um polo ao outro. 47. Esta circunstância, inaudita na história das doutrinas, deu a esta uma força excepcional e um poder de ação irresistível. Com efeito, se a reprimem num ponto, em um país, é materialmente impossível reprimi-la em todos os pontos, em todos os países. Por um lugar onde seja entravada, haverá 1000 ao lado onde ela florescerá. Ainda mais se a atingem num indivíduo, não se podem atingi-la nos espíritos que lhe são a fonte. Ora, como os espíritos estão por toda parte, e haverá deles sempre, se por impossível se chegasse a abafar. 51. Tendo os elementos da revelação espírita sido dados simultaneamente,
Em muitos pontos, há homens de todas as condições sociais e dos diversos graus de instrução. É evidente que as observações não poderiam ser feitas por toda a parte com o mesmo proveito, que as consequências a tirar delas, as deduções das leis que regem essa ordem de fenômenos, em uma palavra, a conclusão que devia estabelecer as ideias, não poderia sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito em círculo restrito, não vendo, mais frequentemente, senão uma ordem particular de fatos, algumas vezes contraditórios na aparência, não tendo geralmente se ocupado senão com uma categoria de espíritos, e além do mais, achando-se na impossibilidade material de abraçar o conjunto, é por isso mesmo impotente para unir as observações isoladas a um princípio comum. Cada um, apreciando os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e de suas crenças anteriores, ou da opinião particular dos espíritos que se manifestam, teriam surgido, em breve, tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e de controle. Em uma palavra, cada um estaria imobilizado em sua revelação parcial, crendo ter toda a verdade, por falta de saber que em 100 outros lugares obtinha-se mais ou melhor. 52. Por outro lado, convém notar que nenhuma parte do ensinamento espírita foi dada de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações em assuntos tão diversos que exigem ou conhecimentos ou aptidões medianímicas especiais que teria sido impossível reunir em um mesmo ponto todas as condições necessárias. Devendo o ensinamento ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho disseminando os assuntos de estudo e de observação, como em certas fábricas a confecção de cada parte de um mesmo objeto é dividida entre diferentes operários. A revelação foi, assim, feita parcialmente, em diversos lugares, e por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que continua ainda neste momento, porque tudo não está revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento daquilo que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinamentos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário agrupar os fatos esparsos para se lhes apreender a correlação, colecionar os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para compará-los, analisá-los, estudar-lhes as analogias e as diferenças, sendo as comunicações dadas por espíritos de todas as ordens mais ou menos esclarecidos. Seria preciso analisar o grau de confiança que a razão permita conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais e isoladas das que tinham a sanção do ensinamento geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, suprimir as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica sã, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo de mais baixo estágio, para o conhecimento do estado do mundo invisível e dele formar um todo homogêneo. Seria preciso, em uma palavra, um centro de elaboração, independente de toda ideia pré-concebida, de todo o preconceito de seita, decidido a aceitar a verdade tornada evidente, mesmo sendo ela contrária às suas opiniões pessoais. Esse centro foi formado por si mesmo, pela força das coisas e sem propósito premeditado. Nota. O
Livro dos Espíritos, a primeira obra que fez o Espiritismo entrar no caminho filosófico pela dedução das consequências morais dos fatos, que abordou todas as partes da doutrina, tocando as mais importantes questões que ela levanta, foi desde a sua aparição o ponto de reunião para o qual, espontaneamente, convergiam os trabalhos individuais. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, estacionado até aí no domínio das experiências de curiosidade. Se esse livro conquistou a simpatia da maioria, foi porque era a expressão do sentimento dessa mesma maioria, e respondida às suas aspirações, foi também porque cada um nele encontrou a confirmação e uma explicação racional naquilo que obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensinamento geral dos espíritos, não haveria tido nenhum crédito e cairia prontamente no esquecimento. Ora, a quem se reuniu? Não foi ao homem que nada é por si mesmo, a gente que morre e desaparece, mas à ideia que não perece quando emana de uma força superior à do homem. Essa concentração espontânea de forças esparsas deu lugar a uma correspondência imensa, monumento único do mundo, quadro vivo da verdadeira história do espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que fizeram nascer a doutrina, os resultados morais, os devotamentos e os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens e as coisas sobre peças autênticas. Em presença desses testemunhos irrecusáveis, em que se tornarão na continuidade todas as falsas alegações, as difamações da inveja e do ciúme? 53. Desse estado de coisas, resultou uma dupla corrente de ideias, uma indo das extremidades para o centro, as outras retornando do centro para a periferia. Foi assim que a doutrina prontamente marchou para a unidade, malgrado a diversidade das fontes de onde ela emanou, que os sistemas divergentes tombaram, pouco a pouco, pelo fato do seu isolamento diante da ascendência da opinião da maioria, por falta de nela encontrar ecos simpáticos. Uma comunhão de pensamentos foi, então, estabelecida entre os diferentes centros parciais. Falando a mesma língua espiritual, eles se compreendem e simpatizam de uma extremidade à outra do mundo. Os espíritas se acharam mais fortes e lutaram com mais coragem, marcharam com passo mais seguro quando não se viram mais isolados, quando sentiram um ponto de apoio, um laço que os unia à grande família. Os fenômenos dos quais eram testemunhas não lhes pareciam mais estranhos, anormais, contraditórios, quando puderam ligá-los às leis gerais de harmonia, abarcar de um golpe de vista o edifício e verem em todo esse conjunto um objetivo grande e humanitário. Nota. Um testemunho significativo, tão notável quanto tocante dessa comunhão de pensamentos, que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade das crenças, são os pedidos de preces que nos vêm dos mais distantes países, desde o Peru às extremidades da Ásia, da parte de pessoas de religiões e de nacionalidades diversas, e que jamais vimos. Não está aí o prelúdio da grande unificação que se prepara? A prova das bases sérias que por toda parte toma o Espiritismo? É notável que de todos os grupos que se formaram com a intenção 54, não há nenhuma ciência que em todas as suas partes tenha saído do cérebro de um homem. Todas, sem exceção, são produtos de observações sucessivas, apoiando-se sobre as observações precedentes, como sobre um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam com o espiritismo, por isso seu ensinamento está graduado,
não abordam as questões senão à medida que os princípios sobre os quais devem se apoiar estejam suficientemente elaborados e que a opinião esteja madura para assimilá-los. Há mesmo que se notar que todas as vezes que os centros particulares quiseram abordar questões prematuras, não obtiveram senão respostas contraditórias, não concludentes. Quando, ao contrário, está chegado o momento favorável, o ensinamento se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, entre a marcha do espiritismo e das ciências, uma diferença capital. Estas não atingiram o ponto onde chegaram, senão depois de longos intervalos, ao passo que bastaram alguns anos ao espiritismo, se não para atingir o ponto, pelo menos para recolher uma soma de observações bastante grande para constituir uma doutrina. Isso deve-se à multidão incalculável de espíritos que, pela vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente dos seus conhecimentos. Disso resultou que todas as partes da doutrina, em lugar de serem elaboradas sucessivamente durante vários séculos, o foram quase simultaneamente em alguns anos, que bastaram para agrupá-las e para delas formar um todo. Deus quis que assim fosse, primeiro para que o edifício chegasse mais depressa ao topo, em segundo, porque se pôde, pela comparação, ter um controle, por assim dizer, imediatamente e permanente na universalidade do ensinamento, cada parte não tendo valor e autoridade, senão pela sua conexão com o conjunto, todas devendo harmonizar-se e encontrar o seu lugar na ordem geral, e chegar cada uma a seu tempo. Não confiando a um único espírito o cuidado da promulgação da doutrina, Deus quis, por outro lado, que o menor como o maior entre os espíritos e entre os homens levasse sua pedra ao edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas saídas de uma única fonte. De outra parte, cada espírito, assim como cada homem, não tendo senão uma soma limitada de conhecimentos, individualmente não estavam habilitados a tratar, ex-professo, as inumeráveis questões nas quais toca o espiritismo. Eis, igualmente, porque a doutrina para cumprir os objetivos do Criador não poderia ser obra de um único espírito, nem de um único médium. Não poderia sair senão da coletividade dos trabalhos controlados uns pelos outros. Nota. Ver em O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, página 6, e Revista Espírita, abril 1864, página 90. Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensinamento dos Espíritos. Fim de nota. 55. O último caráter da revelação espírita, e que ressalta das próprias condições nas quais está feita, é que, apoiando-se sobre fatos, não pode ser senão essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, contrai aliança com a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, em certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, autor dessas leis. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de diminuí-lo. Elas não destroem senão o que os homens estabeleceram sobre as ideias falsas que fizeram de Deus. O Espiritismo não coloca, pois, como princípio absoluto, senão o que está demonstrado como evidência, ou que ressalta logicamente da observação. Tocando em todos os ramos da economia social, às quais presta o apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia. Sem isso, se suicidaria, cessando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial.
O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. 2. Nota. Diante de declarações tão claras e tão categóricas como as que estão contidas neste capítulo, caem todas as alegações de tendência ao absolutismo, à autocracia dos princípios, todas as falsas assimilações que pessoas prevenidas ou mal informadas prestam à doutrina. Estas declarações, aliás, não são novas. Nós as temos repetido bastante em nossos escritos para não deixar nenhuma dúvida a esse respeito. Elas nos assinalam, por outro lado, o nosso verdadeiro papel, o único que ambicionamos, o de trabalhador. Fim de nota. 56. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que não é outra senão a do Cristo? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encontrar em si mesmo tudo o que lhe é necessário para se conduzir. Sob o ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia na sua consciência, que lhe diz: não faça a outrem o que não queres que se te faça. A força natural está certamente inscrita no coração dos homens, mas todos sabem lê-la? Nunca desprezaram seus sábios preceitos? Que fizeram da moral do Cristo? Como a praticam aqueles mesmos que a ensinam? Não se tornou uma letra morta, uma bela teoria, boa para os outros e não para si? Censura 57. Uma das mais importantes questões, entre as que estão colocadas no alto deste capítulo, é esta: qual é a autoridade da revelação espírita, uma vez que emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? A objeção seria séria se essa revelação não consistisse senão do ensinamento dos espíritos, se devêssemos tê-la deles exclusivamente e aceitá-la de olhos fechados. Ela é sem valor desde o instante em que o homem lhe traz o concurso de sua inteligência e de seu julgamento. Que os espíritos se limitem a colocá-lo no caminho das deduções que pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações e suas inumeráveis variedades são fatos. O homem os estuda, neles procura a lei e é ajudado neste trabalho pelos espíritos de todas as ordens, que são antes colaboradores do que reveladores, no sentido usual da palavra. Submete as suas declarações ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira, ganha conhecimentos especiais que eles oferecem na sua posição, sem abdicarem do uso da sua própria razão. Os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, em nos comunicando com eles, não saímos da humanidade, circunstância capital a se considerar. Os homens de gênio, que foram a luz da humanidade, saíram, pois, do mundo dos espíritos, como nele reentraram deixando a terra. Desde que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhes dar instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Podem nos instruir depois da sua morte, como o fizeram em sua vida. São invisíveis em lugar de serem visíveis. Eis toda a diferença. A sua experiência e o seu saber não devem ser menores, e se a sua palavra, como homens, tinha autoridade, não a deve ter menos porque estão no mundo dos espíritos. 58. Mas não são apenas os espíritos superiores que se manifestam, são também os espíritos de todas as ordens, e isso era necessário para nos iniciar no verdadeiro caráter do mundo espiritual, nolo mostrando sob todas as suas faces. Com isso, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas. A conexão é mais evidente. Vemos mais claramente de onde viemos e para onde vamos.
Tal é o objetivo essencial das comunicações. Todos os espíritos, a qualquer grau que tenham chegado, nos ensinam, pois alguma coisa, mas como são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom e de mal, e de tirar o proveito que os seus ensinamentos comportam. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos, e que sem eles não saberíamos. 59. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, incontestavelmente, mas cuja ação é restrita e necessariamente lenta em se propagar. Que um só dentre eles, fosse mesmo Elias, ou Moisés, Sócrates ou Platão, viesse nestes últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual, quem teria provado a verdade de suas assertivas neste tempo de ceticismo? Não o teriam considerado como um sonhador ou um utopista? E em se admitindo que estivesse com a verdade absoluta, os séculos teriam se escoado antes que suas ideias fossem aceitas pelas massas. Deus, em sua sabedoria, não quis que fosse assim. Quis que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos, e não pelos encarnados, a fim de convencer de sua existência, e que ocorreram simultaneamente em toda a Terra, seja para propagá-lo mais rapidamente, seja para que encontrasse, na coincidência do ensinamento, uma prova da verdade, tendo cada um os meios de se convencer por si mesmo. 60. Os espíritos não vêm para livrar o homem do trabalho do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência pronta. O que pode encontrar, ele mesmo, deixa-no às suas próprias forças. É o que os espíritas sabem perfeitamente hoje. Desde muito tempo, a experiência demonstrou o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastava dirigir-se ao primeiro espírito que chegasse para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos lhes são uma das faces, como sobre a terra, os há superiores e vulgares. Muitos deles sabem, pois, científica e filosoficamente, menos do que certos homens. Dizem o que sabem, nem mais nem menos. Como entre os homens, os mais avançados podem nos informar sobre mais coisas, dar-nos conselhos mais judiciosos do que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é se dirigir às forças sobrenaturais, mas aos semelhantes, aqueles mesmos a quem nos teríamos dirigido em seu viver, aos parentes, aos amigos ou aos indivíduos mais esclarecidos do que nós. Eis do que importa se persuadir, e o ignoram aqueles que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações de além-túmulo. 61. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, querendo dessas revelações, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou se não dizem tudo o que sabem? Primeiro, como o dissemos, ele se abstém de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que não lhes é permitido revelar, porque o nosso grau de adiantamento não comporta. Mas isso à parte, as condições da nova existência alargam o círculo das suas percepções. Veem o que não viam na Terra, livres dos entraves da matéria, liberados dos cuidados da vida corporal, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado, e por isso mesmo mais sadiamente. A sua perspicácia abarca um horizonte mais vasto, compreendem os seus erros, retificam as suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos.
É nisto que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corporal e que seus conselhos podem ser, com relação ao seu grau de adiantamento, mais judiciosos e mais desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, por outro lado, nos iniciar nas coisas da vida futura, que ignoramos e que não podemos aprender naquela em que estamos. Até hoje o homem não havia criado senão hipóteses sobre o seu futuro. Eis porque suas crenças sobre esse ponto ficaram divididas em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o niilismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo que vêm dizer o que ela é, e os únicos que poderiam fazê-lo. Essas manifestações, portanto, serviram para nos dar a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e que não supunhamos, e só esse conhecimento seria de uma importância capital. Supondo-se que os espíritos fossem incapazes de algo, nos ensinara mais. Se fordes a um país novo para vós, rejeitarias as informações de um humilde aldeão que encontrasseis? Recusaríeis interrogá-lo sobre o estado do caminho, porque não é senão um camponês? Não esperarias dele, certamente, esclarecimentos de uma alta importância, mas tal como é, e em sua esfera poderia, sobre certos pontos, vos informar melhor do que um sábio que não conhecesse o país. Tiraríeis das suas indicações consequências que ele mesmo não poderia tirar, mas não teria sido menos um instrumento útil para as vossas observações, não tivesse servido senão para vos fazer conhecer os costumes dos camponeses. Ocorre o mesmo com as relações com os espíritos, onde o menor pode servir para nos ensinar alguma coisa. 62. Uma comparação vulgar fará compreender ainda melhor a situação. Um navio, carregado de emigrantes, parte para um destino longínquo, carrega homens de todas as condições, parentes e amigos daqueles que ficam. Ouve-se que esse navio naufragou. Nenhum traço dele restou, nenhuma notícia chegou sobre a sua sorte. Pensa-se que todos os viajantes pereceram e o luto está em todas as famílias. Entretanto, a tripulação toda, sem exceção de um único homem, aportou a uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sob um céu clemente. Mas isso é ignorado. Ora, eis que um dia um outro navio aporta a essa terra e aí encontra todos os náufragos sãos e salvos. A feliz notícia se espalha com a rapidez de um raio. Cada um diz, nossos amigos não estão perdidos, e rendem graças a Deus por isso. Não podem se ver, mas se correspondem, trocam testemunhos de afeições, e eis que a felicidade sucede à tristeza. Tal é a imagem da vida terrestre e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. Esta, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa notícia da sobrevivência daqueles que nos são caros e a certeza de reencontrá-los um dia. A dúvida sobre a sua sorte e sobre a nossa não existe mais. O desencorajamento se apaga diante da esperança. Mas outros resultados vêm fecundar essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio notícias maravilhosas, permitiu que o véu, que separa o mundo visível do mundo invisível, fosse levantado. O fato das manifestações nada tem de extra-humano. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal. Capítulo 2. Deus. Existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. Existência de Deus. 1.
Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. 2. É princípio elementar que se julgue uma causa por seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Se um pássaro cortando ar é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o feriu, embora não se veja o atirador. Não é, pois, sempre necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo, é observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. 3. Um outro princípio, também elementar, passado ao estado de axioma por força de verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Se se perguntasse qual é o construtor de tal engenhoso mecanismo, o que se pensaria daquele que respondesse que se fez por si mesmo? Quando se vê uma obra-prima, obra de arte ou de indústria, diz-se que isso deve ser o produto de um homem de gênio, porque uma alta inteligência deve ter presidido a sua concepção. Não obstante, julga-se que um homem deveu fazê-la, porque se sabe que a coisa não está acima da capacidade humana, mas não ocorrerá a ninguém dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja o trabalho de um animal ou o produto do acaso. 4. Por toda a parte, reconhece-se a presença do homem por suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria somente pelos fósseis humanos, mas também, e com igual certeza, pela presença nos terrenos dessa época de objetos trabalhados pelos homens. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para atestar a sua presença. Pela grosseria ou pela perfeição do trabalho se reconhecerá o grau de inteligência e adiantamento daqueles que o realizaram. Se, pois, encontrando-vos em um país habitado exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que os selvagens, sendo incapazes de tê-la feito, deve ser a obra de uma inteligência superior à deles. 5. Pois bem, lançando os olhos ao redor de si, sobre as obras da natureza, observando a previdência, a sabedoria e a harmonia que presidem a tudo, reconhece-se que não há nenhuma delas que não sobrepasse o mais alto alcance da inteligência humana. Desde que o homem não pode produzi-las, é porque são o produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. 6. A isto, alguns opõem o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são o produto de forças naturais que agem mecanicamente, em consequência das leis de atração e de repulsão. As moléculas dos corpos inertes se agregam e se desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam, sempre do mesmo modo, cada uma em sua espécie, em virtude dessas mesmas leis. Cada indivíduo é semelhante àquele do qual saiu. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração estão subordinados a causas materiais, tais como o calor, a eletricidade, a luz, a umidade, etc. Ocorre o mesmo com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas pelo efeito da gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa uma inteligência livre. O homem movimenta seu braço quando quer e como quer, mas aquele que o movimentasse no mesmo sentido desde o seu nascimento até a morte seria um autômato. Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade, mas essas forças são efeitos que devem ter uma causa, e ninguém pretende que elas constituam a divindade. São materiais e mecânicas, não são inteligentes por si mesmas, e isso é ainda verdade.
mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas para as necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. A apropriação útil dessas forças é um efeito inteligente que denota uma causa inteligente. Um pêndulo se move com regularidade automática, e é essa regularidade que lhe dá o seu mérito. A força que o faz assim agir é toda material e nada inteligente. Mas o que seria desse relógio se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego dessa força para fazê-la caminhar com precisão? Do fato de que a inteligência não está no mecanismo do relógio e de que ela não é vista, seria racional concluir que não existe? Ela é julgada pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo atesta a inteligência e o saber do relojoeiro. Quando o relógio vos dá, no momento próprio, a informação de que tendes necessidade, jamais veio ao pensamento de alguém dizer: eis um relógio bem inteligente. Ocorre o mesmo com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se afirma pelas suas obras. 7. A existência de Deus é, pois, um fato adquirido, não somente pela revelação, mas pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens não tiveram revelação e, não obstante, creem instintivamente na existência de um poder sobre o humano. Veem coisas que estão acima do poder humano e delas concluem que provém de um ser superior à humanidade. Não são mais lógicos do que aqueles que pretendem que elas se fizeram sozinhas? Da natureza divina. 8. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a sua essência, sendo a sua existência dada como premissa, pode, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento dos seus atributos necessários. Porque, em vendo o que não pode deixar, sem cessar, de ser Deus, disso conclui o que deve ser. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, seria impossível compreender a obra da criação. É o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e foi pela falta de a elas se referirem, como farol que poderia dirigi-las, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. As que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram vários deuses. As que não lhe atribuíram a soberana bondade, dele fizeram um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada, uma vez que não pode nem fazer e nem compreender tudo o que existe. A de Deus, abarcando o infinito, deve ser infinita. Se supusesse limitada em um ponto qualquer, poder-se-ia conceber um ser ainda mais inteligente, capaz de compreender e de fazer o que o outro não faria, e assim sucessivamente até o infinito. 10. Deus é eterno, quer dizer que não teve começo e nem terá fim. Se houvesse tido um começo, teria saído do nada. O nada não sendo nada, nada pode produzir. Ou bem ele haveria sido criado por um ser anterior, e então esse ser é que seria Deus. Se lhe supusesse um começo ou um fim, poder-se-ia, pois, conceber um ser tendo existido antes dele, ou podendo existir depois dele, e assim sucessivamente até o infinito. 11. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. 12. Deus é imaterial,
Quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus não tem forma apreciável pelos nossos sentidos. Sem isto, seria matéria. Dizemos, a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, não conhecendo senão a si mesmo, se toma por termo de comparação de tudo o que não compreende. Essas imagens, onde se representa Deus sob a figura de um velho, de longas barbas, coberto com um manto, são ridículas. Têm o inconveniente de rebaixarem o Ser Supremo às mesquinhas proporções da humanidade. Daí a emprestar-lhe as paixões da humanidade, e dele fazer um Deus colérico e ciumento. Não há senão um passo. 13. Deus é todo-poderoso. Se não tivesse o supremo poder, poder-se-ia conceber um ser mais poderoso e assim sucessivamente, até que se encontrasse o ser que nenhum outro poderia superar em poder, e este é que seria Deus. 17. Foi a ignorância do infinito das perfeições de Deus que engendrou o politeísmo, culto de todos os povos primitivos. Eles atribuíram divindade a todo o poder que lhes pareceu acima da humanidade. Mais tarde, a razão levou-os a confundir essas diversas potências em uma única. Depois, à medida que os homens compreenderam a essência dos atributos divinos, suprimiram dos seus símbolos as crenças que dele eram a negação. 18. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão com a condição de não ser superado em nada por um outro ser, porque então o ser que o superasse no que quer que fosse, não fora senão na espessura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isso é preciso que seja infinito em todas as coisas. É assim que, restando a existência de Deus, constatada pelos fatos das suas obras, chega-se pela simples dedução lógica a determinar os atributos que o caracterizam. 19. Deus é, pois, a suprema e soberana inteligência, é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser outra coisa. Tal é o eixo sobre o qual repousa o edifício universal. É o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro e que unicamente pode guiar o homem na procura da verdade. Seguindo, ele não se perderá nunca. E se está tão frequentemente extraviado, é por falta de ter seguido a rota que lhe estava indicada. Tal é também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. O homem tem, para julgá-las, uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode-se dizer com certeza que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estivesse em contradição com um único dos seus atributos, que tendesse não somente a anulá-los, mas simplesmente a enfraquecê-los, não poderia estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, não há de verdadeiro senão aquilo que não se desvie um iota das qualidades essenciais da divindade. A verdadeira religião será aquela na qual nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, na qual todos os dogmas poderão sofrer a prova desse controle, sem dele receber nenhum prejuízo. A providência. 20. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode se imiscuir em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo?
Tal é a questão que o incrédulo se coloca, donde conclui que, em admitindo a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o concurso incessante da providência. 21. Em seu estado atual de inferioridade, os homens não podem, senão dificilmente, compreender Deus infinito, porque o figuram restrito e limitado, igual a eles, representando como um ser circunscrito, e dele fazem uma imagem à sua imagem. Nossos quadros que o pintam sob traços humanos não contribuem pouco para manter esse erro no espírito das massas, que adoram nele mais a forma do que o pensamento. Para a maioria, é um soberano poderoso, num trono inacessível, perdido na imensidão dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são limitadas, não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas pequenas coisas. 22. Na impossibilidade que está o homem de compreender a própria essência da divindade, não pode dela fazer senão uma ideia aproximada, com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem pelo menos mostrar-lhe a possibilidade daquilo que à primeira vista parece-lhe impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Esse fluido, sendo ininteligente, age mecanicamente, tão só pelas forças materiais. Mas se supusermos esse fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Verá, entenderá e sentirá. 23. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia disso. Ele não é inteligente por si mesmo, uma vez que é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, dele está, de certa forma, impregnado, e na impossibilidade que estamos de isolá-lo, parece não formar senão um com o fluido, do mesmo modo que o som parece não formar senão um com o ar, de sorte que podemos, por assim dizer, materializá-lo. Do mesmo modo que dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. 24. Que ocorra assim, ou não, com o pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido para a facilidade de nossa inteligência, representemo-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito, penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo. Cada átomo desse fluido se pode exprimir-se assim, possuindo o pensamento, quer dizer, os atributos essenciais da divindade. E esse fluido, estando por toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não há um ser, por ínfimo que se o suponha, que dele não esteja de algum modo saturado. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade. Não há uma única das nossas ações que possamos subtrair ao seu olhar. O nosso pensamento está em contato com o seu pensamento, e é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas dobras do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo.
Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem, pois, necessidade de mergulhar seu olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para serem ouvidas por Ele, não têm necessidade de cortarem o espaço, nem de serem ditas com voz retumbante, porque incessantemente ao nosso lado os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são iguais aos sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. 25. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal não é, evidentemente, senão uma comparação, mais própria para dar uma ideia mais justa de Deus do que os quadros que o representam sob uma figura humana. Ela tem por objeto fazer compreender a possibilidade para Deus de estar por toda parte e de se ocupar de tudo. 26. Temos, incessantemente sob os olhos, um exemplo que pode nos dar uma ideia do modo pelo qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes mais íntimas de todos os seres, e por conseguinte, como as impressões, as mais sutis da nossa alma, chegam a Ele. Foi tirada de uma instrução dada por um espírito a esse respeito. 27. Aspas. O homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito, e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Compreendeis que não se pode ver aqui senão uma questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se pode dizer assim, localizadas em um lugar especial do corpo, se bem que o número dessas partes constitutivas de natureza tão variadas e tão diferentes seja considerável. Entretanto, ninguém duvida que não possa se produzir um movimento, que uma impressão qualquer possa ocorrer em um lugar particular, sem que o espírito disso tenha consciência. Há sensações diversas em vários lugares simultâneos. O espírito as sente todas, discerne-as, analisa-as, assinala para cada uma a sua causa e o seu lugar de ação, por intermédio do fluido perispiritual. Um fenômeno análogo ocorrerá entre a criação e Deus. Deus está por toda parte da natureza, do mesmo modo que o espírito está por toda parte do corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, nenhuma razão para que os fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma forma num e noutro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão postos em vibração. O espírito sente cada manifestação, distingue-as e as localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente, e Deus sabe tudo o que se passa, assinala a cada um o que lhe é particular. Pode-se disso deduzir, igualmente, a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres, de um mundo entre si, a de todos os mundos, enfim, a das criações e do Criador. Fecha aspas. Kinneman, Sociedade de Paris, 1867. 28. Compreendemos o efeito, já é muito. Do efeito remontamos à causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas a sua essência íntima nos escapa, igual à da causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravidade. Calculamo-los e, no entanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produziu.
É, pois, mais racional negar o princípio divino, porque não o compreendemos? 29. Nada impede admitir, para o princípio de soberana inteligência, um centro de ação, um foco principal irradiando sem cessar, inundando o universo com seus fluidos, do mesmo modo que o Sol com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode dizer. É provável que esteja mais fixado em um ponto determinado do que não esteja a sua ação e que percorra incessantemente as regiões do espaço sem limites. Se simples espíritos têm o dom de ubiquidade, essa faculdade em Deus deve ser sem limites. Deus preenchendo o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não tem necessidade de se transportar, e que se forma sobre todos os pontos, onde a soberana vontade julgue a propósito produzir-se, de onde se poderia dizer que ele está por toda parte e em parte alguma. 30. Diante desses problemas insondáveis, a nossa razão deve se humilhar. Deus existe, disso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom, é a sua essência. A sua solicitude se estende a todos. Compreendemo-lo não pode, pois, querer senão o nosso bem, e é por isso que devemos ter confiança nele. Eis o essencial. Quanto ao mais, esperemos que sejamos dignos de compreendê-lo. A visão de Deus. 31. Uma vez que Deus está por toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos em deixando a terra? Tais são as perguntas que se colocam diariamente. A primeira é fácil de se resolver. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim é que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão e aos nossos instrumentos de análise, e todavia não duvidamos de sua existência. Vemos os efeitos da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravidade e não vemos essa força. 32. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por órgãos materiais. Não é senão pela visão espiritual que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Só a nossa alma, pois, pode ter a percepção de Deus. Vê-lo-emos imediatamente depois da morte? É o que somente as comunicações de além-túmulo podem nos ensinar. Por elas sabemos que a visão de... Capítulo 3. O bem e o mal. Origem do bem e do mal. O instinto e a inteligência. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Origem do bem e do mal. 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede deve participar de seus atributos, porque é infinitamente sábio, justo e bom. Nada pode produzir de insensato, de mal e de injusto. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. 2. Se o mal, estando nos atributos de um ser especial que se chama Arimani ou Satã, de duas coisas uma, ou esse ser seria igual a Deus e, consequentemente, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade igual a ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que a outra faz e se opondo mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela na disposição do universo. No segundo caso, esse ser, sendo inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado, não podendo ter sido igual a ele de toda a eternidade. Sem ser seu igual, teria um começo. Se foi criado, não pode tê-lo sido senão por Deus.
Deus teria, assim, criado o espírito do mal, o que seria negação da infinita bondade. Ver o céu e o inferno segundo o Espiritismo, capítulo 10, Os Demônios. 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de todas as espécies, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que importa distinguir. São os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade. Entre estes últimos é preciso colocar os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos objetivos do Criador. Julga as coisas sob o ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e da convenção que se criou, e que não estão na ordem da natureza. Por isso é que ele acha frequentemente mal e injusto o que acharia justo e admirável se lhe visse a causa, o fim e o resultado definitivo. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo leva a marca da sabedoria infinita, e se inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que não compreende. 4. O homem recebeu em herança uma inteligência com a ajuda da qual pode conjurar, ou pelo menos grandemente atenuar, os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais ele adquire saber e avance em civilização, menos esses flagelos são desastrosos. Com uma organização social sabiamente previdente, poderá mesmo neutralizar-lhes as consequências, quando não puderem ser inteiramente evitadas. Assim, para esses mesmos flagelos que têm a sua utilidade na ordem da natureza e para o futuro, que ferem no presente, Deus deu ao homem pelas faculdades com as quais dotou o seu espírito os meios de paralisar-lhes os efeitos. Assim é que ele saneia os continentes insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza as terras incultas e se esforça por preservá-las das inundações, que construiu habitações mais sadias, mais sólidas, para resistirem aos ventos, tão necessários para a depuração da atmosfera, que se coloca ao abrigo das intempéries. Foi assim, enfim, que pouco a pouco a necessidade fê-lo criar as ciências, com a ajuda das quais melhora a habilidade do globo e aumenta a soma do seu bem-estar. 5. Devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades, físicas e morais, iniciando-o na pesquisa dos meios para dele subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. 6. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas arrastam, dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria, que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. E, além disso, Deus o chama, sem cessar, através dos seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, melhorá-lo, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte.
Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio, e disso sofre as consequências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, números 4, 5, 6 e seguintes. 7. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal faz sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir o desejo de mudar de caminho. Instruído pela experiência, é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando entra num caminho melhor, é pelo fato da sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade o constrange, pois a se melhorar moralmente para ser mais feliz, como esta mesma necessidade o constrange a melhorar as condições materiais da sua existência. Número 5. 8. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é um atributo distinto, tanto quanto o frio não é um fluido especial. Um é o negativo do outro. Aí onde o bem não existe, existe forçosamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem, só do homem vem o mal. Se houvesse na criação um ser predisposto ao mal, nada poderia evitá-lo. Mas o homem, tendo a causa do mal em si mesmo e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio e, por guia, as leis divinas, evitá-lo-ia quando quisesse. Tomemos um fato vulgar por comparação. Um proprietário sabe que na extremidade do seu campo há um lugar perigoso onde poderia perecer ou se ferir aquele que ali se aventurasse. O que faz para prevenir os acidentes? Coloca perto do local um aviso tornando proibido ir mais longe por causa do perigo. Eis a lei. Ela é sábia e previdente. Se malgrado isso, um imprudente não a tem em conta e passa além se lhe ocorre algo mal, a quem pode imputar senão a si mesmo? Assim ocorre com todo o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, colocou um limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela saciedade. Se ultrapassa esse limite, o faz voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que lhe podem ser consequentes, são, pois, o fato da sua imprevidência e não de Deus. 9. O mal, sendo o resultado das imperfeições do homem, e o homem sendo criado por Deus, Deus dir-se-á, se não criou o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse feito o homem perfeito, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não é levado fatalmente nem ao bem, nem ao mal. Deus quis que fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse o fruto do seu próprio trabalho, a fim de que o instinto e a inteligência. 11. Que diferença há entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa a outra? O instinto é uma inteligência rudimentar, ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação e nem premeditação.
É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva. Que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo a necessidade, que as plantas trepadeiras se enrolam em torno do seu apoio, ou se engancham com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que se dirigem, segundo as estações, para os climas propícios, que constroem, sem lições preliminares, com mais ou menos arte, segundo as espécies, camas macias e abrigos para sua prole, engenhos para prender na armadilha a presa da qual se nutrem, que manejam com destreza armas ofensivas e defensivas de que estão providos, que os sexos se aproximam, que a mãe alimenta os seus pequenos e que estes procuram o seio da mãe. Entre os homens, o instinto domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, que agarra o seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia a falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se afastar de um risco, para manter o equilíbrio. Tais são ainda os pestanejos das pálpebras para atenuar o clarão da luz, a abertura maquinal da boca para respirar, etc. 12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo, aquele que denota a reflexão, a combinação, uma deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, só pelo fato de ser livre, por vezes, está sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, apesar disso, revela uma causa inteligente, essencialmente previdente. Se se admite que um instinto tem a sua fonte na matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente, seguramente mesmo mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se se considera um instinto uma inteligência rudimentar, como se explica que seja, em certos casos, superior à inteligência racional, que possa dar a possibilidade de executar coisas que esta não pode produzir? Se é o atributo de um princípio espiritual, que vem a ser esse princípio? Uma vez que o instinto desapareça, esse princípio estaria aniquilado? Se os animais não estão dotados senão do instinto, seu futuro é sem resultado, seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. Isso não estaria conforme nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Capítulo 2, número 19. 13. Segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio, chegando a um certo grau de desenvolvimento que no início não teria senão as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se fora assim no homem inteligente que perde a razão e não é mais guiado senão pelo instinto, a inteligência retornaria ao seu estado primitivo. E quando recobrasse a razão, o instinto tornar-se-ia inteligente, e assim alternativamente a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, a inteligência e o instinto, com frequência, se mostram simultaneamente no mesmo ato. No andar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem coloca um pé diante do outro, maquinalmente, sem nisso pensar. Mas quando quer acelerar ou moderar a sua marcha, levantar o pé ou desviar para evitar um obstáculo, há cálculo, combinação, ele age de propósito deliberado. O impulso involuntário do movimento é ato instintivo. A direção calculada do movimento é ato inteligente.
O animal carnívoro é levado pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e varia segundo as circunstâncias para apanhar a sua presa e a sua previdência das eventualidades são atos da inteligência. 14. Uma outra hipótese, que de resto se alia perfeitamente à ideia da unidade de princípio, resulta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina quanto às relações do mundo espiritual e do mundo corpóreo. Sabe-se agora que os espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais são os protetores e os guias, que os envolvem com seus eflúvios fluídicos, que o homem frequentemente age de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. De outra parte, sabe-se que o instinto que produz atos inconscientes predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria um atributo nem da alma nem da matéria. Não pertenceria ao próprio ser vivo, mas seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como a andadeira com a ajuda da qual se sustém a criança que ainda não sabe andar. Mas, do mesmo modo que se suprime, gradualmente, o uso de andadeira, à medida que a criança se sustém sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes podem se guiar por sua própria inteligência. Assim, um instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o resultado de uma inteligência estranha na plenitude da sua força. Inteligência protetora, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que levaria a fazer inconscientemente para o seu bem o que esta fosse incapaz de fazer por si mesma, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada no uso das suas faculdades, assim como ocorre no homem na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Diz-se proverbialmente que há um Deus para as crianças, os loucos e os alcoólatras. Esse ditado é mais verdadeiro do que se crê. Esse Deus não é outro que o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger por sua própria razão. 15. Nesta ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Essa teoria, por racional que seja, não resolve todas as dificuldades da questão. Se são observados os efeitos do instinto, nota-se antes de tudo uma unidade de vista e de conjunto, uma garantia de resultado que não existem mais desde que o instinto é substituído pela inteligência livre. Além do mais, na apropriação tão perfeita e tão constante de faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, reconhece-se uma profunda sabedoria. Essa unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamentos, e a unidade de pensamentos é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão perfeitamente harmonioso, que prossegue desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade e uma precisão matemáticas, sem jamais falhar. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica, forçosamente, na unidade da causa. Se essa causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantas há de indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que acusa sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente, sendo necessariamente inteligente, não poderia ser exclusivamente material.
Não se encontrando nas criaturas encarnadas e desencarnadas as qualidades necessárias para produzir um tal resultado, será preciso remontar mais alto, quer dizer, ao próprio Criador. Se reporta a explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, capítulo 2, número 24. Se imaginar todos os seres penetrados de um fluido divino, soberanamente inteligente, compreender-se-á a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo e na própria inteligência. Por isso, ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia. 19. O homem que não agisse constantemente senão pelo instinto poderia ser muito bom, mas deixaria dormir a sua inteligência. Seria igual à criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse se servir dos seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se domam senão pelo esforço da vontade. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. 20. A destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza que, à primeira vista, parece se conciliar menos com a bondade de Deus. Pergunta-se por que fez uma necessidade de se entredevorarem para se nutrirem às expensas uns dos outros. Para aqueles que não vê senão a matéria, que limita sua visão à vida presente, com efeito isso parece uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens julgam a perfeição de Deus sob o seu ponto de vista. Seu próprio julgamento é a medida da sua sabedoria. E pensam que Deus não saberia fazer melhor do que eles mesmos fazem. Sua vista curta, não lhes permitindo julgar o conjunto, não compreendem que um bem real pode sair de um mal aparente. O conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua essência verdadeira, e da grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e harmonia, precisamente onde não via senão uma anomalia e uma contradição. 21. A verdadeira vida, do animal quanto a do homem, não está mais no envoltório corporal do que no vestuário. Ela está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio tem necessidade do corpo para se desenvolver pelo trabalho, que deve cumprir na matéria bruta. Usa-se o corpo nesse trabalho, mas ao espírito não se usa. Ao contrário, dele sai a cada vez mais forte, mais lúcido e mais capaz. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Por isto não é menos espírito, é absolutamente como se o homem renovasse 100 vezes o seu vestuário num ano, e por isso não deixaria de ser o mesmo homem. Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e suscita neles a ideia da vida espiritual, em lhes fazendo desejá-la como uma compensação. Deus, dir-se-á, não poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, e sem obrigar os seres vivos a se entredestruírem. Se tudo é sabedoria na sua obra, devemos supor que essa sabedoria não deve falhar mais sobre esse ponto do que sobre os outros. Se não o compreendemos, é preciso atribuir ao nosso adiantamento. Todavia, podemos experimentar procurando-lhe a razão, tomando por bússola esse princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, pois, em tudo, sua justiça e sua sabedoria,
e inclinemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. 22. Uma primeira utilidade que se apresenta nessa destruição, utilidade puramente física, é verdade, é esta. Os corpos orgânicos não se mantêm senão com a ajuda de matérias orgânicas. Só essas matérias contendo os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Os corpos, instrumentos da ação do princípio inteligente, tendo necessidade de serem incessantemente renovados, a providência os faz servir à sua manutenção mútua. É por isso que os seres se nutrem uns dos outros. É então o corpo que se nutre do corpo, mas o espírito não é nem aniquilado, nem alterado. Não é senão despojado do seu envoltório. Nota. Ver Revista Espírita de agosto de 1864, página 241, Extinção das Raças. Fim de nota. 23. Há, por outro lado, considerações morais de ordem mais elevada. A luta é necessária ao desenvolvimento do espírito. É na luta que ele exerce as suas faculdades. Aquele que ataca para obter a sua nutrição e aquele que se defende para conservar a sua vida rivalizam em astúcia e inteligência e aumentam, por isso mesmo, suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas que é que em realidade o mais forte ou o mais hábil retirou do mais fraco? Seu vestuário de carne, nenhuma outra coisa. O espírito que não está morto retomará um outro mais tarde. 24. Nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral não existe, ou a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não poderia ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas necessidades é a da nutrição. Lutam, pois, unicamente para viver, quer dizer, para agarrar ou garantir uma presa, porque não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição no qual ele se distingue com a dificuldade do animal. Nas primeiras idades, o instinto animal domina, e a luta tem ainda por motivo a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o instinto animal e o sentimento moral se contrabalançam. O homem então luta, não mais para se nutrir, mas para satisfazer sua ambição. Seu orgulho, a necessidade de dominar. Para isso, lhe é ainda preciso destruir. Mas, à medida que o senso moral predomina, a sensibilidade se desenvolve, Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da sua religião. Por isso, seus primeiros livros foram livros religiosos, e como todas as religiões se prendem ao princípio das coisas, que são também o da humanidade, deram sobre a formação e disposição do universo explicações em relação com o estado dos conhecimentos da época e dos seus fundadores. Disso resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante muito tempo, o único código das leis civis. 2. Nos tempos primitivos, os meios de observação eram, necessariamente, muito imperfeitos. As primeiras teorias sobre o sistema do mundo deviam estar maculadas por erros grosseiros. Mas, tivessem sido esses meios tão completos como são hoje, os homens não teriam sabido deles se servir. Aliás, não podiam ser senão o fruto do desenvolvimento da inteligência e do conhecimento sucessivo das leis da natureza. À medida que o homem avançou no conhecimento dessas leis, penetrou os mistérios da criação e retificou as ideias que fez sobre a origem das coisas. 3.
O homem foi incapaz de resolver os problemas da criação até o momento em que a chave deles lhe foi dada pela ciência. Foi necessário que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse nele mergulhar seus olhares, que pelo poder do cálculo pudesse determinar com precisão rigorosa o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Que a física lhe revelasse as leis da gravidade, do calor, da luz e da eletricidade. Que a química lhe ensinasse as transformações da matéria e a mineralogia os materiais que formam a crosta do globo. Que a geologia lhe ensinasse a ler nas camadas terrestres a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia e a antropologia deveriam iniciá-lo na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde seguir as marcas da humanidade através das idades. Todas as ciências, em uma palavra, completando-se umas com as outras, deveriam trazer o seu contingente indispensável para o conhecimento da história do mundo. Na sua falta, o homem não tinha por guia senão as suas primeiras hipóteses. Também, antes que o homem possuísse esses elementos de apreciação, todos os comentaristas da Gênese, cuja razão se furtava às impossibilidades materiais, volteavam no mesmo círculo, sem poderem dele sair, e não o puderam senão quando a ciência abriu o caminho, abrindo brecha no velho edifício das crenças, e então tudo mudou de aspecto. Uma vez encontrado o fio condutor, as dificuldades foram prontamente aplainadas. Em lugar de uma gênese imaginária, teve-se uma gênese positiva e, de alguma sorte, experimental. O campo do universo se estendeu ao infinito, viu-se a Terra e os astros se formarem gradualmente, segundo leis eternas e imutáveis, que testemunham bem melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, saída de repente do nada, como uma mudança de objetivo por uma ideia súbita da divindade, depois de uma eternidade de inação. Uma vez que é impossível conceber a Gênese sem os dados fornecidos pela ciência, pode-se dizer com toda a verdade que a ciência está chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo as leis da natureza. 4. No ponto em que chegou, no século XIX, a ciência resolveu todas as dificuldades do problema da Gênese? Seguramente não, mas é incontestável que lhe destruiu, sem retorno, todos os erros capitais e que lhe colocou os mais essenciais fundamentos sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda incertos não são, propriamente falando, senão questões de detalhes, cuja solução, qualquer que ela seja no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Aliás, malgrado todos os recursos dos quais pôde dispor, faltou-lhe até esse dia um elemento importante, sem o qual a obra não poderia estar jamais completa. 5. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos dados científicos modernos, malgrado os erros que ela encerra e que hoje são demonstrados até à evidência, é, incontestavelmente, a de Moisés. Alguns dos seus erros são mais aparentes do que reais e provêm seja da falsa interpretação de certas palavras, cujo significado primitivo se perdeu, passando de idioma em idioma pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, seja pela forma alegórica particular ao estilo oriental e das quais tomou-se a letra, em lugar de procurar-lhe o espírito. 6. A Bíblia contém, evidentemente, fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e repugnam porque se prendem a costumes que não são mais os nossos.
Mas, ao lado disso, haveria parcialidade, não reconhecendo que ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria, nela, tem um lugar considerável, e sob esse véu esconde verdades sublimes que aparecem se procura o fundo do pensamento, porque então o absurdo desaparece. Por que não foi levantado esse véu mais cedo? De uma parte foi a falta de luzes que apenas a ciência e a filosofia podiam dar. E por outro lado, o princípio de imutabilidade absoluta da fé, resultado de um respeito muito cego pela letra, sob o qual a razão deveria se inclinar, e, por consequência, o medo de comprometer os fundamentos de crenças estabelecidas sob o sentido literal. Estas crenças, partindo de um ponto primitivo, houve o receio de que, se o primeiro anel da cadeia viesse a se romper, todas as malhas da rede acabariam por se separar. Por isso fecharam-se os olhos mesmo assim. Mas fechar os olhos sobre o perigo não é evitá-lo. Quando um edifício cede, não é mais prudente substituir imediatamente as pedras más por boas, antes de esperar, por respeito à antiguidade do edifício, que o mal se torne sem remédio e que seja preciso reconstruí-lo de alto a baixo? 7. A ciência, levando as suas investigações até as entranhas da terra e à profundeza dos céus, tem demonstrado, pois, de maneira irrecusável, os erros da gênese mosaica, presa à letra, e a impossibilidade material de que as coisas tenham se passado assim como estão textualmente reportadas. Ela tem, por isso mesmo, ferido profundamente as crenças populares. A fé ortodoxa com isso se impressionou, porque pensou ver a sua pedra de toque retirada. Mas quem deveria ter razão? A ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar antes de ter a prova na mão, ou uma relação escrita numa época na qual os meios de observação faltavam absolutamente? Quem deve prevalecer? Afinal de contas, aquele que diz que 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar, ou aquele que diz que 2 mais 2 são 4 e o prova? 8. Mas, então, disse se a Bíblia é uma revelação divina. Deus está, pois, enganado? Se não é uma revelação divina, não tem mais autoridade e a religião desmorona por falta de base. De duas coisas uma, ou a ciência está errada ou tem razão. Se tem razão, não pode resultar que uma opinião contrária seja verdadeira. Não há revelação que possa se impor sobre a autoridade dos fatos. Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens em erro, nem consciente, nem inconscientemente, sem o que não seria Deus. Se, pois, os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, disso é preciso concluir, logicamente, que não as pronunciou ou que foram tomadas em sentido contrário. Se a religião sofre, em algumas partes, de suas contradições, o erro não se deve à ciência, que não pode fazer que aquilo que é não seja, mas aos homens, por terem fundado prematuramente dogmas absolutos dos quais fizeram uma questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Há coisas com o abandono das quais é preciso se resignar, queira ou não queira, quando se pode dispor de outro modo. Quando o mundo caminha, não podendo detê-lo à vontade de alguns, o mais sábio está em segui-lo e se acomodar com um novo estado de coisas, antes de se agarrar ao passado que desmorona, com o risco de cair com ele. 9. Seria preciso, por respeito aos textos considerados sagrados, impor silêncio à ciência? E isso teria sido coisa tão impossível quanto impedir a Terra de girar. As religiões, quaisquer que sejam, nunca ganharão nada por sustentarem erros manifestos.
13. Todas as religiões estão de acordo sobre o princípio da existência da alma, sem, todavia, demonstrá-lo, mas não se põem de acordo nem sobre a sua origem, nem sobre o seu passado, nem sobre o seu futuro, sobretudo, nem naquilo que é essencial sobre as condições das quais depende a sua sorte futura. Elas fazem, na maioria de seu futuro, um quadro imposto à crença de seus adeptos, que não pode ser aceito senão pela fé cega, mas não pode suportar um exame sério. O destino que dão à alma, estando ligado em seus dogmas às ideias que se fizeram do mundo material e do mecanismo do universo nos tempos primitivos, é inconciliável com o estado dos conhecimentos atuais. Não podendo, pois, senão perder ao exame e à discussão, acham mais simples proscrever um e outro. 14. Dessas divergências relativas ao futuro do homem nasceram a dúvida e a incredulidade. Todavia, a incredulidade deixa um vazio penoso. O homem encara com ansiedade o desconhecido onde, cedo ou tarde, deverá entrar fatalmente. A ideia do nada gela-o. A sua consciência lhe diz que, além do presente, há para ele alguma coisa. Mas o quê? Sua razão desenvolvida não lhe permite mais aceitar as histórias que embalaram a sua infância, tomar a alegoria pela realidade. Qual é o sentido dessa alegoria? A ciência rasgou um canto do véu, mas não lhe revelou o que mais importa saber. Ele interroga em vão. Ninguém lhe responde de maneira peremptória e própria para acalmar as suas apreensões. Por toda a parte encontra a afirmação se chocando contra a negação, sem provas mais positivas de uma parte e de outra. Daí a incerteza, e a incerteza sobre as coisas da vida futura faz com que o homem se arroje, com um certo frenesi, sobre as coisas da vida material. Tal é o inevitável efeito das épocas de transição. O edifício do passado desmorona, e o do futuro não está ainda construído. O homem está como o adolescente que não tem mais a crença ingênua dos primeiros anos e não tem ainda os conhecimentos da idade madura. Não tem senão vagas aspirações que não sabe definir. 15. Se a questão do homem espiritual permaneceu até os nossos dias no estado de teoria, foi porque faltaram os meios de observação direta que se teve para constatar o estado do mundo material, e o campo permaneceu aberto às concepções do espírito humano. Enquanto o homem não conheceu as leis que regem a matéria e não pôde aplicar o método experimental, errou de sistema em sistema com relação ao mecanismo do universo e à formação da Terra. E isso ocorreu tanto na ordem moral quanto na ordem física. Para fixar as ideias, tem faltado o elemento essencial, o conhecimento das leis do princípio espiritual. Esse conhecimento estava reservado para a nossa época, como das leis da matéria foi obra dos 2 últimos séculos. 16. Até o presente, o estudo do princípio espiritual, compreendido na metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo, é todo experimental. Com a ajuda da faculdade medianímica, mais desenvolvida de nossos dias e, sobretudo, generalizada e melhor estudada, o homem se acha na posse de um novo instrumento de observação. A mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio foi para o mundo astral e o microscópio para o mundo dos infinitamente pequenos. Permitiu explorar, estudar, por assim dizer. Capítulo 5. Sistemas do mundo antigo e moderno. 1. A ideia primeira que os homens fizeram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo deve ter sido, em sua origem, unicamente baseada no testemunho dos sentidos.
na ignorância das mais elementares leis da física e das forças da natureza, não tendo senão a sua visão limitada como meio de observação, não podiam julgar senão pelas aparências. Vendo o sol aparecer pela manhã em um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, disso concluíram, naturalmente, que ele girava em torno da Terra, ao passo que esta ficava imóvel. Se tivesse dito então aos homens que ocorre o contrário, eles teriam respondido que isso não poderia ser, porque teriam dito: vemos o sol mudar de lugar e não sentimos a terra mover-se. 2. A pouca extensão das viagens, que raramente ultrapassava os limites da tribo ou do vale, não podia permitir a constatação da esfericidade da Terra. Aliás, como supor que a Terra pudesse ser uma bola? Os homens não teriam podido se manter senão sobre o ponto mais alto, e supondo-a habitada em toda a sua superfície, como teriam podido viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? A coisa teria parecido ainda menos possível com um movimento de rotação. Quando se vê ainda em nossos dias, quando se conhece a lei da gravitação, pessoas relativamente esclarecidas que não compreendem esse fenômeno, não deve espantar que os homens dos primeiros tempos não a tenham mesmo suposto. A Terra era, pois, para eles, uma superfície chata, circular como uma mó de moinho, se estendendo a perder de vista na direção do horizonte. Daí a expressão ainda usada, ir ao fim do mundo, seus limites, sua espessura, seu interior, sua face inferior, o que havia abaixo era um desconhecido. 1. Nota. A mitologia hindu ensinava que o astro do dia se despojava à tarde da sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face escura. A mitologia grega representava o carro de Apolo, puxado por 4 cavalos. Anaximandro de Mileto sustentava, de acordo com Plutarco, que o sol era uma carroça, cheia de um fogo muito vivo, que escaparia por uma abertura circular. Epicuro, segundo uns, teria emitido a opinião de que o sol se acendia de manhã e se apagava à tarde nas águas do oceano. Outros pensam que ele fazia desse astro uma pedra pome aquecida ao estado de incandescência. Anaxágoras o consideravam um ferro quente do tamanho do Peloponeso. Singular observação. Os antigos eram tão invencivelmente levados a considerar o tamanho aparente desse astro como real que perseguiram esse filósofo temerário por ter atribuído um tal volume ao astro do dia. E foi necessária toda a autoridade de Péricles para salvá-lo de uma condenação à morte e comutar esta para uma sentença de exílio. Flammarion, Estudos e Leituras sobre a Astronomia, página 6. Quando se vêem tais ideias manifestadas no V século, antes da era cristã, ao tempo de maior florescimento da Grécia, não se pode admirar das que fizeram os homens das primeiras idades sobre o sistema do mundo. Fim de nota. 3. O céu, aparecendo sob uma forma côncava, era, segundo crença vulgar, uma abóboda real, cujas bordas inferiores repousavam sobre a terra e lhe marcavam os limites. Vasta cúpula da qual o ar enchia toda a capacidade. Sem nenhuma noção do infinito e do espaço, incapazes mesmo de concebê-los, os homens figuravam essa abóboda formada de matéria sólida. Daí o nome de firmamento, que sobreviveu à crença e que significa firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego erma, ermatus, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio.
4. As estrelas, das quais não se podia supor a natureza, eram simples pontos luminosos mais ou menos gordos, pregados na abóbada, iguais a lâmpadas suspensas dispostos sobre uma única superfície e, por conseguinte, todos à mesma distância da Terra, do mesmo modo que são representados no interior de certas cúpulas, pintadas de azulado para figurar o azul dos céus. Se bem que hoje as ideias sejam outras, o uso de antigas expressões se conservou. Disse ainda por comparação a abóbada estrelada sob a calota do céu. 5. A formação das nuvens pela evaporação das águas da terra era então igualmente desconhecida. Não podia vir ao pensamento que a chuva que cai do céu tivesse a sua origem na terra, de onde não se via a água subir. Daí a crença na existência das águas superiores e das águas inferiores, das fontes celestes e das fontes terrestres, dos reservatórios situados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida capaz de mantê-los. As águas superiores, escapando-se pelas fissuras da abóbada, caíam em chuva, e segundo essas aberturas eram mais ou menos extensas. A chuva era suave ou torrencial e diluviana. 6. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis da natureza que o regem, da constituição e da destinação dos astros, que aliás parecem tão pequenos em comparação com a Terra, deveu necessariamente fazer considerar esta coisa principal, o objetivo único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, malgrado as descobertas da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quantas pessoas creem ainda que as estrelas são ornamentos do céu para recrear a vista dos habitantes da Terra? 7. Não tardou em se perceber o movimento aparente das estrelas que se movem em massa do Oriente para o Ocidente, erguendo-se à tarde e deitando-se pela manhã, conservando suas posições respectivas. Essa observação não teve durante longo tempo outra consequência senão a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Essas ideias primeiras, ideias ingênuas, foram, durante longos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base para todas as cosmogonias antigas. 8. Mais tarde, compreendeu-se pela direção do movimento das estrelas e o seu retorno periódico na mesma ordem que a abóbada celeste não podia ser, simplesmente, uma semi-esfera pousada sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca no centro da qual se encontrava a Terra, sempre chata, ou mais ou menos convexa e habitada somente em sua superfície superior. Já era um progresso. Mas sobre o que estava pousada a Terra? Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas concebidas pela imaginação, desde a dos indianos que a diziam levada por 4 elefantes brancos e este sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios confessavam que nada sabiam a respeito. 9. Entretanto, uma opinião geralmente difundida nas teogonias pagãs colocava nos lugares baixos, ou seja, nas profundezas da terra, ou abaixo, não se sabia mais, a morada dos condenados, chamada inferno, quer dizer lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos felizes. A palavra inferno se conserva até os nossos dias, embora tenha perdido seu significado etimológico, desde que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos das entranhas da Terra, e que a astronomia demonstrou que não há nem alto nem baixo no espaço infinito. 10.
Sob o céu limpo da Caldeia, da Índia e do Egito, berços das mais antigas civilizações, pôde-se observar o movimento dos astros com tanta precisão quanto permitia a ausência de instrumentos especiais. Viu-se primeiro que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não permitia mais supor que estivessem pregadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcula-se o seu movimento e os seus retornos periódicos. No movimento diurno da abóbada estrelada, nota-se a imobilidade da estrela polar, ao redor da qual as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos paralelos, mais ou menos grandes segundo a sua distância da estrela central. Esse foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. As viagens mais longas permitiram observar a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes, as estações, a elevação da estrela polar acima do horizonte, variando com a latitude, pôs sobre o caminho da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, se fez uma ideia mais 12. No começo do 16º século, Copérnico, célebre astrônomo nascido em Thorn, Prússia, em 1472, morto em 1543, repete as ideias de Pitágoras, publica um sistema que, confirmado cada dia pelas novas observações, foi favoravelmente acolhido e não tardou em derrubar o de Ptolomeu. Segundo esse sistema, o Sol está no centro e os planetas descrevem órbitas circulares ao redor deste astro. A Lua é um satélite da Terra. Um século mais tarde, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e calcula suas revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminadas pelo Sol, que eles são esferas semelhantes à Terra, observa suas fases, determina a duração da sua rotação sobre o seu eixo, dá, assim, com provas materiais, uma sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Desde então, desmorona o alicerce dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos por mundos semelhantes à Terra e, como ela, sem dúvida, habitados. As estrelas por inumeráveis sóis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários. E o Sol, ele mesmo, foi reconhecido por estrela, centro de 1 turbilhão de planetas que lhe estão sujeitos. As estrelas não estão mais confinadas numa zona da esfera celeste, mas irregularmente disseminadas no espaço, sem limites. As que parecem se tocar estão a distâncias incomensuráveis umas das outras. As menores, em aparência, são as mais distantes de nós. As mais gordas, as que estão mais perto, estão ainda a centenas de milhares de léguas. Os grupos a que se deu o nome de constelações não são senão conjuntos aparentes causados pela distância. Suas figuras são efeitos de perspectiva, como se formam para a visão daquele que está colocado em um ponto fixo de luzes dispersas em uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta. Mas esses conjuntos não existem em realidade. Se pudesse se transportar para a região de uma dessas constelações, à medida que se aproximasse, a forma desapareceria e novos grupos se desenhariam à visão. Desde que esses grupos não existem senão em aparência, o significado que uma crença vulgar supersticiosa lhe atribui é ilusório, e a sua influência não poderia existir senão na imaginação. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhe nomes,
tais como os de Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Ursa Grande ou Carro de Davi, Ursa Pequena, Lira, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, a maioria de fantasia, mas que em todos os casos não tem nenhuma relação com a forma aparente do grupo de estrelas. Seria, pois, em vão que se procuraria essas figuras no céu. A crença na influência das constelações, das que, sobretudo, constituem os 12 signos do zodíaco, vem da ideia que ligam ao nome que levam. Se a que é chamada leão tivesse sido chamada asno ou ovelha, certamente lhe teria sido atribuído uma outra influência. 13. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias foram destruídas para sempre. A astronomia não podia senão avançar e não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram que sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado na manutenção dos erros sobre os quais havia fundado a crença que se pensava assentada sobre base inquebrantável. Bastou um instrumento óptico para derrubar um alicerce de vários milhares de anos. Mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público iniciado nas ideias novas começou a não mais se embalar de ilusões e tomar parte na luta. Não era mais... Capítulo 6. Uranografia Geral. 1. Nota. Este capítulo foi extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título de Estudos Uranográficos e assinados por Galileu, médium. Sr. C.F. Fim de nota. O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primeira, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, sucessão eterna dos mundos, a vida universal, diversidade de mundos. O espaço e o tempo. 1. Várias definições do espaço foram dadas. A principal é esta. O espaço é a extensão que separa dois corpos, de onde certos sofistas deduziram que aí, onde não há corpos, não haveria espaço. Foi sobre o que os doutores em teologia se basearam para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma sequência infinita. E que lá, onde os corpos se detêm, o espaço se detém também. Tem-se ainda definido o espaço, o lugar onde se movem os mundos, o vazio no qual atua a matéria, etc. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que não definem nada. O espaço é um desses termos que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma, e que as diversas definições que dela se pode dar não servem senão para obscurecer. Todos sabemos o que é o espaço, e não quero senão estabelecer a sua infinidade, a fim de que os nossos estudos ulteriores não tenham nenhuma barreira a opor-se às investigações de nosso objetivo. Ora, digo que o espaço é infinito, pela razão de que é impossível supor-lhe algum limite, e que, malgrado a dificuldade que temos em conceber o infinito, todavia, nos é mais fácil ir eternamente no espaço, em pensamento, do que nos deter num lugar qualquer, depois do qual não encontraremos nenhuma extensão a percorrer. Para figurarmos o infinito do espaço, enquanto o façamos com as nossas faculdades limitadas, suponhamos que,
partindo da Terra, perdida no meio do infinito, junto de um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica que transpõe milhares de léguas a cada segundo, apenas deixamos este globo. Tendo percorrido milhões de léguas, encontramo-nos em um lugar de onde a Terra não nos aparece mais senão sob o aspecto de uma pálida estrela. Um instante depois, em seguindo sempre a mesma direção, chegamos perto das estrelas longínquas que distinguis com dificuldade da vossa estação terrestre. E dali, não somente a Terra está perdida para os vossos olhares nas profundezas do céu, mas ainda, mesmo o vosso Sol, em seu esplendor, está eclipsado pela extensão que nos separa dele. Animados, sempre, com a mesma velocidade da luz, transporemos sistemas de mundos a cada passo que avancemos na extensão. Ilhas de luz etérea, caminhos estelares, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão que semeou as plantas nas pradarias terrestres. Ora, faz apenas alguns minutos que caminhamos, e já centenas de milhões e de milhões de léguas nos separam da Terra. Milhares de mundos passaram sob os nossos olhares, e, todavia, escutai, não avançamos, em realidade, um único passo no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e incessantemente com a mesma velocidade da luz, não teremos avançado mais, e isso de qualquer lado que formos, e para qualquer ponto que nos dirijamos, desde esse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Eis o que é espaço. 2. O tempo, como o espaço, é uma palavra definida por si mesma. Dele se faz uma ideia mais justa, estabelecida na sua relação com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que essas coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos a origem do nosso mundo. Nessa época primitiva, em que a Terra não oscilava, ainda sob o divino impulso, em uma palavra, no começo da Gênese. Aí, o tempo não havia ainda saído do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer a que época de séculos estávamos, uma vez que o pêndulo dos séculos não estava ainda em movimento. Mas silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa ao timbre eterno. O planeta se move no espaço e, desde então, há entardecer e manhã. Além da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo caminhe para muitos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo a supre, e durante uma sequência determinada de gerações, contar-se-ão os anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, na hora em que, curvada sob o peso da sua velhice, a Terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Aqui, a sucessão dos acontecimentos se detém, os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e o tempo acaba com eles. Esta simples exposição das coisas naturais que dão nascimento ao tempo o sustentam e o deixam estender. Basta para mostrar que, visto sob o ponto de vista em que devemos nos colocar para os nossos estudos, o tempo é uma gota d'água que cai da nuvem no mar e cuja queda é medida. Tantos mundos na vasta extensão, quanto os tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, só a eternidade supre essas sucessões efêmeras e enche mansamente com a sua luz imóvel a imensidade dos céus. Imensidade sem fronteiras e eternidade sem limites. Tais são as duas propriedades da natureza universal.
O olhar do observador que atravessa sem jamais encontrar parada as distâncias incomensuráveis do espaço e do geólogo que remonta mais além dos limites das idades ou que descem as profundezas da eternidade largamente aberta, onde se perderão um dia, agem de acordo, cada um em sua senda, para adquirir esta dupla noção do infinito, a extensão e duração. Ora, conservando essa ordem de ideias, ser-nos-á fácil conceber que o tempo, não sendo senão o produto das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que o medem, se, tomando os séculos terrestres por unidades, nós os amontoamos milhares sobre milhares, para deles formar um número colossal, esse número não representaria senão um ponto da eternidade. Do mesmo modo que as milhares de léguas juntando com as milhares de léguas não são senão um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando os séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão grande quanto o equador terrestre e nos supor envelhecidos desse número de séculos, sem que, na realidade, nossa alma conte um dia a mais. E acrescentando a esse número indefinível de séculos uma série longa, como daqui ao Sol, de números semelhantes ou mais consideráveis ainda, imaginando viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares, representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao tempo, o amontoado incompreensível de séculos que pesasse sobre as nossas cabeças seria como se nada fosse, permaneceria sempre diante de nós a eternidade toda inteira. O tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela, não há nem começo e nem fim. É presente para ela. Se os séculos dos séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? A matéria. 3. À primeira vista, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto do que essas diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem diariamente passar sob o nosso olhar, existem dois que acusem uma identidade perfeita ou somente uma igualdade de composição? 5. Mas aí onde se detêm as apreciações dos homens, com a ajuda mesmo dos seus mais impressionáveis sentidos artificiais, a obra da natureza continua, onde o vulgo toma a aparência pela realidade, onde o prático ergue o véu e distingue o começo das coisas, o olhar daquele que pôde aprender o modo de ação da natureza, não vê nos materiais constitutivos do mundo, senão a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu nascimento, partilhada em corpos solidários durante a sua vida, materiais desmembrados um dia no receptáculo da imensidade pela sua decomposição. 6. Há dessas questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar e sobre as quais não poderíamos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos conjeturáveis, sobre essas questões. Calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver, mas esta não é desse número. Aqueles, pois, que estariam tentados em não ver, em minhas palavras, senão uma teoria arrojada, direi: abraçai, num olhar investigador, a multiplicidade de operações da natureza, e reconhecereis que, se não se admite a unidade da matéria, será impossível explicar, não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de um grão sob a terra, ou a produção de um inseto. 7.
Se observa uma tal diversidade na matéria, é porque as forças que presidiram as suas transformações, as condições nas quais se produziram, sendo em número ilimitado, as combinações variadas da matéria, elas mesmas não poderiam senão ser ilimitadas. Logo, que a substância que se considera pertença aos fluidos propriamente ditos, quer dizer, aos corpos imponderáveis, ou que seja revestida dos caracteres e das propriedades comuns da matéria. Não há, em todo o universo, senão uma única substância primitiva, o cosmos, ou matéria cósmica, dos uranógrafos. As leis e as forças. 8. Se um desses seres desconhecidos, que consomem a sua existência efêmera no fundo das regiões tenebrosas do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animálculos que não conhecem na natureza senão os peixes ictiófagos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de estabelecer sobre as suas apreciações um raciocínio conjectural extensivo à universalidade das coisas, que ideia se formaria da natureza vivente que se desenvolve em seu meio e do mundo terrestre que não pertence ao campo das suas observações? Se agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esse mesmo ser chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não longe de costas opulentas, de uma ilha de vegetação esplêndida, ao sol fecundo, dispensador de um benfazejo calor, que julgamento faria, então, sobre as suas teorias antecipadas da criação universal? Teoria que se apagaria logo diante de uma apreciação mais ampla, mas ainda relativamente tão incompleta como a primeira? Tal é, ó homens, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Nota. Tal é também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando depois de se despojarem do seu envoltório carnal, os horizontes desse mundo se expõem aos seus olhos. Compreendem, então, o vazio das teorias pelas quais pretendiam tudo explicar unicamente com a matéria. Entretanto, esses horizontes têm para eles mistérios que não se revelam, senão sucessivamente, à medida que se elevam pela depuração. Mas, desde os seus primeiros passos nesse mundo novo, são forçados a reconhecer a sua cegueira e o quanto estavam longe da verdade. 9. Então, pois, quando venho tratar aqui a questão das leis e das forças que regem o universo, eu, que não sou como vós, senão um ser relativamente ignorante, em comparação com a ciência real, malgrado a aparente superioridade que me dá sobre os meus irmãos da terra, a possibilidade de estudar as questões naturais que estão interditadas em sua posição, meu objetivo é, unicamente, o de vos expor a noção geral das leis universais, sem explicar com detalhes o modo de ação e a natureza das forças especiais que delas dependem. 10. Há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas formas múltiplas, indefinidamente variáveis segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, elas se apresentam sob outros aspectos, oferecem outros caracteres desconhecidos neste,
e na imensa amplidão dos céus, forças em número indefinido se desenvolvem sobre uma escala inimaginável, da qual somos também pouco capazes de avaliar a grandeza, igual ao crustáceo no fundo do oceano, não é de abarcar a universalidade dos fenômenos terrestres. Nota. Tudo reportamos ao que conhecemos, e não compreendemos o que escapa à percepção dos nossos sentidos. Mais do que o cego de nascença não compreende os efeitos da luz e a utilidade dos olhos. Pode ocorrer, pois, que em outros meios o fluido cósmico tenha propriedades, combinações das quais não temos nenhuma ideia, efeitos apropriados a necessidades que nos são desconhecidas, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo e sem a luz. Mas quem nos diz que não existem outros agentes além da luz aos quais estão destinados organismos especiais? A visão sonambúlica, que não se detém nem pela distância, nem pelos obstáculos materiais, nem pela obscuridade, disso nos oferece um exemplo. Suponhamos que em um mundo qualquer, os seres sejam normalmente o que os nossos sonâmbulos não são, senão excepcionalmente. Não terão necessidade nem da nossa luz, nem dos nossos olhos, e, entretanto, verão o que não podemos ver. Ocorre o mesmo com todas as outras sensações. As condições de vitalidade e de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam segundo os meios. Fim de nota. Ora, do mesmo modo que não há senão uma única substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, e que nos decretos eternos foi soberanamente imposta à criação para constituir-lhe a harmonia e a estabilidade. 11. A natureza não está jamais oposta a si mesma. O brasão do universo não tem senão uma divisa, unidade / variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita desse imenso canteiro de estrelas, percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus. A grande lei de continuidade se faz reconhecer, considerando as forças em si mesmas. Pode-se delas formar uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Não saberíeis apreciar essa lei em toda a sua extensão, uma vez que as forças que a representam, no campo das vossas observações, são restritas e limitadas. Todavia, a gravidade e a eletricidade podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial, que reina mais além dos céus. Todas essas forças são eternas, explicaremos esta palavra, e universais, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, atuam necessariamente em tudo e por toda parte, modificando a sua ação pela sua simultaneidade ou sua sucessão, predominante aqui, apagando-se mais adiante, poderosas e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas em outros, mas, finalmente, preparando 15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. Suas aparições sucessivas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e suntuosamente veladas sob a noite das idades, que se desenvolveram nesses tempos antigos, quando nenhuma das maravilhas do universo atual não existiam?
Nessa época primitiva, quando a voz do Senhor tendo-se feito ouvir, os materiais que deveriam no futuro juntar-se simetricamente e por si mesmos para formarem o templo da natureza, encontraram-se subitamente nos seios de vazios infinitos. Quando a essa voz misteriosa, que cada criatura venera e adora, como a de uma mãe, notas harmoniosas variadas se produziram para irem vibrar o conjunto e modular o concerto dos vastos céus. O mundo no seu berço não foi estabelecido na sua virilidade e na sua plenitude de vida. Não, o poder criador não se contradiz nunca, e como todas as coisas, o universo nasceu criança, revestido das leis mencionadas mais acima e do impulso inicial inerente à sua própria formação. A matéria cósmica primitiva dá sucessivamente nascimento a turbilhões, a aglomerações desse fluido difuso, a acumulações de matéria nebulosa que se dividiram, elas mesmas, e se modificaram ao infinito para darem à luz, nas regiões incomensuráveis da extensão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em razão das forças que predominaram sobre um ou sobre outro e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial. Uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde então a sua vida astral particular. Os outros, ocupando uma extensão, não aumentaram senão com uma certa lentidão, ou se dividiram de novo em outros centros secundários. 16. Em nos reportando somente alguns milhões de séculos anteriores à época atual, nossa Terra não existia ainda. Nosso próprio sistema solar não tinha ainda começado as evoluções da vida planetária. E, no entanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão a vida e a existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana. As produções opulentas de uma natureza desconhecida e os fenômenos maravilhosos do céu desenvolve, sob outros aspectos, os quadros da imensa criação. Que digo, já os esplendores não são mais os que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento do infinito poder. E nós, pobres pequenos seres, que viemos depois de uma eternidade de vida, nos cremos contemporâneos da criação. Ainda uma vez compreendamos melhor a natureza, saibamos que a eternidade está antes como depois de nós, que o espaço é o teatro de uma sucessão e de uma simultaneidade inimaginável de criações. Tais nebulosas, que distinguimos com dificuldade nos confins do céu, são aglomerações de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados. Outras, enfim, o centro de catástrofes ou de ruína. Saibamos que, do mesmo modo que estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores e ulteriores, que a criação universal não está limitada em nós e que não podemos aplicar esta palavra à formação isolada de nosso pequenino globo. A criação universal. 17. Depois de termos remontado, tanto quanto está na nossa fraqueza, até a fonte oculta de onde emanam os mundos, como as gotas de um rio, consideremos a marcha das criações sucessivas e de seus desenvolvimentos seriados. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais, de todos os universos que expõem a sua magnificência diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, o que é mais, a geratriz eterna. Ela não desapareceu, essa substância da qual provém as esferas siderais.
não está morta. Essa força, porque dá, ainda, incessantemente, a luz a novas criações, e recebe, incessantemente, os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam do livro eterno. A matéria etérea, mais ou menos rarefeita, que desce nos espaços interplanetários, esse fluido cósmico que preenche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, ricas em aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado ali onde o céu astral não brilha ainda, mais ou menos modificado por diversas combinações segundo as localidades da extensão, não é outra senão a substância primitiva em que residem as forças universais, de onde a natureza tirou todas as coisas. Nota. Se perguntasse qual é o princípio dessas forças e como pode estar na própria substância que o produz, responderíamos que a mecânica disso nos oferece numerosos exemplos. A elasticidade, que faz distender uma mola, não está na própria mola e não depende do modo de agregação das moléculas. Os corpos que obedecem à força centrífuga recebem a sua impulsão do movimento primitivo que lhes foi dado. 18. Esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital que dá nascimento à vida dos seres e a perpetua sobre cada globo, segundo sua condição, princípio em estado latente que dorme lá, onde a voz de um ser não o chama. Cada criatura, mineral, vegetal, animal ou outra, porque há muitos outros reinos naturais, dos quais não supomos a própria existência, sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar-se das condições de sua existência e de sua duração. As moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida do mesmo modo que a semente e o embrião e se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Importa muito se compenetrar dessa noção de que a matéria cósmica primitiva estava revestida não somente de leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal que forma gerações espontâneas sobre cada mundo, à medida que se manifestam as condições da existência sucessiva dos seres, e quando soa a hora de aparição do produto da vida durante o período criador. Assim se efetua a criação universal. É, pois, verdadeiro dizer que, sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus criou sempre, cria sem cessar e criará sempre. 19. Mas, até aqui, temos guardado silêncio quanto ao mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre os seus destinos segundo as augustas prescrições do Senhor. Não posso dar senão um ensino muito restrito sobre o modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, e devo me calar ainda sobre certas questões, embora me seja permitido aprofundá-las. Aqueles que estão religiosamente desejosos de conhecer e que são humildes diante de Deus, direi, suplicando-lhes, não basear nenhum sistema prematuro sobre as minhas palavras. O espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo que o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem ter passado pela série, divinamente fatal, dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre a sua fronte o seu augusto tipo que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Ainda uma vez, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente célebres na história da metafísica. Preferiria 1000 vezes calar-me sobre questões tão elevadas, acima das nossas meditações comuns, antes que vos expor a desnaturarem o sentido do meu ensino e a vos mergulhar, por falta minha, nos dédalos inextricáveis do deísmo ou do fatalismo. Os sóis
e os planetas. 20. Ora, ocorre que, num ponto do universo, perdida entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensa sob a forma de uma imensa nebulosa. Essa nebulosa está animada por leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, e notadamente da força molecular de atração, ela toma a figura de um esferoide, a única que pode revestir, primitivamente, uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular produzido pela gravitação, rigorosamente igual de todas as zonas moleculares para o centro, logo modifica a esfera primitiva para conduzi-la, de movimento em movimento, para a forma lenticular. Falamos do conjunto da nebulosa. 21. Os satélites. 24. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento suficiente para nelas operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se destacaram de algumas no plano equatorial, plano no qual a força centrífuga é maior e, em virtude das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação ao redor do seu planeta gerador, como ocorreu com estes ao redor de seu astro central gerador. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável deve ter sofrido um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao seu desligamento do equador terrestre e seu movimento de translação nesse mesmo plano agiram de tal forma que esse mundo, em lugar de revestir a forma esferoide, tomou-a de um globo ovoide, quer dizer, tendo a forma alongada de um ovo, cujo centro de gravidade estaria fixado na parte inferior. 25. As condições em que se efetua a desagregação da Lua lhe permitiriam, com dificuldade, distanciar-se da Terra e a constrangerem a permanecer perpetuamente suspensa em seu céu, como uma figura ovoide cujas partes, as mais pesadas, formaram a face inferior, voltada para a Terra, e cujas partes menos densas ocuparam o topo, se designa por esse nome o lado virado à Terra, e se elevando para o céu. É o que faz com que esse astro se nos apresente continuamente a mesma face. Pode ser comparado, para melhor fazer compreender o seu estado geológico, a um globo de cortiça cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma sem nenhuma analogia possível com o nosso, porque os corpos fluidos e etéreos que lhe são desconhecidos. A outra, leve relativamente à Terra, uma vez que todas as substâncias, as menos densas, se assentaram sobre esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, se algumas vezes não está nos limites desse hemisfério subterrestre. A outra, rica em fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Nota. Esta teoria da Lua, inteiramente nova, explica pela lei da gravitação a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face à Terra. Seu centro de gravidade, no lugar de ser no centro da esfera, encontrando-se num dos pontos de sua superfície e, por conseguinte, atraída para a Terra por uma força maior do que as partes mais leves, a Lua produziria o efeito das figuras chamadas João Teimoso, que retornam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade está a igual distância da superfície, giram regularmente sobre o seu eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, em consequência de sua leveza específica, encontrar-se-iam acumulados no hemisfério superior, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, deles estaria desprovido e, por conseguinte, seria impróprio à vida, ao passo que ela reinaria sobre o outro. Se, pois,
o hemisfério superior for habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos de excursões noutro hemisfério, o que lhe seria impossível, se não há condições necessárias de vitalidade. Por racional e científica que seja essa teoria, como não pôde ainda ser confirmada por nenhuma observação direta, não pode ser aceita senão a título de hipótese, e como uma ideia podendo servir de referência à ciência. Não se pode deixar de convir que essa seja a única, até o presente, que dá uma explicação satisfatória de particularidade que apresenta esse globo. Fim de nota. 26. O número e o estado dos satélites de cada planeta variaram segundo as condições especiais nas quais se formaram. Uns não deram nascimento a nenhum astro secundário, tais como Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros formaram um ou vários deles, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc. 27. Além dos seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece rodeá-lo como uma branca auréola. Essa formação é para nós uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no equador de Saturno, do mesmo modo que uma zona equatorial escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se encontra formado em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo grau de condensação, e pôde, desse modo, continuar o seu movimento de rotação no mesmo sentido e num tempo quase igual ao que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel tivesse sido mais denso do que um outro, uma ou várias aglomerações de substâncias ter-se-iam subitamente operado, e Saturno teria contado vários satélites a mais. Desde o tempo da sua formação, esse anel é solidificado, assim como os outros corpos planetários. Os cometas. 28. Astros errantes, mais ainda do que os planetas que conservaram a denominação etimológica. Os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema ao qual pertence a Terra, para nos transportar às regiões longínquas da extensão sideral. Mas antes de explorar, com a ajuda desses viajores do universo, os domínios celestes, seria bom fazer conhecer tanto quanto seja possível a sua natureza intrínseca e o seu papel na economia planetária. 29. Foram vistos frequentemente nesses astros cabelames de mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existência, que são dadas como herança às terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição, e sua aparência singular foi, para muitos, o assunto de apreciações errôneas sobre a sua natureza. De tal sorte que não houve até na astrologia judiciária quem neles não haja feito presságios de infelicidades enviadas pelos decretos providenciais à terra espantada e tremente. 30. A lei de variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos ergueram tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e por não verem neles senão astros em grau mais ou menos grande de desenvolvimento ou de caducidade. Os quadros da natureza deveriam amplamente bastar. No entanto, para distanciar do observador o cuidado de procurar relações que não existem e deixarem aos cometas o papel modesto, mas útil, de astros errantes servindo de exploradores para os impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são diferentes dos corpos planetários. Não têm, como eles, a destinação de servirem de morada às humanidades.
vão sucessivamente de sóis a sóis, se enriquecendo por vezes no caminho de fragmentos planetários, reduzidos ao estado de vapor, tomar aos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que despejam sobre os mundos terrestres. Capítulo 9, número 12. 31. Se, quando um desses astros se aproxima de nosso pequeno globo para atravessar-lhe a órbita e retornar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, nós o seguíssemos, pelo pensamento, para visitar com ele os continentes siderais, transporíamos essa extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas, as mais vizinhas, e observando os movimentos combinados desse astro, que se crê perdido no deserto do infinito, encontraríamos ainda aí uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que se exercem a distâncias que a mais ativa imaginação dificilmente pode conceber. Ali, a forma elíptica toma forma parabólica e a marcha se modera, a ponto de não percorrer senão alguns metros no mesmo tempo que no seu perigeu percorria vários milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que aquele que acaba de deixar, use para com esse cometa uma atração preponderante e o receba na fileira dos seus próprios sujeitos. E então as crianças espantadas de vossa pequena terra lhe esperarão, em vão, o retorno que tinham prognosticado por observações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante a essas regiões desconhecidas, reencontraremos, então, uma nova nação, impossível de encontrar para os olhares terrestres, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, e inconcebível mesmo para o seu pensamento, porque será o teatro de maravilhas inexploradas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo ofuscante de vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Somente ali, chegados, é que saberemos o que é a Terra. A Via Láctea, 32. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um pode notar esse clarão esbranquiçado que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos haviam denominado Via Láctea, por causa de sua aparência leitosa. Esse clarão difuso foi longamente explorado pelo olhar do telescópio. As estrelas fixas. 37. As estrelas, que se chamam fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento, não estão isoladas de toda atração exterior como se supõe geralmente. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração não é outra senão a grande nebulosa da qual fazemos parte e cujo plano equatorial que se projeta no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente, uma sobre a outra, e a gravidade universal as reúne todas numa mesma família. 38. Entre esses diversos sóis, a maioria é, como o nosso, cercada de mundos secundários que iluminam e fecundam pelas mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírius, são milhares de vezes mais magníficos, em dimensão e riquezas, do que o nosso, e o seu papel mais importante no universo, do mesmo modo os planetas em maior número e muito superiores aos nossos, que os rodeiam. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. É assim que um certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza deu funções diferentes, às que dizem respeito ao nosso Sol. Nota.
é a que se chama em astronomia estrelas duplas. São dois sóis dos quais um gira ao redor do outro, como um planeta ao redor do seu Sol. De que estranho e magnífico espetáculo devem gozar os habitantes desses mundos que compõem os seus sistemas, iluminados por um duplo Sol. Mas também quanto devem ser ali diferentes as condições de vitalidade. Numa comunicação dada ulteriormente, o espírito de Galileu acrescenta, aspas, existem mesmo sistemas mais complicados, nos quais diferentes sóis desempenham face a face um do outro o papel de satélites. Produzem-se, então, efeitos de luz maravilhosos para os habitantes dos globos que iluminam, tanto mais que, apesar de sua proximidade aparente, os mundos habitados podem circular entre eles e receberem alternadamente ondas de luz diversamente coloridas, cuja reunião recompõe a luz branca. Fecha aspas, fim de nota. Ali, os anos não se medem mais pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos, iluminados por uma dupla luz, receberam por herança condições de existência inimagináveis para aqueles que não saíram nunca desse pequeno mundo terrestre. Outros astros, sem cortejo, privados de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade, que não foram dados a nenhum. As leis da natureza são diversificadas em sua imensidão, e se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita não lhe é menos o eterno atributo. 39. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, todas elas não pertencem menos à mesma nebulosa estelar, que os olhares dos mais possantes telescópios podem, com dificuldade, atravessar, e que as concepções, as mais ousadas da imaginação, podem, com dificuldade, transpor. Nebulosa que, não obstante, não é senão uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. 40. As estrelas que se chamam fixas não estão imóveis na extensão. As constelações que se figuram na abóboda do firmamento não são criações simbólicas reais. A distância da Terra e a perspectiva sob a qual se mede o universo, desde essa posição, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Capítulo 5, número 12. 41. Vimos que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada está encerrada na mesma aglomeração cósmica, em uma mesma nebulosa que nomeais por Via Láctea. Mas, por pertencerem todos ao mesmo grupo, esses astros nele não são, cada um, menos animados por um movimento próprio de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em nenhuma parte. São regidos pelas leis universais da gravitação e rolam na extensão sob o impulso incessante dessa força imensa. Rolam não segundo rotas traçadas pelo acaso, mas segundo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, por exemplo, falarei especialmente de vosso Sol. 42. Sabe-se pelas observações modernas que ele não tem ponto fixo, nem central, como se acreditava nos primeiros dias da astronomia nova, mas que avança no espaço, arrastando consigo seu vasto sistema de planetas, de satélites e de cometas. Ora, essa caminhada não é fortuita e não vai errante nos vácuos infinitos. Perde-se longe das regiões que lhe assinalaram seus produtos e seus sujeitos. Não, a sua órbita é medida e, concorrentemente com outros astros da mesma ordem dele e cercados como ele de um certo número de terras habitadas, gravita em torno de um Sol central. Seu movimento de gravitação, do mesmo modo daqueles sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, porque períodos seculares em grande número bastariam com dificuldade para marcar o tempo de um desses anos astrais. 43.
O Sol central, de que acabamos de falar, ele mesmo é um globo secundário, relativamente a um outro mais importante ainda, ao redor do qual perpetua uma marcha lenta e medida em companhia de outros sóis da mesma ordem. Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis até que a nossa imaginação esteja fatigada de subir numa tal hierarquia. Porque não esqueçamos, pode-se contar em números redondos uma trintena de milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros como maquinismos gigantescos de um imenso sistema. 44. E esses astros, em números incontáveis, vivem cada qual uma vida solidária, do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre, assim também nada está isolado no incomensurável universo. Esses sistemas de sistemas pareceriam de longe, ao olhar investigador do filósofo que soubesse abarcar o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo, uma poeira de pérolas de ouro, levantada em turbilhões sob o sopro divino, que faz voar os mundos siderais nos céus, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Não mais de imobilidade, não mais de silêncio, não mais de noite. O grande espetáculo que se desenrolasse deste modo sob os nossos olhares seria a criação real, imensa e cheia de vida etérea que abarca no conjunto imenso o olhar infinito do Criador. Mas, até aqui, não falamos senão de uma nebulosa, os seus milhões de sóis, os seus milhões de terras habitadas, não formando, como dissemos, senão uma ilha no arquipélago infinito. Os desertos do espaço. 45. Um deserto imenso, sem limites, se estende além da aglomeração de estrelas que acabamos de falar e a envolve. As solidões sucedem-se às solidões e as planícies incomensuráveis do vazio se estendem ao longe. As acumulações de matéria cósmica se encontram isoladas no espaço como as ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se se quer apreciar, de algum modo, a ideia da enorme distância que separa a acumulação de estrelas, da qual fazemos parte, das mais próximas aglomerações, é preciso saber que essas ilhas estelares são disseminadas e raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior do que a que medem as suas dimensões respectivas. Ora, se lembra que a nebulosa estelar mede, em número redondo, 1000 vezes a distância da mais próxima estrela, tomada por unidade, quer dizer, alguns 100.000 trilhões de léguas, a distância que se estende entre elas, sendo sempre mais vastas, não poderia ser expressa por números acessíveis à compreensão de nosso espírito. Só a imaginação, em suas mais altas concepções, é capaz de transpor essa imensidão prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de toda a aparência de vida, e de encarar, de alguma forma, a ideia dessa infinidade relativa. 46. Esse deserto celeste, entretanto, que envolve o nosso universo sideral e que parece se estender como os confins ressecados de nosso mundo astral, é abarcado pela visão e pelo poder infinito do mais alto, que para além desses céus de nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. 47. Além dessas vastas solidões, com efeito, mundos irradiam em sua magnificência tão bem quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, esplêndidos oásis vagam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Ali se desenvolvem os agregados longínquos da substância cósmica, que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes de nosso céu, essas nebulosas que chamais irresolúveis, e que vos aparecem como leves nuvens de poeira branca perdida em ponto desconhecido do espaço etéreo.
Ali se revelam e se desenvolvem os mundos novos, cujas condições variadas e estranhas àquelas que são inerentes ao vosso globo, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos constatar. É ali que resplende em toda a sua plenitude o poder criador, para aquele que vem de regiões ocupadas por vosso sistema. Outras leis estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida, e as rotas novas que observamos nessas regiões estranhas nos abrem perspectivas desconhecidas. Nota. Dá-se em astronomia o nome de nebulosas irresolúveis, aquelas das quais não se pôde ainda distinguir as estrelas que as compõem. Haviam sido consideradas primeiro como acumulações de matéria cósmica, em vias de condensação, para formar os mundos, mas pensa-se geralmente hoje que essa aparência se deve à distância e que sucessão eterna dos mundos. 48. Vimos que uma única lei, primordial e geral, foi dada ao universo para assegurar-lhe a estabilidade eterna, e que essa lei geral é perceptível pelos nossos sentidos por várias ações particulares, que chamamos forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar hoje que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto de eternidade e de espaço, está assegurada por essa lei suprema. 49. Com efeito, se remontarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substância cósmica, já notaremos que, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que a levam do germe ao fruto maduro, e que, sob o impulso de forças diversas, nascidas dessa lei, ela percorre a escala das suas revoluções periódicas. Primeiro, centro fluídico de movimentos, em seguida, geradora de mundos, mais tarde, núcleo central e atraente de esferas que nasceram em seu seio. Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porque a morte não é uma metamorfose unicamente do ser vivo, mas ainda uma transformação da matéria inanimada. Se é verdadeiro dizer, é em seu sentido literal que a vida só é acessível à falsidade da morte. É também justo acrescentar que a substância, necessariamente, deve sofrer as transformações inerentes à sua constituição. 50. Eis um mundo que, desde o seu berço primitivo, percorreu toda a extensão dos anos que a sua organização especial lhe permitia percorrer. O foco interior da sua existência está extinto. Os seus elementos próprios perderam as suas virtudes primeiras. Os fenômenos da natureza, que reclamavam para a sua produção a presença e ação de forças reservadas a esse mundo, não podem se apresentar doravante, porque a alavanca de sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Ora, pensar-se-á que essa terra extinta e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes, sem finalidade, e passar como despojos inúteis no turbilhão dos céus? Pensar-se-á que ela permanece inscrita no livro da vida universal, quando não é mais do que uma letra morta desprovida de sentido? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e que a gratificaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que a governaram durante os séculos da sua adolescência, que consolidaram os seus primeiros passos na existência e que a conduziram à idade madura e à velhice, vão presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos para entregá-los ao laboratório onde o poder criador extrai, sem cessar, as condições de estabilidade geral. Esses elementos vão retornar a essa massa comum do éter, para se assimilarem a outros corpos ou para regenerar outros sóis. E essa morte não será um acontecimento inútil a essa terra e nem às suas irmãs. Ela renovará em outras regiões outras criações de uma natureza diferente,
E lá, onde os sistemas de mundo se desvanecem, logo renascerá um novo canteiro de flores mais brilhante e mais perfumadas. 51. Assim, a eternidade real e efetiva do universo está assegurada pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus seja jamais atingido em suas gigantescas atividades. Lá onde os vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóboda das noites, lá onde o vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandecem sob longínquos espaços, desde há muito tempo, o dedo da morte tem extinguido esses esplendores. Há longo tempo, o vazio sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu, mesmo, novas criações ainda desconhecidas. A imensa distância desses astros, pela qual a luz que nos enviam gasta milhares de anos para nos alcançar, faz com que recebamos, somente hoje, os raios que nos enviaram muito tempo antes da criação da Terra, e que admiraremos ainda durante milhares de anos depois da sua desaparição real. Nota. Aí está um efeito do tempo que a luz gasta para atravessar o espaço. Sendo a sua velocidade de 70 mil léguas por segundo, ela nos chega do Sol em 8 minutos e 13 segundos. Disso resulta que se um fenômeno se passa na superfície do Sol, não o perceberemos senão 8 minutos mais tarde. E pela mesma razão, nós o veremos ainda 8 segundos depois da sua desaparição. Se em razão de seu afastamento, a luz de uma estrela gasta 1000 anos para nos alcançar, não veremos essa estrela senão 1000 anos depois de sua formação. Ver, para a explicação e a descrição completa desse fenômeno, a Revista Espírita de março e maio de 1867, páginas 93 e 151, resumo de Lumen pelo Sr. Flammarion. Fim de nota. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica diante dos períodos seculares, segundos em vossos séculos? Que são as vossas observações astronômicas diante do estado absoluto do mundo, a sombra eclipsada pelo Sol? 52. Portanto, aqui como em nossos outros estudos, reconhecemos que a Terra e o homem não são senão nada em comparação com o que existe, e que as mais colossais operações do nosso pensamento não se estendem ainda senão sobre um campo imperceptível perto da imensidade e da eternidade do universo, que não acabará. E quando esses períodos da nossa imortalidade tiverem passado sobre as nossas cabeças, quando a história atual da Terra nos apareça como uma sombra vaporosa nos fundos das nossas recordações, que tivemos habitado durante séculos inominados esses diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, que os domínios, os mais distantes, das idades futuras, tiverem sido percorridos por inumeráveis peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e a imóvel eternidade por perspectiva. A vida universal. 53. Essa imortalidade das almas, da qual o sistema do mundo físico é a base, pareceu imaginária aos pensadores prevenidos. Ironicamente, classificam-na de imortalidade viajoura, e não compreenderam que ela só é verdadeira diante do espetáculo da criação. No entanto, é possível fazer compreender-lhe toda a grandeza, diria, quase toda a perfeição. 54. Que as obras de Deus estejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a morada de seres que os contemplam e descobrem sob o seu véu o poder e a sabedoria daquele que os forma. Essa questão não é mais duvidosa para nós, mas que as almas que os povoam sejam solidárias. Isso é o que importa conhecer. 55.
A inteligência humana, com efeito, tem dificuldade para considerar esses globos radiosos que cintilam na extensão, como simples massas de matéria inerte e sem vida. Tem dificuldade para pensar que nessas regiões longínquas, de magníficos crepúsculos e noites esplêndidas, de sóis fecundos e de dias cheios de luz, de vales e de montanhas, onde as produções múltiplas da natureza desenvolveram toda a sua pompa luxuriante. Tem dificuldade para imaginar, digo eu, que o espetáculo divino onde a alma pode se retemperar, como em sua própria vida, esteja despojado da existência e privado de todo ser pensante que possa conhecê-lo. 56. Mas a essa ideia eminentemente justa da criação é preciso acrescentar a da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de uma fraternidade, ainda inapreciável de vossa parte, foram dados a esses mundos. Se esses astros, que se harmonizam em seus vastos sistemas, são habitados por inteligências, não são por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres marcados na fronte pelo mesmo destino, que devem se reencontrar momentaneamente segundo suas funções de vida e se procurarem segundo as suas simpatias mútuas. É a grande família de espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abarca a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. 57. Por que estranha aberração deveu-se recusar à imortalidade, às vastas regiões do éter, quando se a encerrava em um limite inadmissível e em uma dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, pois, preceder a verdadeira doutrina dogmática e a ciência da teologia. Esta se desviará tanto que a sua base se assentará sobre a metafísica. A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante sobre as ruínas da antiga, porque a sua base será elevada vitoriosa sobre os antigos erros. Diversidade de mundos. 58. Seguiste-nos em nossas excursões celestes e visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Sob os nossos olhares, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos se descortinou diante de nossos passos e recebemos um antegozo da ideia do infinito, que não podemos compreender em toda a sua extensão, senão segundo a nossa perfectibilidade futura. Os mistérios do éter descerraram os seus enigmas até agora indecifráveis e concebemos, pelo menos, a ideia da universalidade das coisas. Importa, agora, determos-nos e refletirmos. Capítulo 7. Esboço geológico da Terra. Períodos geológicos. Estado primitivo do globo. Período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual, nascimento do homem. Períodos geológicos. 1. A Terra carrega consigo os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com uma precisão matemática nos diferentes terrenos que compõem a sua estrutura. O conjunto desses estudos constitui a ciência chamada geologia, ciência nascida neste século e que lançou luz sobre a questão tão controvertida da sua origem e da dos seres vivos que a habitam. Aqui não há hipóteses, trata-se do resultado rigoroso da observação dos fatos, e em presença dos fatos, a dúvida não é permitida.
A história da formação do globo está escrita nas camadas geológicas de um modo muito mais certo do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se mostra a descoberto, e não a imaginação de homens que criam os sistemas. Onde se veem as marcas do fogo, pode-se dizer com certeza que o fogo existiu. Onde se veem as da água, diz-se com não menos certeza que a água permaneceu. Onde se vê a dos animais, diz-se que os animais aí viveram. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação. Não tira consequência senão do que vê. Sobre os pontos duvidosos, não afirma nada. Não emite senão opiniões discutíveis, cuja solução definitiva espera observações mais completas. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda nas trevas da lenda. Graças a ela, hoje o homem conhece a história da sua habitação e o alicerce das fábulas que cercam seu berço desabou para não mais se levantar. 2. Por todas as partes, nos terrenos onde existam fossos, escavações naturais ou praticadas pelos homens, nota-se o que se chamam estratificações, quer dizer, camadas superpostas. Os terrenos que apresentam esta disposição são designados sob o nome de terrenos estratificados. Estas camadas de espessura muito variável, desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distingue entre elas pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a abertura de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas, permitiram observá-las até uma profundidade bastante grande. 3. As camadas geralmente são homogêneas, quer dizer que nenhuma está formada de uma mesma substância, ou de diversas substâncias que existiram conjuntamente e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola uma das outras é sempre claramente traçada como nas bases de uma construção. Em nenhuma parte se vê misturarem-se e se perderem, uma na outra, relativamente aos seus respectivos limites, como ocorre, por exemplo, nas cores do prisma e do arco-íris. Por esses caracteres, reconhece-se que foram formadas sucessivamente, depositadas uma sobre a outra, nas condições e por causas diferentes. As mais profundas, naturalmente, foram as primeiras a serem formadas, e as mais superficiais, posteriormente. A última de todas, a que se encontra na superfície, é a camada de terra vegetal, que deve as suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas, provenientes das plantas e dos animais. 4. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas, nome que nesta acepção não implica sempre a ideia de uma substância pétrea, mas significa um leito ou banco de uma substância mineral qualquer. Umas estão formadas de saibro, de argila ou terra argilosa, de mármore, de calhaus redondos, outras de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os arenitos, os mármores, o giz, os calcários ou pedras de cal. As pedras de moinhos, os carvões de terra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos poderosa, segundo a sua espessura seja mais ou menos considerável. Pela inspeção da natureza dessas rochas ou camadas, reconhecem-se sinais certos de que umas provêm de matérias fundidas e algumas vezes vitrificadas pela ação do fogo, outras de substâncias terrosas depositadas pelas águas. Algumas dessas substâncias permaneceram desagregadas como o saibro. As outras, primeiro no estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou outras causas, endureceram e adquiriram, depois de longo tempo, a consistência da pedra.
Os bancos de pedras superpostas anunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água têm, pois, a sua parte de ação na formação dos materiais que compõem a estrutura sólida do globo. 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, é a horizontal. Quando se vêem esses imensos planos que se estendem, por vezes, a perder de vista de uma horizontabilidade perfeita, unidos como se houvessem sido nivelados com um rolo, ou esses fundos de vales tão planos quanto a superfície de um lago, pode-se estar certo de que numa época mais ou menos recuada, esses lugares estiveram muito tempo cobertos por águas tranquilas, que em se retirando deixaram secas as terras que haviam depositado durante a sua permanência. Após a retirada das águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se em lugar de terras férteis, lamacentas, argilosas ou calcárias próprias para assimilarem os princípios nutritivos, as águas não depositaram senão areias siliciosas, sem agregação, têm-se esses planos arenosos e áridos que constituem as charnecas e os desertos. Os depósitos deixados pelas inundações parciais e os que formam os aterros na embocadura dos rios podem dar-nos disso uma ideia em ponto pequeno. 6. Se bem que a horizontalidade seja a posição normal e mais geral das formações aquosas, frequentemente vêem-se sobre muito grandes extensões, nos países montanhosos, rochas duras, que a sua natureza indica terem sido formadas pelas águas, estarem em uma posição inclinada e às vezes mesmo vertical. Ora, segundo as leis do equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos não podem se formar senão em planos horizontais, já que aqueles que ocorrem nos planos inclinados são arrastados para as baixadas pelas correntes e seu próprio peso, torna-se evidente que esses depósitos deveram ser erguidos por uma força qualquer depois da sua solidificação ou transformação em pedras. Destas considerações, pode-se concluir, com certeza, que todas as camadas pedregosas provenientes de depósitos aquosos em uma posição perfeitamente horizontal foram formadas depois de séculos pelas águas tranquilas, e que todas as vezes que tem uma posição inclinada é porque o solo foi atormentado e deslocado posteriormente por perturbações gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. 7. Um fato da mais alta importância, pelo testemunho irrecusável que fornece, consiste nos restos fósseis de animais e de vegetais encontrados em quantidades inumeráveis nas diferentes camadas. E como esses restos se encontram mesmo nas mais duras pedras, disso é preciso concluir que a existência desses seres é anterior à formação das próprias pedras. Ora, se considera o número prodigioso de séculos que foi preciso para operar-lhes o endurecimento e levá-los ao estado em questão de tempo imemorial, chega-se a esta consideração forçada de que a aparição de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos e que é bem anterior, consequentemente, à data assinalada pela Gênese. Nota. Fóssil, do latim fossilia, fossilis, derivado de fossa, fosse e de fodere, cavar, escavar a terra. Esta palavra refere-se em geologia aos corpos ou restos de corpos orgânicos, provenientes de seres que viveram anteriormente aos tempos históricos. Por extensão, diz-se igualmente das substâncias minerais com traços da presença de seres organizados, tais como as impressões de vegetais ou animais.
A palavra petrificação não se diz senão dos corpos transformados em pedra pela infiltração de matérias silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos. Todas as petrificações são necessariamente fósseis, mas todos os fósseis não são petrificações. Os objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando são mergulhados em certas águas carregadas de substâncias calcárias, como as do riacho de Saint-Alire, perto de Clermont, em Auvergne, não são petrificações propriamente ditas, mas simples incrustações. Os monumentos, inscrições e objetos provenientes da fabricação humana pertencem à arqueologia. Fim de nota. 8. Entre esses restos de vegetais e de animais, há os que foram penetrados em todas as partes de sua substância, sem que a sua forma tenha sido alterada por matérias silicosas ou calcárias, que os transformaram em pedras, das quais algumas... 12. Interrogando-se a natureza das camadas geológicas, sabe-se da maneira mais positiva se na época da sua formação a região que as contém estava ocupada pelo mar, por lagos ou por florestas e planícies povoadas por animais terrestres. Se, pois, em uma mesma região encontra-se uma série de camadas superpostas, contendo alternativamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, várias vezes repetidas, é uma prova irrecusável de que esta mesma região foi várias vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. E quantos séculos de séculos, certamente milhares de séculos, talvez, foram necessários a cada período para se cumprirem. Que força poderosa não foi necessária para deslocar e recolocar o oceano, elevar as montanhas? Por quantas revoluções físicas, comoções violentas, a Terra não deveu passar antes de ser como a vemos desde os tempos históricos? E querer-se que isso fosse a obra de tempo menor do que é preciso para fazer crescer uma planta. 13. O estudo das camadas geológicas atesta, assim, o que foi dito, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo e dividiram a sua história em várias épocas. Essas épocas constituem o que se denominam os períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Contam-se 6 principais, que se designam sob os nomes de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante o tempo de cada período se chamam também terrenos primitivos, de transição, secundários, etc. Disse que tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil, se encontram em terrenos de tal ou tal período. 14. É essencial notar-se que o número desses períodos não é absoluto e que depende dos sistemas de classificação. Não se compreende nos 6 acima designados, senão aqueles que foram marcados por uma mudança notável e geral no estado do globo. Mas a observação prova que várias formações sucessivas se operam durante a duração de cada um. Por isso são divididos em subperíodos, caracterizados pela natureza dos terrenos, e que elevam a 26 o número de formações gerais bem caracterizadas, sem contar as que provêm de modificações devidas a causas puramente locais. Estado primitivo do globo. 15. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são os indícios certos de que a Terra deveu estar, em sua origem, num estado de fluidez ou de moleza. Esse estado poderia ter por causa a matéria liquefeita pelo fogo ou diluída pela água. Diz-se proverbialmente, não há fumaça sem fogo. Esta proposição rigorosamente verdadeira é uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Pela mesma razão pode-se dizer, não há fogo sem foco,
Ora, pelos fatos que se passam sob os nossos olhos, não é só a fumaça que se produz, é o fogo bem real que deve ter um foco, vindo esse fogo do interior da terra, e não do alto. O foco deve ser interior, sendo o fogo permanente, o foco deve sê-lo igualmente. O calor que aumenta à medida que se penetra no interior da Terra e que a uma certa distância da superfície atinge uma temperatura muito alta, as fontes termais, tanto mais quentes quanto venham de maior profundidade, os fogos e a massa de matéria fundida e abrasada que escapam dos vulcões, como por vastos suspiros ou por rachaduras produzidas por certos tremores de terra, não podem deixar dúvidas sobre a existência de um fogo interior. 16. A experiência demonstra que a temperatura se eleva em 1 grau por 30 metros de profundidade, de onde se segue que numa profundidade de 300 metros o aumento é de 10 graus, a 3.000 metros 100 graus, temperatura da água fervente, a 30.000 metros, ou de 7 a 8 léguas, de 1.000 graus. A 25 léguas, de mais de 3.300 graus, temperatura a qual nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí até o centro há ainda um espaço de mais de 1.400 léguas, ou seja, 2.800 léguas de diâmetro, que seria ocupado pelas matérias fundidas. Se bem que não haja aí senão uma conjetura, julgando-se a causa pelo efeito, ela tem todos os caracteres da probabilidade, e chega-se a esta conclusão, de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta de uma crosta sólida de 25 léguas ou mais de espessura, o que é apenas a 100ª-vigésima parte de seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos que a espessura da mais fina casca de laranja. De resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque há lugares, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é muito pouco considerável. A alta temperatura das águas térmicas é igualmente indício da vizinhança do fogo central. 17. Posto isto, torna-se evidente que o estado primitivo de fluidez ou de moleza da Terra teve por causa a ação do calor e não a da água. A Terra era, pois, em sua origem, uma massa incandescente. Em consequência da irradiação do calor, chegou-se ao que chega toda a matéria em fusão. Pouco a pouco se resfriou e o resfriamento, naturalmente, começou pela superfície, que endureceu, ao passo que o interior permaneceu fluido. Pode-se assim comparar a Terra a um bloco de carvão saindo todo vermelho da fornalha e cuja superfície se apagou e se resfriou ao contato do ar, que sendo então quebrado, encontra-se o interior ainda em brasa. 18. Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha um átomo a mais ou a menos que hoje. Sob a influência dessa alta temperatura, somente a maioria das substâncias que o compõem e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, encontravam-se num estado bem diferente. Não fizeram senão sofrer uma transformação. Em consequência do resfriamento e das misturas, os elementos formaram novas combinações. O ar, consideravelmente dilatado, deveria estender-se numa distância imensa. Toda a água, forçosamente reduzida a vapor, estava misturada ao ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatizarem, tais como os metais, o enxofre e o carbono, encontravam-se aí no estado de gás. O estado da atmosfera nada tinha de comparável, pois, ao que ela é hoje. A densidade de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar.
Se um ser vivo pudesse existir na superfície do globo nessa época, não seria clareado senão pelo brilho sinistro da fornalha colocada sob seus pés e da atmosfera esbraseada, e não suspeitaria mesmo da existência do Sol. Período primário. 19. O primeiro efeito do resfriamento foi solidificar a superfície exterior da massa em fusão e dela formar uma crosta resistente que, fina de início, se espessou pouco a pouco. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, assim chamada por seu aspecto granulado. Nela se distingue 3 substâncias principais: o feldespato, o quartzo ou cristal de rocha e a mica. Esta última tem o brilhante metálico, embora não seja um metal. A camada granítica foi, pois, a primeira formada no globo, que ela envolve por inteiro e do qual constitui, de alguma forma, o esqueleto ósseo. Ela é o produto direto da matéria em fusão consolidada. Foi sobre ela e nas cavidades que a sua superfície atormentada apresentava que, sucessivamente, foram depositadas as camadas de outros terrenos, formados posteriormente. O que a distingue destes últimos é a ausência de toda estratificação, quer dizer que ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura e não disposta por camadas. A efervescência da matéria incandescente deveria aí produzir numerosas e profundas rachaduras, pelas quais se derramaria essa matéria. 20. O segundo efeito desse resfriamento foi o de liquefazer algumas das matérias contidas no ar no estado de vapor e que se precipitaram na superfície do solo. Então, houve chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros riachos de ferro, de cobre, de chumbo e outros metais fundidos. Essas matérias, infiltrando-se nas fissuras, constituíram os veios e filões metálicos. Sob a influência desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou decomposições alternativas. Fizeram-se as misturas que formaram os terrenos primitivos, propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificações regulares. Vieram em seguida as águas que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizaram de novo, recaíram em chuvas torrenciais, e assim em diante até que a temperatura lhe permitiu permanecer sob 24. Os primeiros seres orgânicos que apareceram sobre a Terra foram os vegetais, da menos complicada organização, designados em botânica sob o nome de criptógamos, acotiledônios, monocotiledônios, quer dizer, os líquens, cogumelos, musgos, fetos e plantas herbáceas. Aí não se viram ainda árvores com caule lenhoso, mas as do gênero palmeiras, cujo caule esponjoso é análogo ao das ervas. Os animais desse período que sucederam aos primeiros vegetais são exclusivamente marinhos. Foram primeiro os pólipos, os radiários, os zoófitos, animais cuja organização simples e, por assim dizer, rudimentar, mais se aproxima da dos vegetais. Mais tarde vieram os crustáceos e peixes, cujas espécies hoje não mais existem. 25. Sob o império do calor e da umidade, e em consequência do excesso de ácido carbônico disseminado no ar, gás impróprio à respiração dos animais terrestres, mas necessário às plantas, os terrenos descobertos cobriram-se rapidamente de uma vegetação pujante, ao mesmo tempo que as plantas aquáticas se multiplicavam no seio dos pântanos. Plantas do gênero daquelas que em nossos dias são simples ervas de alguns centímetros, atingiam altura e grossura prodigiosas. Assim é que havia florestas de fetos arborescentes de 8 a 10 metros de altura e de grossura proporcional. Os licopódios, pé de lobo, gênero de musgo, do mesmo talhe, cavalinhas, nota.
planta pantanosa vulgarmente chamada rabo de cavalo, fim de nota. De 4 a 5 metros, que tem hoje apenas 1 metro, e uma infinidade de espécies que não existem mais. No fim do período, começaram a aparecer algumas árvores do gênero conífero ou pinheiro. 26. Em consequência do deslocamento das águas, os terrenos que produziam essa massa de vegetais foram várias vezes submersos, recobertos de novos sedimentos terrosos, enquanto que aqueles que estavam no seco se adornavam, por sua vez, de uma vegetação semelhante. Assim, houve várias gerações de vegetais alternativamente aniquiladas e renovadas. O mesmo não ocorreu com os animais, que, sendo todos aquáticos, não podiam sofrer essas alternativas. Esses detritos, acumulados durante longa série de séculos, formaram camadas de grande espessura, sob a ação do calor, da umidade e da pressão exercida pelos depósitos terrosos posteriores e, sem dúvida, de diversos agentes químicos, de gás, de ácidos e de sais, produtos da combinação dos elementos primitivos. Essas matérias vegetais sofreram uma fermentação que as converteram em hulha, ou carvão de terra. As minas de hulha são, pois, o produto direto da decomposição dos montões de vegetais acumulados durante o período de transição. É por isso que se encontram em quase todos os continentes. Nota. A turfa formou-se do mesmo modo pela decomposição das acumulações de vegetais nos terrenos pantanosos, mas com esta diferença que, sendo muito mais recente e sem dúvida em outras condições, não teve tempo para se carbonizar. Fim de nota. 27. Os restos fósseis da vegetação pujante dessa época, encontrando-se hoje sob os gelos das terras polares, tão bem como na zona tórrida, é necessário disso concluir que, uma vez que a vegetação era uniforme, a temperatura deveria sê-lo igualmente. Os polos, pois, não eram cobertos de gelo como agora, e que então a Terra tirava o seu calor de si mesma, do fogo central que aquecia, de maneira igual, toda a camada sólida, embora pouco espessa. Esse calor era bem superior ao que podiam dar os raios solares, fracos, aliás, pela densidade da atmosfera. Só mais tarde, quando o calor central não pôde exercer sobre a superfície exterior do globo, senão uma ação fraca ou nula, a do Sol tornou-se preponderante e as regiões polares, que não recebiam senão os raios oblíquos, dando muito pouco calor, se cobriram de gelo. Compreende-se que na época de que falamos, e ainda muito tempo depois, o gelo era desconhecido sobre a Terra. Esse período deve ter sido muito longo, a julgá-lo pelo número e pela espessura das camadas de hulha. 2. Nota. Na Baía de Fundy, Nova Escócia, o Sr. Lyell encontrou, sob uma espessura de hulha de 400 metros, 68 níveis diferentes, apresentando os traços evidentes de vários solos de florestas, cujos troncos de árvores estavam ainda guarnecidos de suas raízes. L. Figuier. Não se supondo senão 1000 anos para a formação de cada um desses níveis, seriam já 68.000 anos para esta única camada de hulha. Fim de nota. Período secundário. 28. Com o período de transição, desapareceram a vegetação colossal e os animais que caracterizaram essa época, seja porque as condições atmosféricas não fossem mais as mesmas, seja porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida sobre a Terra. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança, porque, de uma parte, o estudo dos terrenos que marcam o fim desse período atesta grandes transtornos causados pelos levantamentos e as erupções que deveram derramar sobre o solo grandes quantidades de lavas, e, de outro lado, mudanças notáveis se operaram nos 3 reinos. 29.
O período secundário é caracterizado sob o aspecto mineral por camadas numerosas e fortes que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente, sem dúvida em consequência da diminuição do calor e da umidade e das modificações sobrevindas nos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polposas se juntam às de caules lenhosos e às primeiras árvores propriamente ditas. 30. Os animais são ainda aquáticos, ou, quando muito, anfíbios. A vida animal sobre a terra seca faz pouco progresso. Uma prodigiosa quantidade de animais de conchas se desenvolve no seio dos mares, em consequência da formação de matérias calcárias. Novos peixes, de uma organização mais aperfeiçoada do que no período precedente, tomam nascimento. Vêm-se aparecer os primeiros cetáceos. Os animais mais característicos dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam o ictiosauro, espécie de peixe-lagarto que alcançava quase 10 metros de comprimento e cujas mandíbulas, prodigiosamente alongadas, eram armadas com 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem a couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Tinha barbatana como a baleia e lançava água pelo respiradouro como esta. O plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o ictiosauro, cujo pescoço excessivamente longo se dobrava como o do cisne e dava-lhe a aparência de enorme serpente presa a um corpo de tartaruga. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes do crocodilo. Sua pele deveria ser lisa como a do precedente, porque não se encontrou nenhum traço de escamas ou de carapaça. Nota. O primeiro fóssil deste animal foi descoberto na Inglaterra em 1823. Depois foi encontrado na França e na Alemanha. Fim de nota. O teleossauro aproxima-se mais dos crocodilos atuais, que parecem ser-lhe os diminutivos. Como estes últimos tinham uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e sobre a terra. Seu talhe era em torno de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. Sua enorme goela tinha 2 metros de abertura. O megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento, essencialmente carnívoro, alimentando-se de répteis, de pequenos crocodilos e de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de serpente de corte, duplo, recurvados para trás, de forma que, uma vez entrados na vítima, era impossível a esta libertar-se. O iguanodonte, o maior dos lagartos que apareceram sobre a terra, tinha de 20 a 25 metros, da cabeça à extremidade da cauda. Seu focinho era dominado por uma córnea óssea, semelhante à do iguano de nossos dias, do qual não parece diferenciar, senão pelo talhe, este último tendo apenas 1 metro de comprimento. A forma dos dentes prova que era herbívoro, e a dos pés que era um animal terrestre. O pterodáctilo, animal bizarro do tamanho de um cisne, ao mesmo tempo tendo algo de um réptil pelo corpo, de uma ave pela cabeça e de um morcego pela membrana carnosa que religava seus dedos. 34. Durante os períodos precedentes, a crosta sólida do globo, em razão de sua pouca espessura, apresentava, como se disse, uma resistência bastante fraca à ação do fogo interior. Esse envoltório facilmente dilacerável permitia às matérias em fusão se derramarem livremente na superfície do solo. Não foi mais o mesmo quando adquiriu uma certa espessura. As matérias abrasadas, comprimidas por toda parte, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. A massa granítica, violentamente quebrada numa multidão de pontos, foi sulcada por quebraduras como um vaso rachado.
No percurso dessas rachaduras, a crosta sólida, erguida e aprumada formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não dilaceradas foram simplesmente elevadas ao passo que sobre outros pontos produziram-se abatimentos e escavações. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até este momento cobriam-no de maneira quase uniforme sobre grande parte de sua extensão foram recalcar nas partes mais baixas, deixando no seco vastos continentes ou cimos de montanhas isoladas que formaram as ilhas. Tal foi o grande fenômeno que se cumpriu no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Não se produziu nem instantânea, nem simultaneamente sobre todos os pontos, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos afastadas. 35. Uma das primeiras consequências desse soerguimento foi, como se disse, a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e que ficaram nesta última posição por toda a parte onde o solo não se transformou. Foi, pois, sobre os flancos e na vizinhança das montanhas que essas inclinações foram mais pronunciadas. 36. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a sua horizontalidade para atingir as da primeira formação, é necessário atravessar todas as outras, com frequência, até uma profundidade considerável, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Mas, quando essas camadas se ergueram em montanhas, foram levadas acima de seu nível normal, e por vezes a uma grande altura, de tal sorte que, fazendo-se um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram à luz com toda a sua espessura e superexpostas como as fiadas de um edifício. Assim é que se encontram em grandes elevações bancos de conchas primitivamente formados no fundo dos mares. Está perfeitamente reconhecido hoje que em nenhuma época o mar pôde alcançar uma altura tal, porque todas as águas que existem sobre a terra não bastariam, mesmo quando fossem 100 vezes mais. Seria necessário, pois, supor que a quantidade de água diminuiu, e então perguntar-se-ia em que se tornou a porção desaparecida. Os soerguimentos, que são hoje um fato incontestável, explicam de maneira tão lógica quanto rigorosa os depósitos marinhos que se encontram sobre certas montanhas. Nota. Encontraram-se camadas de calcário conchífero sobre os Andes da América a 5.000 metros acima do nível do oceano. Fim de nota. 37. Nos lugares onde o soerguimento da rocha primitiva produziu uma fratura completa do solo, seja por sua rapidez, seja pela forma, a altura e o volume da massa erguida, o granito se mostrou a nu como um dente que fura a gengiva. As camadas que o cobriram, erguidas, partidas, retificadas, foram postas a descoberto. Foi assim que os terrenos pertencentes às formações mais antigas e que se encontravam em sua posição primitiva, numa grande profundidade, formam hoje o solo de certas regiões. 38. A massa granítica, deslocada pelo efeito dos soerguimentos, deixou, em alguns lugares, fissuras por onde se escapa o fogo interior e escorrem as matérias em fusão. Esses são os vulcões. Os vulcões são como chaminés dessa imensa fornalha, ou melhor ainda, são válvulas de segurança, as quais, dando uma saída ao excesso de matérias ígneas, preservam de comoções muito mais terríveis, de onde se pode dizer que o número de vulcões em atividade é uma causa de segurança para o conjunto da superfície do solo. Pode-se fazer ideia da intensidade desse fogo, pensando quantos vulcões se abrem no próprio seio do mar, e que a massa de água que os recobre e penetra não basta para extingui-los. 39.
Os soerguimentos operados na massa sólida necessariamente deslocaram as águas que recuaram para as partes ocas, tornadas mais profundas pelos levantamentos dos terrenos emersos e pelos desmoronamentos. Mas esses mesmos baixios, soerguidos por sua vez, ora num lugar, ora noutro, expulsaram as águas que refluíram a lures, e assim por diante, até que estas pudessem tomar uma posição mais estável. Os deslocamentos sucessivos desta massa líquida forçosamente cavaram e acidentaram a superfície do solo. As águas, em se escoando, arrastaram uma parte dos terrenos de formações anteriores, postas a descoberto pelos soerguimentos. Desnudaram certas montanhas que delas estavam recobertas, e deram à luz sua base granítica ou calcária. Vales profundos foram cavados e outros cobertos. Há, pois, montanhas diretamente formadas pela ação do fogo central. São, principalmente, as montanhas graníticas. Outras são devidas à ação das águas, que, arrastando as terras móveis e matérias solúveis, cavaram vales ao redor de uma base resistente, calcária ou outra qualquer. As matérias arrastadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que se distingue facilmente das precedentes, menos pela sua composição, que é quase a mesma, do que pela sua disposição. As camadas do período primário, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são quase uniformes por toda a Terra. As do período terciário, ao contrário, formadas sobre uma base muito desigual e pelo arrastamento das águas, têm um caráter local. Por toda parte, cavando a uma certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores na ordem de sua formação, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as camadas deste. 40. Durante os transtornos do solo que ocorreram no início deste período, concebe-se que a vida orgânica sofreu um tempo de parada, o que se reconhece na inspeção dos terrenos privados de fósseis. Mas, desde que veio um estado mais calmo, os vegetais e os animais reapareceram. Tendo mudado as condições de vitalidade, a atmosfera mais depurada, viu-se a formação de novas espécies de uma organização mais perfeita. As plantas, sob o aspecto de sua estrutura, pouco diferem das dos nossos dias. 41. Durante os 2 períodos precedentes, os terrenos não cobertos pelas águas ofereciam pouca extensão e ainda eram pantanosos e frequentemente submersos. Por isso não havia senão animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, que viu a formação de vastos continentes, caracteriza-se pela aparição dos animais terrestres. Do mesmo modo que o período de transição viu nascer uma vegetação colossal, o período secundário, com répteis monstruosos, este vê o aparecimento de mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute, etc. Estas 2 últimas variedades de elefantes tinham de 5 a 6 metros de altura e as suas presas até 4 metros de comprimento. Viu nascer igualmente as aves, assim como a maioria das espécies que vivem ainda em nossos dias. Algumas das espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, que são designadas pela qualificação genérica de animais antediluvianos, desapareceram completamente, ou bem foram substituídos por espécies análogas, de formas menos pesadas e menos maciças, das quais os primeiros tipos foram como os esboços. Tais são os Felis speleoa, animal carnívoro do tamanho do touro, tendo as características anatômicas do tigre e do leão. O Cervus megaceron, variedade de cervo, cujos chifres de 3 metros de comprimento eram espaçados de 3 a 4 metros em suas extremidades.
Período diluviano. 42. Este período é marcado por um dos maiores cataclismos que transtornaram o globo, mudando ainda uma vez o aspecto de sua superfície e destruindo sem retorno uma multidão. 46. Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. As opiniões são divididas quanto às causas que puderam produzi-lo, mas quaisquer que elas sejam, o fato não existe menos. Supõe-se de modo bastante geral que uma mudança brusca ocorreu na posição do eixo e dos polos da Terra, daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se essa mudança se operasse com lentidão, as águas seriam deslocadas gradualmente, sem abalos, ao passo que tudo indica uma comoção violenta e súbita. Na ignorância de onde está a verdadeira causa, não se pode emitir senão hipóteses. O deslocamento súbito das águas pode ter sido ocasionado pelo soerguimento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas no seio dos mares, assim como ocorreu no começo do período terciário. Mas além de que o cataclismo não teria sido geral, e isso não explicaria a mudança súbita da temperatura dos polos. 47. Na tormenta causada pelo transtorno das águas, muitos animais pereceram. Outros, para escaparem da inundação, retiraram-se para as alturas, nas cavernas e grutas, onde pereceram em massa, seja pela fome, seja devorando-se, seja pela irrupção das águas nos lugares onde se refugiaram e de onde não puderam escapar. Assim, se explica a grande quantidade de ossaturas de animais diversos, carnívoros e outros, que se encontram em confusão em certas cavernas, chamadas por essa razão brechas ou cavernas ossosas. São encontradas mais frequentemente sob as estalagmites. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrancadas para ali pela corrente das águas. 1. Nota. Conhece-se um grande número de cavernas semelhantes, das quais algumas têm uma extensão considerável. Existem no México que têm várias léguas. As de Adelsberg em Carniol, Áustria, não têm menos de 3 léguas. Uma das mais notáveis é a de Geilenreuth em Württemberg. Há várias na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Sicília e em outros países da Europa. Fim de nota. Período pós-diluviano ou atual. Nascimento do homem. 48. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do globo, a vida animal e vegetal prontamente retomou seu curso. O solo fortalecido tomara posição mais estável, o ar mais depurado convinha a órgãos mais delicados. O sol, que brilhava com toda a sua luz, através de uma atmosfera límpida, derramava com a sua luz um calor menos sufocante e mais vivificante que o da fornalha interior. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais, mais suculentos, ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado sobre a terra para o novo hóspede que deveria habitá-la. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência deveria, doravante, concorrer para o progresso geral, progredindo ele mesmo. 49. O homem não existe realmente sobre a terra senão depois do período diluviano, ou apareceu antes dessa época. Esta questão hoje é muito controvertida, mas a solução, qualquer que seja, não mudaria nada no conjunto dos fatos estabelecidos, e a aparição da espécie humana, com isso, não seria menos de muitos milhares de anos anterior à data assinalada pela Gênese bíblica. O que fizera pensar que a aparição dos homens fora posterior ao dilúvio foi que não se encontrou nenhuma marca autêntica de sua existência durante o período anterior.
as ossadas descobertas em vários lugares e que fizeram crer na existência de uma pretensa raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas por ossadas de elefantes. O que não é duvidoso é que o homem não existia nem no período primário, nem no de transição, nem no período secundário, não só porque não se encontra nenhum traço dele, mas porque as condições de vitalidade não existiam para ele. Se apareceu no período terciário, isso não pode... Capítulo 8. Teoria sobre a Terra. Teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação, alma da Terra. Teoria da projeção. 1. De todas as teorias referentes à origem da Terra, a que teve maior crédito nestes últimos tempos foi a de Buffon, seja por causa da posição de seu autor no mundo sábio, seja porque dela não se sabia mais nessa época. Vendo todos os planetas se moverem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não excede 7,5 graus, Buffon concluiu dessa uniformidade que eles devem ter sido colocados em movimento pela mesma causa. Segundo ele, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, supôs que um cometa, tendo com ele se chocado obliquamente, roçando a sua superfície, dele destacou uma porção, que, projetada no espaço pela violência do choque, dividiu-se em vários fragmentos. Esses fragmentos formaram os planetas, que continuaram a se mover circularmente pela combinação da força centrípeta e da força centrífuga, no sentido impresso pela direção do choque primitivo, quer dizer, no plano da eclíptica. Os planetas seriam, assim, partes da substância incandescente do Sol, e, por conseguinte, eles mesmos foram incandescentes em sua origem. Puseram-se a se resfriar e se consolidar num tempo proporcional ao seu volume, e quando a temperatura permitiu, a vida tomou nascimento em sua superfície. Em consequência do abaixamento gradual do calor central, a Terra chegaria, num tempo dado, a um estado completo de resfriamento. A massa líquida seria inteiramente congelada e o ar, mais e mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando a vida impossível, conduziria à diminuição, depois à desaparição de todos os seres organizados. O resfriamento, que começou pelos polos, ganharia sucessivamente todos os continentes até ao Equador. Tal é, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que menor que a Terra seria hoje um mundo extinto, onde a vida doravante está excluída. Segundo seu cálculo, a Terra teria gasto em torno de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, e em 93 mil anos ela veria o fim da natureza organizada. 2. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está hoje quase completamente abandonada pelos motivos seguintes. Primeiro, por muito tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta poderia levar à destruição deste. Nesta hipótese, a suposição de Buffon nada teria de improvável, mas sabe-se agora que eles são formados de matéria gasosa condensada, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possam perceber as estrelas de mediana grandeza através de seu núcleo. Nesse estado, oferecendo menos resistência que o Sol, um choque violento capaz de projetar ao longe uma porção de sua massa é uma coisa impossível. Segundo, a natureza incandescente do Sol, igualmente, é uma hipótese que nada até o presente veio confirmar e que parece, ao contrário, desmentir as observações. Se bem que não esteja ainda completamente fixado sobre a sua natureza o poder dos meios de observação dos quais hoje se dispõe, permitiu estudá-lo melhor.
Agora, é geralmente admitido pela ciência que o Sol é um globo composto de matéria sólida, cercado de uma atmosfera luminosa, ou fotosfera, que não está em contato com a sua superfície. Nota. Encontrar-se-á uma dissertação completa e ao nível da ciência moderna sobre a natureza do Sol e dos cometas nos estudos e leituras sobre a astronomia por Camille Flammarion, primeiro volume, em 12, Casa Gautier-Villard, 55, Cais do Augustin. Fim de nota. Terceiro, ao tempo de Buffon, não se conheciam ainda senão os 6 planetas conhecidos dos antigos: Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Depois, descobriu-se um grande número deles, dos quais 3, principalmente Juno, Ceres e Palas, têm sua órbita inclinada de 13, 10 e 34 graus, o que não concorda com a hipótese de um movimento de projeção único. Quarto, os cálculos de Buffon sobre o resfriamento são reconhecidos como completamente inexatos, desde a descoberta da lei de decrescimento do calor pelo Sr. Fourier. Não foram necessários 74 mil anos para a Terra chegar à temperatura atual, mas milhões de anos. Quinto, Buffon não considerava senão o calor central do globo, sem levar em conta o dos raios solares. Ora, é reconhecido hoje por dados científicos de uma rigorosa precisão, fundados sobre a experiência que, em razão da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não tem há muito tempo senão uma parte insignificante na temperatura da superfície exterior. As variações que essa atmosfera sofre são periódicas e devidas à ação preponderante do calor solar, capítulo 7, número 25, sendo o efeito dessa causa permanente, ao passo que o do calor central é nulo, ou quase. A diminuição deste não pode levar à superfície da Terra modificações sensíveis. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento geral, seria necessária a extinção do Sol. Nota. Ver para maiores detalhes a este respeito e pela lei do decrescimento do calor, Cartas sobre as Revoluções do Globo, pelo Dr. Bertrand, antigo aluno da Escola Politécnica, Carta 2, primeiro volume, em 12. Casa Heisel, Livraria 18, Rua Jacob. Esta obra, ao nível de ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, oferece um estudo geológico de grande interesse. Fim de nota. Teoria da condensação. 3. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que prevalece hoje na ciência, como sendo a melhor justificada pela observação, que resolve o maior número de dificuldades e que se apoia, mais que todas as outras, sobre o grande princípio da unidade universal. É a que está descrita acima, capítulo 6, Uranografia Geral. Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado, o estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência de um fogo central e a aparição da vida orgânica, desde que a temperatura a tornou possível. Elas diferem, contudo, em pontos essenciais, e é provável que se Buffon vivesse em nossos dias, teria outras ideias. A geologia toma a Terra no ponto em que a observação direta é possível. Seu estado anterior, escapando à experimentação, não pode ser senão conjectural. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que é necessário escolher a que é sancionada pela lógica e que melhor concorda com os fatos observados. Teoria da incrustação. 4.
Não mencionamos esta teoria senão para lembrança, tendo em vista que nada tem de científica, mas unicamente porque ela teve alguma ressonância nestes últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Ela se resume na carta seguinte, aspas, Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Eis o que os geólogos contestam pelo estudo dos fósseis e de milhares de caracteres incontestáveis de ancianidade que fazem remontar a origem da Terra a milhões de anos. E, todavia, as Escrituras disseram a verdade, e os geólogos também, e foi um simples camponês. 2. Nota. Sr. Michel de Figaners, autor da Chave da Vida. Fim de nota. Quem os colocou de acordo em nos ensinando que a nossa Terra não é senão um planeta incrustativo, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Depois da retirada do planeta desconhecido, chegada à maturidade ou em harmonia com aquele que existia no lugar que ocupamos hoje, a alma da Terra recebeu a ordem de reunir os seus satélites para formar o nosso globo atual, segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. Somente 4 desses astros consentiram na associação que lhes era proposta. Só a Lua persistia em sua autonomia, porque os globos têm também o seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigia para os satélites um raio magnético atrativo que cataleptiza todo o seu mobiliário vegetal, animal e hominal que trouxeram à comunidade. A operação não teve por testemunha senão a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo esses globos para pôr as suas entranhas em comum. Operada a soldadura, as águas escorreram para os vazios deixados pela ausência da Lua. As atmosferas se confundiram e o despertar, ou a ressurreição dos germes cataleptizados começou. O homem foi tirado em último lugar de seu estado de hipnotismo e se viu cercado da vegetação luxuriante do paraíso terrestre e de animais que pastavam em paz ao seu redor. Tudo isso se podia fazer em 6 dias com os obreiros tão poderosos quanto aqueles que Deus encarregara desta tarefa. O planeta Ásia nos trouxe a raça amarela, a mais antigamente civilizada, o África a raça negra, o Europa a raça branca e o América a raça vermelha. A Lua talvez nos trouxesse a raça verde ou azul. Assim, certos animais de que não se encontram senão os restos nunca teriam vivido sobre a nossa Terra atual, mas teriam sido trazidos de outros mundos deslocados pela velhice. Os fósseis, que se encontram em climas onde não poderiam viver neste mundo, sem dúvida viviam em zonas bem diferentes sobre os globos em que nasceram. Tais restos se encontram nos nossos polos, que viviam no equador deles. 5. Essa teoria tem contra si os dados mais positivos da ciência experimental, além de deixar toda inteira a questão de origem que ela pretende resolver. Diz bem como a Terra se teria formado, mas não diz como se reuniram os 4 mundos para constituí-la. Se as coisas tivessem se passado assim, como se daria que não se encontrem em nenhuma parte as marcas dessas imensas soldaduras indo para as entranhas do globo? Cada um desses mundos trazendo seus materiais próprios, o Ásia, o África, o Europa, o América, teria cada qual uma geologia particular diferente, o que não ocorre. Vê-se, ao contrário, primeiro núcleo granítico uniforme de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas da mesma formação, idênticas em sua constituição, por toda a parte superpostas na mesma ordem, continuando sem interrupção de um lado ao outro dos mares, da Europa à Ásia,
da África à América e reciprocamente. Essas camadas, testemunhas das transformações do globo, atestam que essas transformações se cumpriram em toda a sua superfície e não sobre uma parte. Elas nos mostram os períodos de aparição, de existência e de desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais, igualmente nas diferentes partes do mundo. A fauna e a flora desses períodos, recuados caminhando por toda parte, simultaneamente sob a influência de uma temperatura uniforme, mudando por toda parte o caráter, à medida que a temperatura se modifica. Um tal estado de coisas é inconciliável com a formação da Terra pela junção de vários mundos diferentes. Pergunta-se, aliás, em que se tornaria o mar que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não tivesse se posto de má vontade para se reunir com as suas irmãs, o que adviria da Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir retomar o seu lugar e dele expulsar o mar? 6. Este sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens sobre a Terra e a sua localização. Mas, uma vez que essas raças puderam germinar sobre esses mundos separados... Capítulo 9. Revoluções do globo. Revoluções gerais ou parciais. Idade das montanhas. Dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos futuros, aumento ou diminuição do volume da Terra. Revoluções gerais ou parciais. 1. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações. Mas, excetuando-se o período diluviano, que traz as características de um transtorno repentino, todas as outras cumpriram-se lentamente e sem transição brusca. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo empregaram para tomar a sua posição, as mudanças devem ter sido gerais, uma vez consolidada a base, não devem ter sido produzidas senão modificações parciais na superfície. 2. Além das revoluções gerais, a Terra sofreu um grande número de perturbações locais, que mudaram o aspecto de certas regiões. Como para as outras, duas causas para isto contribuíram: o fogo e a água. O fogo, seja pelas erupções vulcânicas que enterraram sob espessas camadas de cinzas e de lavas os terrenos circundantes, fazendo desaparecer as cidades e seus habitantes, seja pelos tremores de terra, seja pelos erguimentos da crosta sólida, refluindo as águas sobre as regiões mais baixas, seja pelo desmoronamento dessa mesma crosta, em certos lugares, sobre uma extensão mais ou menos grande, onde as águas se precipitaram, deixando outros terrenos a descoberto. Foi assim que surgiram as ilhas no seio do oceano, ao passo que outras desapareceram, que porções de continentes foram separadas e formaram ilhas, que braços de mar secados reuniram as ilhas aos continentes. A água, seja pela invasão ou recuo do mar sobre certos litorais, seja pelos desabamentos que, detendo os cursos d'água, formaram os lagos, seja pelo transbordamento e inundações, seja, enfim, pelos aterros formados na embocadura dos rios, estes aterros, recuando o mar, formaram novas regiões. Tal é a origem do delta do Nilo, ou Baixo Egito, do delta do Rhône, ou Camargue. Idade das montanhas. 3. Pela inspeção dos terrenos rasgados pelo soerguimento das montanhas e das camadas que se formam em contrafortes, pode-se determinar a sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não é necessário entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual se formaram e, por consequência, a sua velhice relativa. Seria um erro crer que essa antiguidade está em razão da sua elevação ou de sua natureza exclusivamente granítica, tendo em vista que a massa de granito, em se erguendo, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas.
Constatou-se assim pela observação que as montanhas dos Vosges, na Bretanha, e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam do período de transição e são anteriores aos depósitos carboníferos. O Jura formou-se pelo meio do período secundário, é contemporâneo dos répteis gigantescos. Os Pirineus formaram-se mais tarde no começo do período terciário. O Mont Blanc e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam do meio do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são mais recentes ainda, porque não se formaram senão pelo fim do período terciário. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esses soerguimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, a interrupção e a mudança do curso dos rios. Nota. O último século oferece um exemplo notável de um fenômeno desse gênero. A 6 dias de caminho da cidade do México, encontrava-se em 1750 uma região fértil e bem cultivada, onde cresciam em abundância o arroz, o milho e as bananas. No mês de junho, terríveis tremores de terra agitaram o solo, e esses tremores se renovaram sem cessar durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 a 29 de setembro, a terra teve uma violenta convulsão. Um terreno de várias léguas de extensão soergueu-se pouco a pouco e acabou por atingir uma altura de 500 pés sobre uma superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulou como as vagas do mar sob o sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e se abaixavam sucessivamente. Enfim, um abismo de quase 3 léguas se abriu. A fumaça, o fogo, as pedras abrasadas, as cinzas foram lançadas a uma altura prodigiosa. 6 montanhas surgiram desse abismo escancarado, entre as quais o vulcão, ao qual se deu o nome de Jorulho, que eleva agora a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que começava o tremor do solo, os 2 rios, Cuitimba e Rio São Pedro, refluindo para trás, inundaram toda a planície ocupada hoje pelo Jahuro. Mas no terreno que subia sempre, um abismo se abriu e os engoliu. Eles reapareceram a oeste, num ponto muito distante do seu antigo leito. Louis Figuier, La Terre, avant le déluge. Página 370, fim de nota. Dilúvio bíblico, 4. O dilúvio bíblico, designado também sob o nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido ocasionado pelo soerguimento de uma parte das montanhas desse continente, como o do México. O que vem em apoio a essa opinião é a existência de um mar interior que se estendia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, atestado pelas observações geológicas. O Mar d'Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comuniquem com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inumeráveis lagos espalhados nas imensas planícies da Tartária e as estepes da Rússia, parecem ser os restos desse antigo mar. Quando do soerguimento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, uma parte dessas águas refluiu para o norte, para o Oceano Boreal, a outra para o sul, para o Oceano Índico. Essas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos ancestrais do povo hebreu. Embora esse dilúvio não tenha se estendido numa superfície bastante grande, um ponto hoje averiguado é que não foi senão local, que não pôde ser causado pela chuva, porque por abundante e contínua que pudesse ser durante 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída não poderia ser bastante grande para cobrir toda a terra, até mesmo por cima das mais altas montanhas.
Para os homens de então, que não conheciam senão uma fração muito limitada da superfície do globo e que não tinham nenhuma ideia de sua configuração, desde o instante que a inundação invadiu os países conhecidos, para eles deveria sê-lo em toda a Terra. Se a esta crença se junta a forma figurada e hiperbólica particular ao estilo oriental, não será surpreso o exagero do relato bíblico. 5. O dilúvio asiático, evidentemente, é posterior à aparição do homem sobre a Terra, uma vez que a sua memória foi conservada pela tradição entre todos os povos dessa parte do mundo, que o consagraram em suas teogonias. 1. Nota. A lenda indiana sobre o dilúvio conta, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca Vaivasvata. Ele lhe disse: o momento da dissolução do universo chegou, logo tudo o que existe sobre a terra estará destruído. É necessário que construas um navio no qual embarcarás, depois de pegar contigo os grãos de todos os vegetais. Esperar-me-ás sobre esse navio, e eu virei a ti tendo sobre a cabeça um corno que me fará reconhecer. O santo obedeceu, construiu um navio, nele embarcou e o ligou por um cabo muito forte ao corno do peixe. O navio foi arrastado durante vários anos, com uma extrema rapidez, no meio das trevas de uma tempestade pavorosa, e abordou, enfim, o cume do monte Himavat, Himalaia. Brahma recomendou em seguida a Vaivasvata para criar todos os seres e repovoar a terra. A analogia desta lenda com o relato bíblico de Noé é evidente. Da Índia passar ao Egito, como uma multidão de outras crenças. Ora, como o livro dos Vedas é anterior ao de Moisés, o relato que nele se encontra do dilúvio não pode ser uma imitação deste último. É, pois, provável que Moisés, que estudara a doutrina dos sacerdotes egípcios, auriu o seu entre eles. Fim de nota. E é igualmente posterior ao grande dilúvio universal que marcou o período geológico atual. E quando se fala de homens e animais antediluvianos, isso se entende desse primeiro cataclismo. Revoluções periódicas. 6. Além do seu movimento anual ao redor do Sol, que produz as estações, o seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que produz o dia e a noite, a Terra. 8. Resulta desse movimento cônico do eixo que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre a estrela polar, que os polos estão gradualmente mais ou menos inclinados para o Sol, e dele recebem raios mais ou menos diretos, de onde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, que estão sob o círculo polar, poderão, num tempo dado, receber os raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que na posição oposta extrema, a Espanha e a Itália poderiam ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante, em cada renovação do período de 25 mil anos. Nota. O deslocamento gradual das linhas isotérmicas, fenômeno reconhecido pela ciência de maneira tão positiva quanto o deslocamento do mar, é um fato material em apoio a essa teoria. Fim de nota. 9. As consequências desse movimento não puderam ainda ser determinadas com precisão, porque não se pôde observar senão uma fraca parte de sua revolução. Não há, pois, a esse respeito, senão presunções das quais algumas têm uma certa probabilidade. Essas consequências são: primeiro, o aquecimento e o resfriamento alternado dos polos e, por consequência, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos e a sua formação de novo durante a outra metade desse período, de onde resultaria que os polos não estariam votados a uma esterilidade perpétua e gozariam, por seu turno, dos benefícios da fertilidade.
Segundo, o deslocamento gradual do mar, que invade pouco a pouco as terras, ao passo que descobre outras para abandoná-las de novo e reentrar em seu antigo leito. Esse movimento periódico, renovado indefinidamente, constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. A lentidão com a qual se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração, mas é sensível ao cabo de alguns séculos. Não pode causar nenhum cataclismo súbito, porque os homens se retiram de geração em geração à medida que o mar avança, e eles avançam sobre as terras de onde o mar se retirou. É a esta causa mais que provável que alguns sábios atribuem a retração do mar sobre certas costas e a sua invasão sobre outras. 10. O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é um fato adquirido pela experiência e atestado por numerosos exemplos sobre todos os pontos do globo. Tem por consequência a conservação das forças produtivas da Terra. Essa longa imersão é um tempo de repouso durante o qual as terras submersas recuperam os princípios vitais esgotados por uma produção não menos longa. Os imensos depósitos de matérias orgânicas, formadas pela permanência das águas durante séculos e séculos, são adubos naturais, periodicamente renovados, e as gerações se sucedem sem se aperceberem destas mudanças. Nota. Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podem citar-se os seguintes. No Golfo de Gasconha, entre o velho Sulac e a torre de Corduan, quando o mar está calmo, descobre-se no fundo da água lanços de muralha. São os restos da antiga e grande cidade de Naviomagos, invadida pelas ondas em 580. O rochedo de Corduan, que estava então ligado à costa, está agora a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, o mar ganha cada dia terreno e mina as fragas de Saint-Adresse, que desmoronam pouco a pouco. A 2 quilômetros da costa, entre Saint-Adresse e o Cabo de Reve, existe o Banco de Eclat, outrora descoberto e reunido à terra firme. Antigos documentos constatam que sobre esse sítio, onde hoje se navega, havia a aldeia de Saint-Denis, chefe de Caux. O mar tendo invadido o terreno no século XIV, a igreja foi engolida em 1378. Pretende-se que se lhe veem os restos no fundo das águas num tempo calmo. Sobre quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar não é retido senão à força de diques que se rompem de tempos em tempos. O antigo lago Flevo, reunido ao mar em 1225, forma hoje o Golfo de Zuiderzee. Essa irrupção do oceano engoliu várias aldeias. Segundo isso, o território de Paris e da França seria um dia de novo ocupado pelo mar, como já o foi várias vezes, assim como provam as observações geológicas. Então, as partes montanhosas formarão ilhas, como são agora Jersey, Guernsey e a Inglaterra, outrora contíguas ao continente. Navegar-se-á acima das regiões que se percorrem hoje em caminhos de ferro. Os navios abordarão em Montmartre, no Monte Valérien, nos outeiros de Saint-Cloud e Meudon. Os bosques e as florestas onde se passeia serão sepultadas sob as águas, recobertas de lodo e povoadas de peixes em lugar de pássaros. O dilúvio bíblico não pôde ter esta causa, uma vez que a invasão das águas foi súbita e a sua permanência de curta duração, ao passo que de outra maneira fora de milhares de anos e duraria ainda sem que os homens disso se apercebessem. Fim de nota. Cataclismos futuros. 11. As grandes comoções da Terra ocorreram na época em que a crosta sólida, por sua pouca espessura, não oferecia senão uma fraca resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior. Viu-se diminuir de intensidade e de generalidade à medida que a crosta se consolidou.
Numerosos vulcões estão agora extintos, outros foram recobertos pelos terrenos de formação posterior. Certamente poderiam se produzir ainda perturbações locais em consequência de erupções vulcânicas, da abertura de alguns novos vulcões, de inundações súbitas de certas regiões. Algumas ilhas poderiam sair do mar e outras afundarem-se. Mas o tempo de cataclismos gerais, como aqueles que marcaram os grandes períodos geológicos, está passado. A Terra tomou uma posição que, sem ser absolutamente invariável, põe doravante o gênero humano ao abrigo das perturbações gerais, a menos de causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo e que nada poderia fazer prever. 12. Quanto aos cometas, hoje se está plenamente tranquilizado sobre a sua influência, mais salutar que nociva, naquilo que parecem destinados a abastecer, se assim se pode exprimir, os mundos, transferindo-lhes os princípios vitais que juntaram durante o seu curso através do espaço e na vizinhança dos sóis. Seriam assim fontes de prosperidade antes que mensageiros da infelicidade. Por sua natureza fluídica, hoje bem constatada, capítulo 6, número 28. Um choque violento não é de temer-se, porque no caso em que um deles batesse na Terra, seria esta última que passaria através do cometa, como através de um nevoeiro. Sua cauda não é mais temível, não é senão a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que a cerca, uma vez que está constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol e muda de direção segundo a posição deste astro. Essa matéria gasosa bem poderia também, em consequência da rapidez de sua marcha, formar uma espécie de cabeleira, como a esteira depois do navio, ou a fumaça de uma locomotiva. De resto, vários cometas já se aproximaram da Terra sem lhe causar nenhum dano, e em razão de sua densidade respectiva, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior que o cometa sobre a Terra. Só um resto de velhos preconceitos poderia inspirar medos sobre a sua presença. 1. Nota. O cometa de 1861 atravessou a rota da Terra a 20 horas de distância antes desta, que se encontrou mergulhada em sua atmosfera sem que disso tenha resultado nenhum acidente. Fim de nota. 13. É necessário, igualmente, relegar entre as hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem ao movimento dos corpos celestes tiram a esse encontro toda a probabilidade. A Terra, todavia, terá um fim como? É o que está no domínio das conjecturas, como porém ela ainda está longe da perfeição que pode alcançar e da velhice, que seria um sinal de declínio, os seus habitantes atuais estão assegurados de que isso não será no seu tempo. Capítulo 6, números 48 e segue. 14. Fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância. Doravante, ela entrou num período de estabilidade relativa, no do progresso pacífico que se cumpre pelo retorno regular dos mesmos fenômenos físicos e o concurso inteligente do homem. Ela, porém, ainda está no meio, no trabalho da produção do progresso moral. Aí estará a causa de suas maiores comoções, até que a humanidade tenha suficientemente progredido em perfeição pela inteligência e coloque em prática as leis divinas. As maiores perturbações serão as causadas pelos homens, mais do que pela natureza, quer dizer, serão mais morais e sociais do que físicas. Aumento ou diminuição do volume da Terra. 15. O volume da Terra aumenta, diminui ou é estacionário? Em apoio do crescimento do volume da Terra, algumas pessoas se fundam sobre o fato de que as plantas tornam ao Sol mais do que deles tiram,
o que é verdadeiro num sentido, mas não no outro. As plantas se nutrem tanto e mesmo mais das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto daquelas que aspiram por suas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos, e estes, em se recompondo, tomam-lhes o que lhes dera. É uma troca, ou antes, uma transformação perpétua, de tal sorte que o crescimento dos vegetais e dos animais, se operando com a ajuda dos elementos constitutivos do globo, seus restos, por consideráveis que sejam, não acrescentam um átomo à massa. Se a parte sólida do globo aumentasse por essa causa de maneira permanente, sê-lo-ia às expensas da atmosfera, que diminuiria outro tanto e acabaria por ser imprópria à vida, se ela não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que ela perde para sua composição. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas formaram-se de matérias sólidas, momentaneamente volatizadas pelo efeito da alta temperatura, e que mais tarde, condensadas pelo resfriamento, se precipitaram. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo, mas sem nada acrescentar à massa total, uma vez que não era senão um deslocamento de matéria. Quando a atmosfera, expurgada dos elementos estranhos que tinha em suspensão, encontrou-se no seu estado normal, as coisas seguiram o curso regular que tiveram depois. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera conduziria, forçosamente, à destruição dos habitantes atuais, mas provavelmente também se formariam novas raças. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Leitura integral da edição de número 52, impressa, publicada em português pela IDE, editora, na voz de Sérgio Grell. CD 2, contendo a Gênese, do capítulo 10º ao capítulo 12º, os milagres. Capítulo 10. Gênese orgânica. Primeira formação dos seres vivos. Princípio vital. Geração espontânea. Escala dos seres orgânicos. O homem. Primeira formação dos seres vivos. 1. Houve um tempo em que os animais não existiam, portanto, eles começaram. Viu-se aparecer cada espécie à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. Eis o que é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que, sendo dado um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas de onde saiu esse primeiro casal? Aí está um desses mistérios que se prendem ao princípio das coisas e sobre os quais não se pode fazer senão hipóteses. Se a ciência não pôde ainda resolver completamente o problema, pode, pelo menos, colocá-lo em seu caminho. 2. Uma primeira questão que se apresenta é esta. Cada espécie animal saiu de um primeiro casal, ou de vários casais criados, ou querendo-se germinados simultaneamente em diferentes lugares? Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ela ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos da mesma formação, e isso em proporções enormes, da mesma espécie sobre os pontos mais distantes do globo. Essa multiplicação tão geral e de alguma sorte contemporânea for impossível com um tipo primitivo único. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está submetida a tantas eventualidades que toda uma criação poderia ser comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria numa imprevidência inadmissível da parte do soberano Criador. Aliás, se um tipo se formou sobre um ponto, ele pode ter se formado sobre vários pontos pela mesma causa.
Tudo concorre, pois, para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. 3. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir, por analogia, da mesma lei segundo a qual se formaram e se formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda nas leis da natureza, vence-lhes os mecanismos que, à primeira vista, parecem tão complicados, se simplificarem e se confundirem na grande lei da unidade que preside a toda a obra da criação. Compreender-se-á melhor quando se der conta da formação dos corpos inorgânicos, que dela foi o primeiro degrau. 4. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Pela sua combinação, formam corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inumeráveis variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar deles um terceiro exige um concurso particular de circunstâncias, seja um grau determinado de calor, de secura ou de umidade, seja um movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas condições não existem, a combinação não ocorre. 5. Quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, ao passo que o composto que deles resulta as possui novas, diferentes das dos primeiros. É assim, por exemplo, que o oxigênio e hidrogênio, que são gases invisíveis, estando combinados quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, segundo a temperatura. Na água não há mais, propriamente falando, nem oxigênio e nem hidrogênio, mas um novo corpo. Sendo essa água decomposta, os dois gases voltam a ser livres, recobrando as suas propriedades, e não há mais a água. A mesma quantidade de água pode, assim, alternativamente ser decomposta e recomposta ao infinito. 6. A composição e a decomposição dos corpos ocorrem em consequência do grau de afinidade que os princípios elementares têm uns pelos outros. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio. Mas, colocando-se em contato com a água, um corpo tendo pelo oxigênio mais afinidade que este não a tem pelo hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido, o hidrogênio torna-se livre e não há mais a água. 7. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, quer dizer, pela combinação de uma quantidade determinada dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio são combinadas com duas de hidrogênio, em lugar de água obtém-se o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, todavia, com os mesmos elementos que a água, mas numa outra proporção. 8. Tal é, em poucas palavras, a lei que preside à formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um pequeno número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Assim, o oxigênio combinado em certa proporção com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônicos, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão lugar aos óxidos de chumbo, tais como a litargírio, o branco de alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal, ou pedras calcárias, tais como o mármore, o giz, a pedra de construção, os estalactites das grutas.
Unida ao ácido sulfúrico, ela forma os sulfatos de cal ou gesso, o alabastro, o ácido fosfórico, o fosfato de cal, base sólida dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclorídrico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. 9. Todas essas combinações e milhares de outras obtêm-se artificialmente em ponto pequeno nos laboratórios de química. Elas se operam espontaneamente em grande escala no grande laboratório da natureza. A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas, mas somente os seus princípios constituintes volatizados. Quando as terras calcárias e outras com o tempo se tornaram pedregosas, se depositaram na superfície. Elas não existiam todas formadas, mas no ar se encontravam, em estado gasoso, todas as substâncias primitivas. Essas substâncias, precipitadas pelo efeito do resfriamento, sob o império de circunstâncias favoráveis, combinaram segundo o grau de sua afinidade molecular. Foi então que se formaram as diferentes variedades de carbonatos, de sulfatos, etc. No início, em dissolução nas águas, depois depositadas na superfície do solo. Suponhamos que por uma causa qualquer, a Terra retorne ao seu estado incandescente primitivo. Tudo isso se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fundíveis se fundiriam, todas aquelas que são voláteis se volatizariam. Depois, um segundo resfriamento traria uma nova precipitação e as antigas combinações se formariam de novo. 10. Essas considerações provam o quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes do conhecimento da lei da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão com uma luz toda nova, como a astronomia e a geologia fizeram sob outros pontos de vista. 11. Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular que apresentam certas substâncias, quando de sua passagem do estado líquido ou gasoso para o estado sólido. Essa forma, que varia segundo a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Todos conhecem os cristais de açúcar cristalizado, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 lados, terminados numa pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é o carbono puro ou carbono cristalizado. Os desenhos que se produzem sobre as janelas no inverno são devidos à cristalização do vapor d'água, durante a congelação sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais prende-se à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas parcelas, infinitamente pequenas para nós, mas que não ocupam menos um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arranjam e se justapõem segundo a exigência de sua forma, de maneira a cada uma tomar o seu lugar ao redor do núcleo ou primeiro centro de atração e a formarem um conjunto. 13. Alguns exemplos usuais farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico apenas pela modificação dos elementos constitutivos. No suco de uva, ainda não há nem vinho e nem álcool, mas simplesmente água e açúcar. Quando esse suco chega à maturidade e que se encontra colocado nas circunstâncias propícias, ali se produz um trabalho íntimo, ao qual se dá o nome de fermentação. Nesse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções requeridas para se fazer álcool, de sorte que um bebedor do suco de uva não bebe realmente álcool, uma vez que ele não existe ainda.
Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula de mais ou de menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem bile, nem matéria cerebral, e, entretanto, esses mesmos elementos vão, em se decompondo e se recompondo pelo trabalho da digestão, produzir essas diferentes substâncias apenas pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore não há nem madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos, e é um erro pueril crer que a árvore inteira, sob forma microscópica, encontra-se na semente. Não há mesmo falta muito nessa semente a quantidade de oxigênio, de hidrogênio e de carbono necessária para formar uma folha de árvore. A semente encerra um germe que desabrocha quando está em condições favoráveis. Esse germe cresce pelos sucos que aure na terra e os gases que aspira do ar. Esses sucos, que não formam nem madeiras, nem folhas, nem flores, nem frutos, em se infiltrando na planta, formam a sua seiva como os alimentos. Nos animais, formam o sangue. Esta seiva, levada pela circulação a todas as partes do vegetal, segundo os órgãos onde ela termina e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em madeiras, folhas, frutos, como o sangue se transforma em carne, ossos, bile, etc., etc. E, no entanto, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. 14. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se senão no meio e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão, de alguma sorte, na inércia. Mas desde que as circunstâncias sejam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, se agitam, se atraem, se aproximam e se separam em virtude da lei de afinidades. E pelas suas combinações múltiplas, compõem a infinita variedade das substâncias. Que essas condições cessem e o trabalho é subitamente detido para recomeçar quando elas se apresentarem de novo. É assim que a vegetação se acelera, se abranda, cessa e retoma sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que tal planta prospera num clima ou num terreno e definha ou perece num outro. 15. O que se passa diariamente sob os nossos olhos pode colocar-nos no caminho do que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza são invariáveis. Uma vez que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos são os mesmos, que vêm incessantemente sob o império de certas circunstâncias formarem as pedras, as plantas e os frutos, pode-se disso concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei da afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a tal ou tal espécie. A semelhança de formas e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal. As moléculas, se justapondo sob o império da mesma lei, produzem um conjunto análogo. Princípio vital. 16. Dizendo-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes que os minerais, é necessário entender-se no sentido exclusivamente material. Também aqui não é questão senão do corpo. Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inacessível e que não pôde ainda ser definido. É o princípio vital.
Este princípio, que é ativo no ser vivo, está extinto no ser morto, mas não deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química que decompõe e recompõe a maioria dos corpos inorgânicos pôde decompor os corpos orgânicos, mas nunca chegou a reconstituir mesmo uma folha morta. Prova evidente de que há nesta alguma coisa que não existe nas outras. 17. O princípio vital é alguma coisa de distinta, tendo uma existência própria? Ou bem, para reentrar no sistema da unidade do elemento gerador, não é senão um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? Foi neste último sentido que a questão foi resolvida pelas comunicações relatadas acima, capítulo 6, Uranografia Geral. Mas qualquer que seja a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, ele existe, uma vez que se lhe vêm os efeitos. Pode-se, pois, admitir logicamente que em se formando os seres orgânicos assimilaram o princípio vital que era necessário à sua destinação, ou, querendo-se que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, pelo efeito mesmo da combinação dos elementos, como se vê, sob o império de certas circunstâncias, se desenvolver o calor, a luz e a eletricidade. 18. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, em se combinando sem o fluido vital, não formariam senão um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, lhe dá propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do desempenho dos órgãos, como o calor pelo movimento de rotação de uma roda, que essa ação cesse pela morte. O princípio vital se extingue como o calor quando a roda cessa de girar. Mas o efeito produzido sobre o estado molecular do corpo pelo princípio vital subsiste depois da extinção desse princípio, como a carbonização da madeira depois da extinção do calor. Na análise de corpos orgânicos, a química encontra bem os elementos constituintes, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituí-los, porque não existindo mais a causa, ela não pode reproduzir o efeito, ao passo que pode reconstituir uma pedra. 19. Tomamos por comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda, porque é um efeito vulgar, conhecido de todo o mundo, e mais fácil de se compreender, mas seria mais exato dizer que, na combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos, ele se desenvolve na eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, assim, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas estão nas condições requeridas para produzir a eletricidade. É a vida que param quando cessam estas condições. É a morte. Segundo isso, o princípio vital não seria outro que a espécie particular de eletricidade designada sob o nome de eletricidade animal, liberada durante a vida pela ação dos órgãos, e cuja produção se suspende na morte pela cessação dessa ação. Geração espontânea. 20. Pergunta-se naturalmente, por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições que os primeiros que apareceram sobre a Terra? A questão da geração espontânea, que hoje preocupa a ciência, se bem que ainda diversamente resolvida, não pode deixar de lançar a luz sobre esse assunto. O problema proposto é este. Formam-se espontaneamente em nossos dias seres orgânicos unicamente pela união dos elementos constitutivos sem germes preliminares, produtos da geração comum, de outro modo dito, sem pais nem mães?
Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam sobre observações diretas, que parecem conclusivas. Outros pensam que os seres vivos se reproduzem uns pelos outros e se apoiam sobre esse fato, constatado pela experiência, que os germes de certas espécies vegetais e animais, estando dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão. Essa opinião deixa sempre subsistir a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. 21. Sem discutir os dois sistemas, convém notar que o princípio da geração espontânea não pode, evidentemente, se aplicar senão aos seres de ordens mais inferiores, do reino vegetal e do reino animal, àqueles onde começa a manifestação da vida e cujo organismo extremamente simples, de alguma sorte, é rudimentar. Efetivamente, foram os primeiros que apareceram sobre a Terra e cuja geração deve ter sido espontânea. Assistiríamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que ocorreu nas primeiras idades do mundo. 22. Mas então, por que não se vêem mais se formarem, do mesmo modo, os seres de uma organização complexa? Esses seres não existiriam sempre, é um fato positivo, portanto, começaram. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente, por que não ocorreria o mesmo com árvores, peixes, cães, cavalos? Aqui se detém, no momento, as investigações. O fio condutor se perde e até que seja encontrado, o campo está aberto às hipóteses. Seria, pois, imprudente e prematuro dar sistemas por verdades absolutas. 23. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, por limitado que seja, não deixa de ser um fato capital, um marco posto que se pode colocar sobre o caminho de novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho sair da bolota, quem pode dizer se um laço misterioso não existe do pólipo ao elefante? Número 25. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos colocar a teoria da geração espontânea permanente, senão como uma hipótese, mas como uma hipótese provável, e que talvez um dia tome lugar entre as verdades científicas reconhecidas. 1. Nota. Revista Espírita, julho de 1868, página 261, Desenvolvimento da Teoria da Geração Espontânea. Fim de nota. Escala dos seres orgânicos. 24. Entre o reino vegetal e o reino animal não há delimitação nitidamente traçada. Sobre os confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais plantas, cujo nome indica que se ligam a um e ao outro, são o traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, se reproduzem e morrem. Como eles, para viverem, elas têm necessidade da luz, do calor, de água, se disso estão privadas, definham e morrem. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias envenena-as. Seu caráter distintivo e mais marcante é estarem ligadas ao solo e dele tirarem o seu alimento sem deslocamento. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, prende-se ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada. Aure o seu alimento no meio ambiente. Um degrau acima, o animal está livre para ir procurar o seu alimento. São, de início, as inumeráveis variedades de pólipos com corpos gelatinosos, sem órgãos bem distintos e que não diferem das plantas senão pela locomoção.
Depois vem, na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos sem ossos, dos quais uns são nus, como as lesmas, os polvos, os outros são providos de conchas, como os caracóis, as ostras. Os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como os caranguejos, as lagostas, os insetos nos quais a vida toma uma atividade prodigiosa e se manifesta o instinto laborioso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns sofrem uma metamorfose, como a lagarta que se transforma em elegante borboleta. Vem em seguida a ordem dos vertebrados, animais com esqueleto ósseo, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, enfim, os mamíferos cuja organização é a mais completa. 25. Se não se considera senão os dois pontos extremos da corrente, sem dúvida não há nenhuma analogia aparente, mas passando-se de um anel ao outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta ao animal vertebrado. Compreende-se, então, que os animais de organização complexa possam não ser senão uma transformação, ou, querendo-se, um desenvolvimento gradual de início insensível da espécie imediatamente inferior e, assim, pouco a pouco, até o ser primitivo elementar. Entre a bolota e o carvalho a diferença é grande e, todavia, seguindo-se passo a passo o desenvolvimento da bolota, chega-se ao carvalho e não se espanta mais que ele proceda de uma tão pequena semente. Se, pois, a bolota encerra os elementos latentes próprios à formação de uma árvore, por que não seria o mesmo do ácaro ao elefante? Número 23. Segundo isso, compreende-se que não haja geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam o produto das transformações sucessivas desses mesmos seres. À medida que as condições climáticas lhes foram propícias, adquirindo cada espécie a faculdade de se reproduzir, os cruzamentos levaram a inumeráveis variedades, e depois, uma espécie a espécie instalada nas condições de vitalidade durável, quem diz que... Capítulo 11. Gênese espiritual. Princípio espiritual, união do princípio espiritual e da matéria, hipótese sobre a origem dos corpos humanos, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos. Princípio espiritual. 1. A existência do princípio espiritual é um fato que não tem, por assim dizer, mais necessidade de demonstração que o princípio material. É, de alguma sorte, uma verdade axiomática. Afirma-se por seus efeitos como a matéria por aqueles que lhe são próprios. Segundo o princípio, todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há ninguém que não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, uma advertência, atestando por isso mesmo um pensamento, uma intenção. Ora, como a ninguém pode vir a ideia de atribuir o pensamento à matéria do sino, disso se conclui que está movido por uma inteligência a qual serve de instrumento para se manifestar. Pela mesma razão, ninguém tem a ideia de atribuir o pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem vivo pensa, é, pois, que há nele alguma coisa que não há mais quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz mover este está fora dele, ao passo que a que faz o homem agir está nele mesmo. 2. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser,
porque não se poderia mais conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade, somente sobre a matéria bruta, que um monarca terrestre não reinando durante toda a sua vida, senão sobre pedras. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se não devessem se exercer senão sobre a matéria. 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para destiná-los ao nada, depois de alguns dias de sofrimentos sem compensações, repassando sua visão dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem o ter pedido, pensam um instante para não conhecerem senão a dor e se extingue para sempre depois de uma existência efêmera. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são os corolários um do outro. Negando a causa, não podem admitir o efeito. Negando o efeito, não podem admitir a causa. O materialismo, portanto, é consequente consigo mesmo, se não o é com a razão. 4. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Nele está no estado de intuição e de aspiração. Compreende que só aí está a compensação às misérias da vida. Por isso sempre houve, sempre haverá mais espiritualistas que materialistas e mais deístas do que ateus. A ideia intuitiva e ao poder do raciocínio, o Espiritismo vem acrescentar a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Ele precisa e define o que este pensamento tinha de vago e de abstrato. Mostra-nos o ser inteligente agindo fora da matéria, seja depois, seja durante a vida do corpo. 5. O princípio espiritual e o princípio vital são uma só e a mesma coisa? Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, não haveria aí qualquer razão para confundi-los. Mas uma vez que se vêem seres que vivem e não pensam, como as plantas, corpos humanos serem ainda animados da vida orgânica, então que não existe nenhuma manifestação do pensamento, que se produzem no ser vivo movimentos vitais, independentes de todo ato de vontade, que durante o sono a vida orgânica está em toda a sua atividade, ao passo que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior. Há lugar para se admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual que é inerente ao espírito. Desde então que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, torna-se evidente que esta dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Capítulo 10, números 16 a 19. 6. O princípio espiritual teria sua fonte no elemento cósmico universal? Não seria senão uma transformação, um modo de existência desse elemento como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Se assim fosse, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Extinguir-se-ia pela desagregação como princípio vital. O ser inteligente não teria senão uma existência momentânea como o corpo, e na morte reentraria no nada, ou, o que vem a ser o mesmo, no todo universal. Isto seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis que são reconhecidas no princípio espiritual provam que ele tem a sua existência própria, independente, uma vez que, se tivesse a sua origem na matéria, não teria essas propriedades.
Uma vez que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se a essa conclusão remontando dos efeitos à causa, que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. 7. Sendo admitido o ser espiritual e sua fonte não podendo estar na matéria, qual é a sua origem, o seu ponto de partida? Aqui, os meios de investigação fazem absolutamente falta, como em tudo que se prende ao princípio das coisas. O homem não pode constatar senão o que existe, sobre todo o resto não pode emitir senão hipóteses. E seja que esse conhecimento ultrapasse a capacidade de sua inteligência atual, seja que há para ele inutilidade ou inconveniência em possuí-lo para o momento. Deus não lhe o dá mesmo pela revelação. O que Deus lhe faz dizer pelos seus mensageiros, e o que, aliás, o homem poderia deduzir ele mesmo do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos têm um mesmo ponto de partida. Que todos são criados simples e ignorantes, com uma igual aptidão para progredir pela sua atividade individual, que todos atingirão um grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos de um mesmo pai, são objeto de uma igual solicitude, que não há nenhum mais favorecido ou melhor dotado que os outros, e dispensado do trabalho que seria imposto a outros para alcançar o objetivo. 8. Ao mesmo tempo que Deus criou mundos materiais de toda a eternidade, igualmente criou seres espirituais de toda a eternidade. Sem isso, os mundos materiais estariam sem objetivo. Conceber-se-ia antes os seres espirituais sem os mundos materiais, que estes últimos sem os seres espirituais. São os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos da atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. 9. O progresso é a condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa o objetivo que devem alcançar. Ora, Deus, tendo criado de toda a eternidade e criando sem cessar de toda a eternidade, também terá havido os que alcançaram o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, mundos haviam sucedido os mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais, em todos os graus de adiantamento, desde aqueles que nasciam para a vida até aqueles que, de toda a eternidade, tomaram lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. União do princípio espiritual e da matéria. 10. Devendo a matéria ser o objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela, por isso veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Devendo ser a matéria ao mesmo tempo o objetivo e o instrumento de trabalho, Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e um instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, ele reveste um envoltório. Hipótese sobre a origem dos corpos humanos. 15. Da semelhança de formas exteriores que existem entre o corpo do homem e o do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro não era senão uma transformação do segundo. Nisso não há nada de impossível, sem que, se assim o for, a dignidade do homem tenha algo a sofrer.
corpos de macacos puderam muito bem servir de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram se encarnar sobre a Terra, sendo essas vestimentas os meios apropriados às suas necessidades e mais próprios ao exercício de suas faculdades que o corpo de nenhum outro animal. Em lugar de que uma vestimenta especial fosse feita para o espírito, nele encontrou uma inteiramente pronta. Deve, pois, ter se vestido com a pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem se reveste às vezes com a pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que não se trata aqui senão de uma hipótese, que de nenhum modo é colocada como princípio, mas dada somente para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica paridade entre seu espírito e o do macaco. 16. Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que, sob influência e pelo efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o envoltório modificou-se, embelezou-se nos detalhes, conservando em tudo a forma geral do conjunto. Número 11. Os corpos melhorados, em se procriando, reproduziram-se nas mesmas condições, como ocorre com árvores enxertadas, deram nascimento a uma nova espécie que pouco a pouco se distanciou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. O espírito macaco, que não se exterminou, continuou a procriar corpos de macacos para seu uso, como o fruto da planta brava reproduz planta brava, e o espírito humano procriou corpos de homens variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. A linhagem se bifurcou, ela produziu um descendente e esse descendente tornou-se linhagem. Como não há transição brusca na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a Terra devem ter pouco diferenciado do macaco pela forma exterior e, sem dúvida, não muito mais pela inteligência. Há ainda em nossos dias selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e a conformação da cabeça, têm de tal modo o comportamento do macaco que não lhes falta senão serem peludos para completarem a semelhança. Encarnação dos espíritos. 17. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário. Esse intermediário está no envoltório fluídico que faz, de alguma sorte, parte integrante do espírito, envoltório semimaterial. Quer dizer, tendo na matéria por sua origem e da espiritualidade por sua natureza etérea. Como toda matéria, ela é aurida no fluido cósmico universal, que sofre nessa circunstância uma modificação especial. Esse envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento. Ele o torna apto para agir sobre a matéria tangível, do mesmo modo que todos os fluidos imponderáveis que são, como se sabe, os mais poderosos motores. O fluido perispiritual é, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo de seu pensamento para transmitir o movimento às diferentes partes do organismo que agem sob o impulso de sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Ele tem por fio condutor os nervos, como no telégrafo o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. 18. Quando o espírito deve se encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que não é outra coisa senão uma expansão do seu perispírito liga-o ao germe para o qual se acha atraído, por uma força irresistível, desde o momento da concepção.
À medida que o germe se desenvolve, o laço se aperta sob a influência do princípio vital material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula com o corpo que se forma, de onde se pode dizer que o espírito, por intermédio de seu perispírito, toma, de alguma sorte, raiz nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa e então ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se cumprira sob a influência do princípio vital do germe, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, a união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir. Então, o perispírito se desliga, molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Desde o instante que se segue à morte, a integridade do espírito está inteira, que as suas faculdades adquirem mesmo uma penetração maior, ao passo que o princípio de vida está extinto no corpo. É a prova evidente de que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. 19. O Espiritismo nos ensina, pelos fatos que nos faculta observar, os fenômenos que acompanham essa separação. Algumas vezes ela é rápida, fácil, doce e insensível. De outras vezes é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, segundo o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. 20. Um fenômeno particular, igualmente assinalado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é preso pelo laço fluídico que o liga ao germe, a perturbação se apodera dele. Essa perturbação cresce à medida que o laço se aperta, e nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de si mesmo, de sorte que ele nunca é testemunha consciente de seu nascimento. No momento em que a criança respira, o espírito começa a recobrar as suas faculdades, que se desenvolvem à medida que se formam e se consolidam os órgãos, que devem servir para a sua manifestação. 21. Mas ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, ele perde a lembrança de seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, aptidões que estavam momentaneamente estacionadas em seu estado latente e que, em retornando à sua atividade, vão ajudá-lo a fazer mais e melhor do que o fazia precedentemente. Ele renasce o que se fez pelo seu trabalho anterior, para ele, um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui ainda se manifesta a bondade do Criador, porque a lembrança de um passado, frequentemente penoso ou humilhante, juntando-se às amarguras de sua nova existência, poderia perturbá-lo ou entravá-lo. Ele não se lembra senão daquilo que aprendeu, porque isso lhe é útil. Se algumas vezes conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, é como a lembrança de um sonho fugidio. É, pois, um homem novo, por ancião que seja o seu espírito. Ele se apoia sobre novos hábitos com a ajuda dos que adquiriu. Quando ele entra na vida espiritual, o seu passado se desenrola aos seus olhos e julga se empregou bem ou mal o seu tempo. 22. Não há, pois, solução de continuidade na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é, sempre ele, antes, durante a encarnação e depois dela. A encarnação não é senão uma fase especial de sua existência. Esse esquecimento não ocorre mesmo senão durante a vida exterior de relação,
Durante o sono, o espírito, em parte desligado dos laços carnais, entregue à liberdade e à vida espiritual, lembra-se, sua visão espiritual não é mais tanto obscurecida pela matéria. 23. Tomando a humanidade em seu grau mais ínfimo da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, pergunta-se se aí está o ponto de partida da alma humana. Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, em passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma ensaia para a vida e desenvolve as suas primeiras faculdades pelo exercício. Seria, por assim dizer, o seu tempo de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que comporta esse estado, ela recebe as faculdades especiais. 26. A encarnação não é, pois, normalmente, uma punição para o espírito, como alguns o pensam, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. O Céu e o Inferno, capítulo 3, número 8 e seguintes. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, quer dizer que, subtraindo-se à influência da matéria, depura-se, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e suas percepções se estendem, sua felicidade está em razão do progresso realizado. Mas como age em virtude do seu livre-arbítrio, pode, por negligência ou má vontade, retardar o seu adiantamento, prolongar, por conseguinte, a duração de suas encarnações materiais, que se tornam então para ele uma punição, uma vez que, por sua falta, permaneceu nas classes inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Depende, pois, do espírito abreviar por seu trabalho e depuração de si mesmo a duração do período de encarnação. 27. O progresso material de um globo segue o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, que estes progridem mais ou menos rapidamente, em virtude de seu livre-arbítrio, disso resulta que há mundos mais ou menos antigos em diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Sob esse ponto de vista, a Terra é um dos menos avançados, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea nela é mais penosa do que em outros, como ocorre com os mais atrasados, onde é ainda mais penosa que sobre a Terra, e para os quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. 28. Quando os espíritos adquiriram sobre um mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para se encarnarem num outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos, e assim por diante até que, não lhe sendo mais útil a encarnação num corpo material, vivem exclusivamente da vida espiritual, onde progridem ainda num outro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, têm seu pensamento, tornam-se seus mensageiros, seus ministros diretos para os governos dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Assim, todos os espíritos encarnados e desencarnados, em qualquer grau da hierarquia que pertençam, desde o menor ao maior, têm as suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. Aos menos avançados, como a de simples operários, incumbe uma tarefa material, de início inconsciente, depois gradativamente inteligente. Por toda parte, há atividade no mundo espiritual, em nenhuma parte há ociosidade inútil.
A coletividade dos espíritos, de alguma sorte, é a alma do universo, é o elemento espiritual que age em tudo e por toda parte, sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento, não há senão a matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, sem outro motor que as forças materiais que deixam uma multidão de problemas insolúveis pela ação do elemento espiritual individualizado. Tudo tem um objetivo, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeça-se com dificuldades insuperáveis. 29. Quando a Terra se encontrou nas condições climatéricas próprias à existência da espécie humana, os espíritos humanos nela se encarnaram. De onde vinham? Que esses espíritos foram criados nesse momento, que vieram todos formados da Terra, do espaço ou de outros mundos, a sua presença, depois de um tempo limitado, é um fato, uma vez que antes deles não havia senão animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e fisiologicamente pertencem à animalidade. Sob sua influência e pelo exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. Eis o que resulta da observação. Deixemos, pois, de lado a questão da origem, ainda insolúvel para o momento. Tomemos o espírito não em seu ponto de partida, mas naquele em que os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral nele se manifestando, vemo-lo desempenhando seu papel humanitário, sem nos inquietarmos com o meio onde passou o seu período de infância, ou, querendo-se, de incubação. Apesar da analogia do seu envoltório com o dos animais, as faculdades morais e intelectuais que o caracterizam, saberemos distingui-los destes últimos, como sob a mesma vestimenta de lã distinguimos o camponês do homem civilizado. 30. Se bem que os primeiros que vieram devem ter sido pouco avançados, em razão mesmo de que deveriam se encarnar em corpos muito imperfeitos, deveria haver entre eles diferenças sensíveis nos caracteres e nas aptidões. Os espíritos similares naturalmente se agruparam por analogia e por simpatia. A Terra encontrou-se assim povoada por diferentes categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos, recebendo a impressão do caráter do espírito, e esses corpos procriando segundo seu tipo respectivo, disso resultaram diferentes raças no físico como no moral. Número 11. Os espíritos similares, continuando a se encarnar de preferência entre seus semelhantes, perpetuaram o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, que não se perde senão com o tempo pela sua fusão e o progresso dos espíritos. Revista Espírita, julho de 1860, página 198, Frenologia e Fisiognomonia. Asteriscos. Vide nota explicativa da editora no final do livro. 31. Podem-se comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a essas multidões de emigrantes, de origens diversas, que vão se estabelecer sobre uma terra virgem. Encontraram a madeira e a pedra para fazerem as suas habitações, e cada um dá à sua um cunho diferente, segundo o grau de seu saber e seu gênio particular. Agrupam-se por analogia de origens e de gostos. Esses grupos acabam por formar tribos, depois povos, tendo cada um seus costumes e o seu caráter próprio. 32. O progresso, pois, não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, passaram a outras, sem contar que espíritos, novamente nascidos na vida espiritual, vindo se encarnar sobre a Terra depois dos primeiros aí chegados, tornam a diferença do progresso mais sensível.
seria impossível, com efeito, atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens, que se distinguem com dificuldade dos macacos, que aos chineses e ainda menos que aos europeus civilizados. Esses espíritos de selvagens, entretanto, pertencem também à humanidade, alcançarão um dia o nível de seus primogênitos, mas não será isso certamente nos corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento não mais estiver em relação com o seu desenvolvimento, emigrarão desse meio para se encarnarem num grau superior e assim por diante até que hajam conquistado todos os graus terrestres, depois do que deixarão a Terra para passar a outros mundos mais e mais avançados. Revista Espírita, abril de 1862, página 97. Perfectibilidade da raça negra. Reencarnações. 33. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre o estado social atual e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são também todas novas, tão primitivas como aquelas que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que não haveria entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente independentes umas das outras. Por que, pois, as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus do que as suas predecessoras? Por que compreendem melhor? Por que têm instintos mais depurados, costumes mais doces? Por que têm intuição de certas coisas sem havê-las aprendido? Desafiamos a sair daí, a menos que se admita que Deus criou almas de diversas qualidades, segundo os tempos e os lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma soberana justiça. Capítulo 2, número 19. Dizei, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos recuados, que puderam ser bárbaras como o seu século, mas que progrediram, que a cada nova existência elas trazem o que adquiriram em existências anteriores, que, consequentemente, as almas dos tempos civilizados são almas não criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram elas mesmas com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. O Livro dos Espíritos, capítulos 4 e 5. 34. Algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se cumprem de mundo a mundo e não sobre um mesmo globo, onde cada espírito não aparece senão uma única vez. Esta doutrina seria admissível se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Não poderiam, então, progredir senão indo para um outro mundo, e a sua reencarnação sobre a Terra seria inútil. Ora, Deus não faz nada de inútil. Desde o instante em que ali se encontrem todos os graus de inteligência e de moralidade, desde a selvageria que o aproxima do animal até a mais avançada civilização, ela oferece um campo vasto de progresso. Perguntar-se-ia por que o selvagem seria obrigado a procurar alhures o grau acima dele quando o encontra ao seu lado, e assim, de passo em passo, por que o homem avançado não pudera fazer as suas primeiras etapas senão em mundos inferiores? É então que os análogos de todos esses mundos estão ao seu redor, que há diferentes graus de adiantamento, emigrações e imigração dos espíritos. 35. Nos intervalos de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Para os mortos e os que nascem, essas duas populações se inclinam incessantemente uma para a outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo no mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual no mundo corpóreo. É o estado normal. 36.
Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e essas imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, em consequência das grandes revoluções que fazem partir, ao mesmo tempo, quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. É necessário, portanto, considerar os flagelos e os cataclismas como ocasiões de chegadas e de partidas coletivas, de meios providenciais para renovar a população corpórea do globo, de retemperá-la com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se nessas catástrofes há a destruição de um grande número de corpos, não há senão envoltórios despedaçados, mas nenhum espírito perece. Não fazem senão mudar de meio. Em lugar de partir isoladamente, partem em número. Eis toda a diferença, porque partir por uma causa ou por outra não deixam de partir fatalmente cedo ou tarde. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, em consequência de flagelos destruidores, aceleram o progresso social. Sem as emigrações e as imigrações que vêm, de tempos em tempos, dar-lhe um violento impulso, ele caminharia com uma extrema lentidão. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física, intelectual e moral, e, por consequência, no estado social das nações nas quais se cumprem. É que tem por objetivo operar um remanejamento na população normal e ativa do globo. 37. Essa transfusão que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo se opera igualmente entre os mundos, seja individualmente nas condições normais, seja por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para o outro. Disso resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos vêm se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca perdem o que adquiriram, levam com eles a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Imprimem, consequentemente, o seu caráter à raça corpórea que vem animar. Eles não têm necessidade para isso que seus novos corpos sejam criados especialmente para o seu uso. Uma vez que a espécie corpórea existe, encontra-se toda pronta para recebê-los. São, pois, simplesmente novos habitantes em chegando sobre a Terra. De início fazem parte de sua população espiritual, depois se encarnam como os outros. Raça adâmica. 38. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou querendo-se uma dessas colônias de espíritos, vindos de uma outra esfera, que deram nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por esta razão chamada raça adâmica. Quando ela chegou, a Terra estava povoada desde tempos imemoriais, como a América quando chegaram os europeus. A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que a precederam sobre a Terra, era, com efeito, mais inteligente. Foi ela que levou todas as outras ao progresso. A Gênese nola mostra desde seus princípios, industriosa, apta para as artes e para as ciências, sem passar pela infância intelectual, o que não é o próprio das raças primitivas, mas o que concorda com a opinião de que se compunha de espíritos que já progrediram. Tudo prova que ela não era antiga sobre a Terra, e nada se opõe a que não esteja aqui senão há alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, e ao contrário, tenderia a confirmá-las. 39.
A doutrina que fez todo o gênero humano proceder de uma única individualidade há 6.000 anos não é mais admissível no estado atual dos conhecimentos. As principais considerações que a contradizem, tiradas da ordem física e da ordem moral, se resumem nos seguintes pontos. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares característicos que não permitem assinalar-lhes uma origem comum. Há diferenças que evidentemente não são o efeito do clima, uma vez que os brancos que se reproduzem no país dos negros não se tornam negros, e reciprocamente. O ardor do sol tosta e a morena epiderme, mas nunca transformou um branco em negro. Achatou o nariz, mudou a forma dos traços da fisionomia, nem tornou encarapinhados e lanudos os cabelos longos e macios. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido particular, subcutâneo, que se liga à espécie. É necessário, pois, considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo a sua origem própria e nascida simultaneamente ou sucessivamente sobre diferentes partes do globo. Seu cruzamento produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas são um indício evidente de que elas provieram de tipos especiais. As mesmas considerações existem, pois, tanto para os homens como para os animais, quanto à pluralidade de estirpes. Capítulo 10, número 2 e seguintes. 40. Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, uma vez que desde a segunda geração edificam as suas casas, cultivam a terra, trabalham os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências foram rápidos e constantemente sustentados. Não se conceberia, pois, que essa estirpe tivesse por descendentes povos numerosos tão atrasados, de uma inteligência tão rudimentar, que costeiam ainda em nossos dias a animalidade, que perdessem todo o traço e até a menor lembrança tradicional do que faziam seus pais. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta, com não menos evidência, uma diferença de origem. 41. Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem sobre a Terra antes da época fixada pela Gênese é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa, que remonta, disse, a 30.000 anos, documentos mais autênticos atestam que o Egito, a Índia e outros países estavam povoados e florescentes pelo menos 3.000 anos antes da era cristã, 1.000 anos, consequentemente, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não deixam nenhuma dúvida hoje sobre as relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, de onde é necessário concluir que esse continente já era povoado nessa época. Seria, pois, preciso admitir que em 1.000 anos a posteridade de um único homem pôde cobrir a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. 1. Nota. Quando na revista de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como uma hipótese, não tendo senão a autoridade de uma opinião pessoal controvertida, porque então nos faltavam elementos bastante completos para uma afirmação absoluta. Demo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar-lhe o exame bem determinado a abandoná-la ou modificá-la se isso ocorresse. Hoje, essa teoria sofreu a prova do controle universal. Não só foi acolhida pela grande maioria dos espíritas, como a mais racional e mais conforme com a soberana justiça de Deus, mas foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre esse assunto. Ocorre o mesmo com aquela que concerne a origem da raça adâmica.
Fim de nota. 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Neles, a felicidade está em razão da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, uma vez que com a inteligência podem fazer o mal. Então, pois, quando o mundo chega a um de seus períodos de transformação, que deve fazê-lo subir na hierarquia, mutações se operam na sua população encarnada e desencarnada. É então que ocorrem as grandes emigrações e imigrações, números 34 e 35. Aqueles que, apesar de sua inteligência e de seu saber, perseveram no mal em sua revolta contra Deus e suas leis, serão, doravante, um entrave para o progresso moral ulterior, uma causa permanente de perturbação para o repouso e a felicidade dos bons. Por isso, eles são excluídos e enviados para os mundos menos avançados. Ali, aplicarão a sua inteligência e a intuição dos conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles entre os quais são chamados a viver, ao mesmo tempo que expiarão numa série de existências penosas e por um duro trabalho as suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. Que serão entre esses povos novos para eles, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos enviados em expiação? A terra da qual foram expulsos não é para eles um paraíso perdido? Não era para eles um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão se achar relegados durante milhares de séculos, até o dia que terão merecido a sua liberdade? A vaga lembrança intuitiva que dela conservam é para eles como uma miragem longínqua que lhes lembra o que perderam por sua falta. 44. Mas, ao mesmo tempo que os maus partiram do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos seja da erraticidade do mesmo mundo, seja de um mundo menos avançado que mereceram deixar, e para os quais a sua nova morada é uma recompensa. Estando a população espiritual assim renovada e purgada de seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se acha melhorado. Essas mutações, algumas vezes, são parciais, quer dizer, limitadas a um povo, a uma raça, de outras vezes são gerais, quando o período de renovação chegou para o globo. 45. A raça adâmica tem todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a terra, já povoada, mas por homens primitivos, mergulhados na ignorância, e que tiveram por missão fazer progredir, levando entre eles as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não foi, com efeito, o papel que essa raça cumpriu até hoje? A sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde saiu era mais avançado do que a Terra. Mas esse mundo, devendo entrar em uma nova fase de progresso, e esses espíritos tendo em vista a sua obstinação, não tendo sabido se colocar nessa altura, aí estariam deslocados e seriam um entrave à marcha providencial das coisas. Por isso, dele foram excluídos, ao passo que outros mereceram substituí-los. Relegando essa raça sobre esta terra de trabalho e de sofrimentos, Deus teve razão em dizer-lhe: dela tirarás teu alimento com o suor de teu rosto. Em sua mansuetude prometeu que lhe enviaria um Salvador, quer dizer, aquele que deveria iluminar o seu caminho a seguir para sair deste lugar de miséria, deste inferno e chegar à felicidade dos eleitos. Esse Salvador enviou-lhe na pessoa do Cristo, que ensinou a lei de amor e de caridade, desconhecida para eles, e que deveria ser a verdadeira âncora de salvação.
É igualmente com o objetivo de fazer avançar a humanidade num sentido determinado que os espíritos superiores, sem terem as qualidades do Cristo, se encarnam de tempos em tempos sobre a Terra para nela cumprirem missões especiais que aproveitam ao mesmo tempo ao seu adiantamento pessoal se as cumpre segundo os objetivos do Criador. 46. Sem a reencarnação, a missão do Cristo não teria sentido, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada no nascimento de seu corpo, e que ela não faça senão aparecer e desaparecer de sobre a terra. Não há nenhuma relação entre aquelas que vieram depois de Adão até Jesus Cristo, nem entre aquelas que vieram depois. São todas estranhas, umas às outras. A promessa de um Salvador, feita por Deus, não poderia se aplicar aos descendentes de Adão se as suas almas não estavam ainda criadas. Para que a missão do Cristo pudesse se ligar às palavras de Deus, seria necessário que elas pudessem se aplicar às mesmas almas. Se essas almas são novas, elas não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que não é senão o pai carnal, e não o pai espiritual. De outro modo, Deus teria criado almas manchadas por uma falta que não poderia influenciar sobre elas, uma vez que não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, pois, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão, e, por conseguinte, a reencarnação. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados sobre a terra no tempo de Adão e que estavam manchadas por vícios que as fizeram excluir de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado próprio a cada indivíduo, e não o resultado da responsabilidade da falta de um outro que nunca conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes sobre a terra, na vida corpórea, para progredirem e se depurarem, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só por suas vidas passadas, mas para suas vidas ulteriores, e somente então dareis à sua missão um objetivo real e sério, aceitável pela razão. 47. Um exemplo familiar evidente pela sua analogia fará compreender melhor ainda os princípios que acabam de ser expostos. No dia 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia conduz para Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. O comandante da colônia lhes dirigiu à sua chegada uma ordem do dia assim concebida. Aspas. Colocando o pé nesta terra longínqua, já compreendestes o papel que vos estava reservado. A exemplo de nossos bravos soldados da Marinha, servindo sob os vossos olhos, nos ajudareis a levar com glória no meio das tribos selvagens da Nova Caledônia o brilho da civilização. Não está aí uma nobre e bela missão, eu vos pergunto? Vós a cumprireis dignamente. Escutai a voz e os conselhos de vossos chefes. Eu estou no seu comando, que as minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha do vosso comandante, de vossos oficiais, de vossos suboficiais e cabos é uma garantia segura de todos os esforços que serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. Digo mais, para vos levar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o desejardes.